serviço à náutica de recreio na área administrada pela Doca Pesca, concessionadas a privados, com exceção de Peniche. Infraestruturas estas que representam 93% da oferta náutica no Algarve e mais de 40% em Portugal continental. Nestas áreas, desenvolve-se também uma grande diversidade de atividades marítimo-turísticas, essenciais para as economias locais, que oferecem vários tipos de serviços, como a observação de cetáceos, a pesca desportiva ou o mergulho. Na área de jurisdição da Doca Pesca, existem 29 empresas que se dedicam à reparação e construção naval. Os estaleiros navais prestam também outros serviços, incluindo a comercialização de embarcações e produtos náuticos. Além do papel essencial na transmissão de saberes de geração em geração e de assegurar a continuidade de atividades tradicionais, como é o caso da construção naval, são também responsáveis pela renovação da frota de pesca nacional. Os estaleiros navais têm, através da elevada qualificação técnica dos seus profissionais, uma forte componente de inovação, sendo assim responsáveis por assegurar, com altos padrões de qualidade, a continuação do fabrico e reparação de embarcações de pesca. A Doca Pesca volta a inovar e aproxima a rede de pescadores dos compradores. Leilão a bordo, um novo canal que permite a venda do pescado ainda no mar. Agora é possível comprar pescado ainda mais fresco através da antecipação da sua venda a bordo no leilão crescente. No leilão a bordo, terão acesso a uma maior rede de compradores nacionais e internacionais. Esta inovação facilita a digitalização dos processos e a rastreabilidade da origem dos seus produtos. O leilão a bordo abre também novas possibilidades aos compradores de pescado. A possibilidade de efetuar uma compra totalmente transparente e segura antes do leilão presencial passa a ser uma realidade. Com uma montra do pescado mais fresco de Portugal, as lotas do país ficam à distância de um clique. O leilão a bordo chegou e aproxima todos os parceiros. Nunca o alto mar esteve tão perto da terra. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Estamos prontos? Vamos embora. Estou num barco-táxi a caminho da Ilha da Coatra, a ilha que continua a atrair jovens empreendedores. Aqui as gerações mais velhas encarregam-se de passar toda a sua experiência e as gerações mais novas acrescentam conhecimento e acrescentam também uma capacidade de profissionalizar a arte da pesca dos bivalves. Vamos conhecer esta ilha e perceber porque é que aqui os jovens continuam a encontrar um grande ponto de atração para começar as suas carreiras profissionais. Até já, Eduardo, obrigada. Até já, bom trabalho. Não se esqueça de me vir buscar. A vida começa cedo na ilha, vai navegando ao ritmo das marés. E é quando está baixa que os viveiristas se dedicam à apanha e produção de bivalves. Bom dia, Madalena. Ó da casa. Vamos à mãe, João, não? Vamos embora. Já está tudo preparado. Tem tudo, sapatinhos para mim. Sapatinhos para mim. Boa. Está tudo preparado.
leve? Dê-me coisas, que eu não tenho aqui para... Os sapatos, que é para ir calçadinha, para não se Não magoar. magoar os pés, Isso porque a menina não está habituada. É verdade, é verdade. Até agora como? Para este lado aqui, vamos assim para este caminho. Vê as pessoas aqui as mulheres. E homens também vão à mesma lida que eu vou. É a nossa vida. Ah, Cristininha, bom dia, Cristininha. Já está aqui, está para mim. Olha, Mariazinha, olha. Já estou-me a equipar, então. Se eu não me equipar, como é que eu trabalho? Pois com certeza. Isto é tudo a mesminha. Mas isto não se apanha. Apanha-se. Então apanha-se para quê? Para pôr no viveiro? Sim. Mas isto tem que ter olho muito bom. Sim, é prática, minha filha. Tem que É ser prática e olho bom. E olho bom, olha lá. Oh, Madalena, isto é mesmo um trabalho que é duro. Eu vou ver se eu consigo perceber onde é que elas andam. É isto assim. Isto é enorme. Isto é um berbigão. Isto é um berbigão. Oh, Madalena, então é assim, por aquilo que eu estou a perceber, apanha-se aqui As ameijas pequeninas, portanto, vamos dizer, é como se fossem a semente, não é? Exato. Sementes leves para o viver e são lá que elas são criadas. Exato. Mas eu já percebi porque é que esta arte, vamos dizer assim, é puxada. Porque olha as suas costas, quantas horas é que faz assim? Ai, a Helena acaba 2, 3 horas. 2, 3 horas. Liga-se o domingo é para descansar. A apanha da ameijoa é vista pelas novas gerações como uma atividade muito árdua e, por isso, não é seguida pela maioria dos filhos destes pescadores. Mas é aqui que entra uma nova visão para não se perder a identidade da comunidade pescatória da ilha e a sustentabilidade da produção de bivalves. Seguimos a nossa caminhada para o outro lado da culatra, onde é possível, na baixa mar, observar as extensas estruturas de viveiros de ostras. São domínio de jovens que encontram nesta atividade uma oportunidade para mudar e, segundo eles, para melhor. Miguel, como é que tu vieste parar esta área? Porque, segundo sei, a tua família já estava ligada à produção dos bivalves. Desde miúdo que sempre cresci dentro dos viveiros e ajudei o meu pai, era uma criança, o meu irmão mais velho, ajudou o meu pai a fazer muitos dos viveiros que ele tem, mas a partir dos 13 anos, de verão, ia sempre trabalhar para ganhar o meu próprio dinheiro, gostava de ter as minhas coisas. E quando tu chegaste à idade de escolher o que querias fazer, esta foi logo uma opção ou não? Não. Eu na escola nunca gostei de estudar, sempre passei todos os anos e até não era mau aluno, mas dizia a brincar, eu vou para o mar quando for grande, mas era a brincar, porque na verdade sentia o mesmo que muitos jovens sentem, que isto não era um trabalho para mim. Achavas que não era vida para ti? Não era vida para mim. Então explica-me uma coisa, é possível qualquer jovem que tenha esta paixão pelo mar, que tenha paixão pela água, vamos dizer assim, aprender e pôr em prática? Claro. Isto não é nada do outro mundo, isto é mesmo, só tem que se ter força de vontade e força física. Eu sei que tu és das pessoas com melhores resultados, ou seja, tu és realmente um produtor muito capaz. É um negócio rentável? Para mim é um negócio rentável. Atingi os meus objetivos no primeiro ano, Parabéns. nos 2 primeiros anos. Olha, e uma curiosidade, quando tu conheces alguém novo e te pergunta, então o que é que tu fazes, qual é a tua profissão? Tu dizes que és o quê? Digo que sou aquacultor. E digo não há que sou pessoas que ficam produtor. assim... Sim, ficam. O quê? Mas isso não é uma coisa dos antigos. Como é que tu... Alguns nem sabem o que significa. Aquacultor. E depois explico. E como as ostras também estão a ganhar algum nome em Portugal, E alguma fama, alguma fama acham logo piada. Especialmente o pessoal do surf, os estrangeiros, o pessoal da Austrália. Se calhar aquelas mentes mais aqui da cidade, as pessoas mais velhas às vezes dizem, has de arranjar uma coisa melhor. E eu fico, melhor? Que diferença, não é? De mentalidade. Exato. Diferença de mentalidade. Ou seja, para eles isso é o melhor, até porque estás em contacto com a natureza e aqui vocês têm uma grande preocupação de sustentabilidade, que eu sei que tu também tens, mas outras não reconhecem isso. Tu és feliz a fazer o que fazes? Sou feliz. Miguel. Isto é o melhor escritório que é. Não posso esconder que fiquei entusiasmada e surpreendida com esta nova geração de produtores de ostras na culatra. Encorajada por quem acredita que a paixão pelo mar e pela pesca tem futuro nas mãos do talento jovem, com uma forte consciência ambiental. Nuno Leonardo,
foi-me apresentado como o impulsionador desta incubadora a céu aberto de empreendedores na arte da ostreicultura. Ele que veio parar à ilha à procura de ostras de qualidade para exportação. Inicialmente começa com um projeto de criar volume, eu como produtor, e então comecei aqui, junto de jovens e de outros mais velhos, a criar aqui um grupo de trabalho, onde prestei, entre aspas, consultoria, para que conseguíssemos todos fazer o mesmo produto e chegar ao mesmo objetivo. E pronto, Mas são receitas que hoje funcionam de forma muito profissional, ou seja, não consegue atrair gente jovem, prepará-la, formá-la e no fundo ter o seu próprio negócio rentável. São pessoas que têm funções, que as suas famílias têm funções e que estavam desaproveitadas, ou que os pais queriam que os filhos pudessem agarrar nesses espaços. E pronto, e a nossa empresa dá para esta ajuda de consultoria, de início, como é que vamos montar as coisas, como é que vamos fazer, como é que vamos atingir, e depois dá garantias para os momentos. E também dá algum apoio financeiro quando é preciso. Mas qual é para si a grande mais-valia deste trabalho? O que é que estas pessoas podem tirar, além do impacto económico? O que é que podem tirar deste trabalho? O que é para si a grande mais-valia? A grande mais-valia, penso que é nós nos posicionarmos como também produtores de ostras a nível europeu. A nossa localização é muito melhor que alguns franceses, por exemplo, porque temos mais recrutamento primário de fitoplâncton e todas essas coisas, que é o alimento delas. E até chamo de produção de ostras transportadas, porque isto está aqui, tem a ver com necessidades, tem a ver com o cuidado do espaço, e esse conjunto de cuidados vamos ver o resultado final que a gente tem, que é hoje o especial. Nós abrimos o chat e temos depois escolher por tamanhos. Vocês têm quantas horas para fazer isto? Vocês estão dependentes das marés. Aqui é uma zona intercatal e nós só temos em 4 horas para trabalhar. Exatamente. Então o processo aqui chama-se engorda. Nós aqui temos muito alimento, temos muito sol, nós conseguimos ter resultados melhores. Viração contrária, incorporada, músculos. Tal. Desta é a parte. O caminho da felicidade é também da sustentabilidade da ilha. Silvia Padinha foi quase sempre a minha cicerone nestas viagens. Era de pescadores, produtora de ostras e presidente da Associação de Moradores de Latra. Uma mulher com uma visão inovadora para manter o equilíbrio do ecossistema natural humano. A melhor forma de fazer deste lugar um bom sítio para viver, para trabalhar e para visitar é defender a identidade. E a identidade está aqui presente, esta é uma essência pescatória. Portanto, a preocupação foi com o evoluir do tempo, como é que os jovens iriam a lidar e adaptar a esta realidade. Portanto, era necessário também incentivá-los, motivá-los e sensibilizá-los para a necessidade desta continuidade deste trabalho. Mas como é que se cativam os jovens? Porque hoje, quando eu falo com os jovens aqui da Ilha da Latra, ninguém me retrata como um trabalho duro, toda a gente me retrata como um trabalho muito gratificante, a vários níveis. E um dos aspectos mais importantes é que são felizes a fazer o que fazem. Como é que se cativa? Pois, para já com o exemplo, não é? Porque nós, ao dar o exemplo de que esta é uma atividade, que era pesca, que estamos cá para apoiar, criar condições de trabalho, e que é uma atividade rentável, e que são jovens que fazem isso. Eu trouxe para esse projeto, para além dos que vivem na Latra e queremos dar a continuidade, que são as famílias, jovens que têm este amor pela Ria Formosa e este cuidado pela Ria Formosa, pelo ecossistema, mesmo jovens que vêm de fora, e um sucesso nesta atividade, que é o caso do Leonardo. Portanto, ele é um exemplo como pode ser, esta pode ser uma atividade com dignidade. E depois, também com a Universidade do Algarve, conseguimos juntar o conhecimento é importantíssimo para qualquer coisa. Conhecimento científico está cientificamente provado. Como é que podemos fazer de forma correta e ainda trazer alguma rentabilidade e ir contra o objetivo que é inicial, que é a defesa da identidade desta unidade. Portanto, eu costumo dizer que o meu lema é preservar o passado, não deixar que se perca a tradição, mas trazer também com olhos postos no futuro, defender o futuro. E se o futuro está nos jovens, e os jovens querem desenvolver a atividade, querem inovar, então estar estas ferramentas.
Vocês têm um outro desafio que é a transição energética. O que é isso? Este desafio, que é grande, sinal. A qualidade da água da ria é tão importante para nós que somos produtores, é quase tão importante como a qualidade da água que bebemos. É preciso mantê-la, este ecossistema ativo, renovar-se, mas com qualidade. Por telha fotovoltaica ou painéis solares para também poder trazer energia para a câmara frigorífica, cativar cada vez mais pescadores a trabalhar e sensibilizados com o meio onde estão inseridos e uma embarcação, que é esta que nós queremos dar um exemplo daquilo que gostaríamos de ver na Ria Formosa no futuro. A embarcação com painéis solares, que ela aproveita o sol e navega e não polui a ria. Portanto, é viver em harmonia com o meio e este é o próximo passo. À medida que a minha visita se aproxima do fim, sinto um enorme orgulho nestas pessoas, pela forma que se reinventaram, mantendo intacto o amor pela sua ilha e pelo seu trabalho. Foram as histórias de sacrifício que os trouxeram até aqui, como nos conta o nosso pescador, Rui Conceição, lançando a rede às memórias. Não existia saneamento básico, não existia água, não existia luz, não existia este porto-abrigo, nós trazíamos os barcos, encalhávamos barcos na praia, quando havia vendaval tínhamos que sair de casa com a luz nada, se havia ventos, tínhamos que ir atirar o barco e pôr no outro local, segurança, ia muitos barcos ao fundo, porque isto, como sabe, estou a ver, é uma ilha, e o vento fosse norte, ou sueste, ou oeste, punha os barcos, nós andávamos sempre acordados. Quase que não dormíamos com a situação do mar. Meu Deus. Em termos de saúde, vocês também, por exemplo, se alguém precisasse de ser socorrido, na altura não havia um barco ambulância que vocês têm agora também. Em termos de saúde era igual. Vou dar o meu exemplo. Minha mãe e a senhora minha mãe, quando eu estava para nascer, ela teve que ir para o Olhão. E naquela altura havia um barquinho já com motor a gás a óleo, que para chegar ao Olhão levava aí quase 2 horas. Ui, dava para nascer a criança. E o bebê, nasci no meio do mar. Foi. Por sorte, por sorte a minha mãe tinha umas luzinhas de parteira e ensinou ao meu pai como é que retirava o bebê da senhora. Impossível o Rui não ter esta ligação, quer dizer, enfim, à zona, à sua ilha, etc. Por cima nasce no meio do mar. Por isso eu digo que o meu sangue corre areia. É este sangue que faz a força da comunidade, cruzando gerações nas águas e no areal. Aqui percebe-se bem como não é preciso desprender da alma a tradição para viver a vida próspera com que sonhamos. São 4 da madrugada. A calma se sente no cais da doca de Sesimbra a esta hora. Nada tem a ver com a azáfama que se vive alguns do dia. Largamos as amarras de terra firme e rumamos ao alto mar, enfrentando o desconhecido. As águas estão tranquilas e ainda bem, só assim o mestre Carlos aceitaria levar uma tripulação pouco experiente como a nossa equipa a bordo. O Leónios é um dos barcos da frota da Testetinhas, uma empresa com mais de 90 anos, também especializada na arte da pesca de arrasto costeira. Neste tipo de atividade existe habitualmente um elevado grau de maquinaria e por isso a equipa, por norma constituída por 8 ou 9 homens, é chamada a intervir numa primeira fase do trabalho quando se faz o lance.
As redes são mergulhadas no mar pelas portas de fundo em aço muito pesadas e ali permanecem até ao nascer do dia. Foi algo que aprendi e não estava à espera. O descanso da tripulação é de facto sagrado. A sensação que tive é que se dormem umas boas horas, principalmente quem não está ao leme. Isto é o fundo, temos 93 braças de profundidade. Ok. Isto é o peixe que está a marcar. Está a entrar para a ver. Ah! Uau! Então está aqui em cima, mas quase que os vai contando, ou não? O mestre aqui a contar que vão duas garopas e vão que garopa, se calhar nem. É à base de carapau. Ah, pronto, eu já estava na garopa, não tarda muito, já estou nas baleias. Olha, que espécies é que vocês apanham? Aqui na nossa costa o que há mais é carapau, cavala, sardinha, pescada. Explique-me como é que foi parar a este trabalho, como é que foi parar ao mar? Na altura já era a tradição dos filhos irem para a profissão dos pais. Para a profissão dos pais. Então o mestre abraçou a mesma profissão que o pai, tinha que idade? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Em 1985. Lembra-se bem dessa altura? Lembro-me bem. E faça-me assim uma caracterização de como é que era a sua vida enquanto pescador quando começou. Era mais dura do que é hoje? Era mais difícil, mais complicada? Era um bocadinho mais complicado do que é hoje. Há mais tecnologia, há mais aparelhos. Portanto, era tudo virado à mão, a rede era virada à mão, não havia nada disto. Nada destes guinchos que fazem o trabalho tudo sozinho, era tudo força de braços. Provavelmente diminuiu o número de homens em barco. Exato. Ou seja, não é preciso tantos. Não é preciso tantos. É metade, agora são metade. A pesca é hoje, sem dúvida, uma atividade menos pesada fisicamente e que se exige segura aos 15.324 pescadores que emprega. É já com o sol a aquecer amanhã que a equipa se volta a juntar na popa do barco para a recolha das redes que chegam carregadinhas de peixes. Por dia, são cerca de 3 a 4 toneladas. Mestre, que tipo de funções é que as pessoas têm que ter aqui neste barco? Porque há várias, não é? As pessoas não fazem todas o mesmo. Há várias. Há o mestre, há o contramestre. Qual é a diferença entre o que faz o mestre e o contramestre? O mestre é o responsável pela embarcação, pela segurança da tripulação. Por tudo? Por tudo, praticamente por tudo. Ok. E o contramestre o que é que faz? O contramestre rende o mestre, quando o mestre tem que ir descansar, e o contramestre fica aqui a substituir o mestre. Não tem a mesma experiência Não nem a tem mesma sabedoria ainda, claro. Exatamente. Depois, outras funções. Há o mestre de redes, que trata das redes, há o marinheiro e há o pescador, há o primeiro de máquinas e há um ajudante. Se calhar as pessoas que nos estão a ouvir pensam, pescador e marinheiro, está bem, mas e quais são propriamente as diferenças? O marinheiro tem mais experiência que o pescador. Ok, mais experiência de mar. Mar, tem mais anos de mar e tem a carta de marinheiro. Ok. Quero dizer que acaba por haver aqui muitas oportunidades diferentes para quem quiser trabalhar no mar. Este é um momento onde todos os braços são úteis, mesmo os de uma aprendiz como eu. Isto é a separação, não é? Dos peixes? É. Quando tiver as caixas cheias, vai lá para baixo para congelar, para meter gelo. Okay. Ou seja, isto já chega à lota, já tudo separadinho. Já por tamanhos, tamanhos, espécies, tudo. Ok. Entrei ao lado da tripulação, nesta espécie de dança frenética entre peixes e caixas e sempre acompanhada pelo entusiasmo daquele que parece ser um dos mais jovens contramestres do setor. Rafael tem apenas 23 anos e diz que veio para a pesca por gosto e tradição. Mas não é muito habitual uma pessoa tão jovem já ser contramestre, pois não? Não é muito habitual, mas de vez em quando lá acontece. De vez em quando há os cristianos ronaldos, não é? Quem tem mais gosto. Chegam lá mais cedo. Exatamente. Olha, como é que é a vida dentro do barco? Explique lá para os jovens que nos estão a ver e que acham que a vida no barco ainda é como era há 30, há 40 anos. Como é que é a vida no barco? É boa, olha, eu gosto. O pessoal aqui estamos numa boa companhia, o pessoal novo e tudo.
Há muita gente jovem. Sim senhora, somos quase todos jovens, só há um ou dois que é mais velhos, o resto é tudo jovens. E os outros também vieram por gostar do mar? Eu acho que sim, é por necessidade, todos nós temos a necessidade, mas eles não andam aqui sem gostarem. Porque nesta vida ou se gosta ou não se gosta. É um trabalho super duro, ou não? Não, depende, tem dias. Pode virar muito peixe e a gente estar aqui sempre a escolher todo o dia, até acabar o peixe, até ir para comer, é preciso ir um de cada vez. Como tem dias que é mais tranquilo, a gente precisa dormir mais com o que trabalha. Depende da pesca também. A pesca é que manda tudo. E tenho orgulho de dizer que é contramestre no barco. Isso tenho orgulho, tenho mais que orgulho. Então não tenho orgulho com esta idade, ser contramestre, tenho mais que orgulho. E qual é o seu sonho? É ser mestre. Os antigos continuam a fazer falta para passar o conhecimento, Isso faz. Os antigos não há hipótese. É para ensinarem. Os antigos sabem muita coisa que os novos não sabem. Isso é. Os novos dão o trabalho, dão a força e os antigos dão a experiência, que é mesmo assim. Portanto, se as equipas estiverem antigos e novos, serão perfeitas. Perfeitas. Estamos numa equipa perfeita. E várias gerações cruzadas. Não há equipa melhor que esta. Maravilha! Segundo o mestre, uma tonelada de peixe pode levar meia hora a separar. A pesca do arrasto foi responsável por cerca de 15% das mais de 160 mil toneladas de pescado capturado pela frota portuguesa em 2020. É na arte do arrasto que encontramos hoje uma maior taxa de pescadores inscritos abaixo dos 55 anos. Mas ainda assim, são poucos os jovens que, como Rafael, fazem parte da faixa etária entre os 20 e os 34 anos e que representa 22% dos profissionais. Existem vários tipos de pesca, cada um com as suas particularidades e com os seus desafios. Fomos ao mar numa embarcação de pesca de arrasto costeiro. Esta pesca tem também as suas particularidades e uma coisa nós conseguimos perceber que dentro deste barco existem muitas funções, cada uma delas com objetivos diferentes. Há uma coisa que ouvimos e não mais vamos esquecer. Para estar aqui, o que é preciso é gostar e trabalhar com afinco. Eu acrescentaria que é preciso também empresários que tenham noção do negócio e tenham, acima de tudo, uma visão de futuro. Olá, Miguel. Numa empresa que tem quase 100 anos, continua neste negócio por paixão ao mar ou efetivamente não havia aqui volta a dar, tendo em conta que há uma longa história na família? Efetivamente, 100 anos é muito tempo, mas isto é uma paixão. O mar e a pesca, sabe, que entranha-se nos nossos genes e, portanto, isto tem que ser levado também com paixão. Há aqui um desafio grande que é atrair os mais jovens, atrair talento para este setor e, no fundo, não só atrair, mas também retê-los. O que é feito nesse sentido? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a atratividade do setor, o mar per si já tem aqui uma componente fortíssima. Depois, em termos das embarcações, com equipamentos de segurança, equipamentos de trabalho que agilizam muito mais a operação do pescador. E depois a remuneração. Nós temos uma remuneração que está indexada à produção do barco e, portanto, um trabalhador, em termos médios, tira substancialmente mais dinheiro do que um trabalho equivalente em terra. É uma ideia que as pessoas não têm. Pois, infelizmente, não é a perspectiva que a maior parte das pessoas tem. O pescador não é mais um desgraçado. O pescador, se trabalhar, se conseguir defender a qualidade do seu produto, se entregar para vender a qualidade do produto, garantidamente tem uma remuneração bastante acima da média daquilo que se pratica em terra. Há possibilidade de desenhar carreira, ou seja, há possibilidade de evoluir dentro de uma embarcação? Nós hoje, transversalmente a todos os setores da atividade económica, nós temos dificuldade de mão de obra. Há também menos pescadores porque não há agilidade no acesso à profissão. Ou seja, um pescador, para ter acesso à profissão de pescador, tem que ter uma cédula. Houve uma renovação do Regulamento de Inscritos Marítimos que já veio agilizar um pouco mais isso com a criação de uma categoria de pescador aprendiz. Ou seja, nós defendemos que a formação e a equiparação
relativamente, vamos dizer, à performance que os vários países têm no que toca à sustentabilidade e boas práticas no mar. Bom, o setor das pescas em Portugal ficou em primeiro lugar entre os vários países da OCDE. O que é que isto significa? É verdade, olha, é um prémio daquilo que nós andamos há anos a dizer. Nós temos uma gestão eficiente das nossas águas em Portugal. Vemos outros países, nossos concorrentes no mercado europeu, que é o maior mercado do mundo dos produtos da pesca e da aquacultura, a entrar no nosso mercado sem ter critérios de sustentabilidade, pelo menos iguais àqueles que nos impõem a nós. E, portanto, esse é outro passo importante, é a sensibilização de quem pode regulamentar, também a limitar a importação de bens da pesca de países que não cumprem regras de sustentabilidade. E isto é importantíssimo. E é bom dizer que Portugal é uma chave, é uma chave e é para bom abrir dizer a que porta Portugal do futuro da pesca em Portugal. É com estas ideias, fundamentais para tornar o setor mais promissor e atrativo, que deixa o porto de Sesimbra. Siga o voo das gaivotas em direção ao norte, à procura de um novo cais e da maior comunidade pescatória de Portugal, mas sempre com olhos postos na mudança. É impossível não nos deixarmos arrebatar pelo amanhecer junto ao mar. O grito das gaivotas é o despertar para mais um regresso da faina. A agitação que paira sobre as nossas cabeças faz-me sentir o pulsar do coração da região do país com mais peso no setor das pescas. Matosinhos acolhe-me com o sorriso de Hélder André. É o meu primeiro contacto com os pescadores de Caxinas. Como tantos outros colegas, já nasceu preso às redes desta profissão. O mar levou-lhe o pai no naufrágio, mas não lhe conseguiu afundar a paixão. O que é que mais te apaixona neste teu trabalho? O que é que te faz sorrir? Eu quando cheguei aqui vi-te sempre com um grande sorriso. O que é que te faz sorrir assim? Ao levantar-me todos isto porque eu gosto disto que faço, adoro isto que eu faço. Gostas do mar, gostas das redes, gostas do cheiro, da dinâmica? De tudo. Eu sempre quis sair da escola, sempre quis e passei todos os anos, no nono ano, na altura do nono ano, mas eu só queria isto, eu gosto disto. Tu não estás num trabalho dentro dos barcos, tu estás em apoio em terra. Como é que se chama a tua função? A minha função é mestre de redes, que eu faço a bordo das embarcações, trato da manutenção e manuseamento das redes, apoio na descarga. Tudo o que envolve o barco passa por mim. Portanto, tu és o mestre de redes e depois tens outros que trabalham contigo. Sim. E é gente mais jovem? Sim, tenho 3 homens mais novos do que eu e um senhor que é mais velho que eu. E portanto, tu ensinas esta gente mais nova a tratar das redes? Sim, ensino menos um, que é o mais velho que é mais de redes. Esse senhor. Eu se calhar ensino-te a ti também, não é? Diz-me uma coisa, gostavas que mais jovens se interessassem por esta trabalho? Sim, gostava, que neste momento agora está difícil arranjar a juventude para vir. E é uma profissão que tem muita saída, porque cada vez está... Há mais dificuldade, não é? Exatamente, e as idades dos senhores mais velhos também já está a acabar, e senão extingue-se. E uma arte bonita de aprender, e gostava que toda a gente viesse a aprender. Os mais novos, chamar mais novos para a pesca. Eles estão a separar o peixe, sim, não é? Estão a separar. Você está misturado, a sardinha com o biqueirão, o processo de separação é para ser vendido. O processo de trabalho na No que toca ao presente, é importante conhecer o nosso passado e saber que o mar esteve sempre lá, a ensinar-nos, desafiar-nos e obrigar-nos a ir sempre mais além.
O nosso presente não esquece o passado e sabe que uma das nossas maiores riquezas continua a ser azul. O nosso presente também sabe que para inovar é preciso ver o mundo não como ele é, mas como poderá vir a ser. E para isso temos as melhores mentes criativas, que com o mesmo espírito e saber de outros tempos, continuam a criar as melhores ideias e a levá-las para o sítio certo. Não temos medo. Trocamos o certo pelo incerto. Arriscamos tudo e continuamos a seguir com uma confiança inabalável. Porque ao nosso lado, temos sempre mar e sonhos infinitos. Faz parte deste presente e cria o amanhã connosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. Ora, muito bom dia. Bem-vindos à segunda edição da ExpoFish Portugal. A todos os que se encontram connosco aqui em Matosinhos, no terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, sejam bem-vindos. A todos os que estão a acompanhar esta emissão online, espero que também seja um dia bem aproveitado por todo o conhecimento que aqui vai ser partilhado. Depois do sucesso da primeira edição, realizada em 2021, a ExpoFish Portugal está de regresso e com várias novidades. Mantém o objetivo de se assumir como o maior espaço de promoção do pescado português e das atividades ligadas ao mar. A ExpoFish Portugal é composta por um espaço expositivo virtual, por uma plataforma de encontro B2B business meeting platform, and this conference, which is held in a hybrid format, and where we will have a diverse panel of experts discussing several subjects. We will speak about new market trends, new products and services, challenges to internationalization, funding opportunities, and digitalization of the sector. Another novelty of this year's edition is the ExpoFish Portugal Innovation Award, an ideas competition in the field of innovation and research linked to the seafood sector, about which we will learn more tomorrow, even because we are going to know the candidates and the winners. Finally, you may all know already that in order to follow up this event and to have access to it, we have the page www.expofishportugal.com, and you will be able to follow all the news on our social networks. So we will proceed with opening session of the ExpoFish Portugal, and for that I would like to invite the chairman of the board of directors of DOCA Pesca. Good morning, everyone. Well, these opening and closing sessions are really an opportunity to address you with some words. Excellency, Secretary of State for Fishing, dear representatives of the authorities and bodies of the central local administration, people from the fishing associations, namely in the north. We are actually very well represented in this session. Producers, associations of industrialists, dear businessmen, dear colleagues from the academy, dear guests, both those who are here with us today and also those who are following us online and on social media. On behalf of DOCA Pesca team, I welcome you to the second edition of ExpoFish, the biggest promotional space in Portugal of all the activities associated to the sector. With this initiative, we aim to disclose everywhere what we do in Portugal, particularly what we consider to be the best fish in the world. We know that our waters produce excellent products that, associated with the know-how of many generations and the most recent technologies,
transform this unique food into unique food, which we would like to share with you from Matosinhos to the world. Portugal is distinguished today as an exporter of several food products, namely fresh, frozen, transformed, and tinned fish, which is one of the main export products. So our goal is today and tomorrow and every day to be able to contribute to reinforce this position of leadership of our sector. But the food sea sector is not limited to the products for consumption. In order for the food products to be produced and to reach the table of each consumer, there is a number of activities, economic activities that support the supply chain, which we also wanted to bring to this forum. Here we can include production, shipbuilding, with which we cannot have this sector, ports and selling points that create the conditions for the activities to be developed with the security of people and goods, and also with all the features to ensure food safety, but also associations and producer associations who help to regularize the market and to value the products. The managers of funds that leverage the activity, the several agents of the administration that define rules and supervise, and also tourism agents, namely now recreational nautics, which help to disclose the best we have in Portugal, without forgetting, for its particular relevance, universities, polytechnical institutes, innovation centers and producers who work with us, and based on knowledge and the most recent technologies, give an important push to the processes and development of our excellent products and its sale. In short, a number of intervening parties that are very committed to contribute to create value in our sector. Dear guests, the first edition of ExpoFish arose in a context of COVID-19, when we saw cancelled several international exhibitions on food sector, and namely fish. But in the activity sector, where we are used to transform difficulties into opportunities, the challenge of the Secretary of State for Fishing, our dear friend Teresa Coelho, who is always with us, left us with a challenge for us to organize a virtual exhibition of fish in Portugal, which for us was seen as a challenge. Therefore, in 2021, we started, and in a collaboration between Loca Pesca, Alif, and the Office of the Secretary of State for Fishing, it was possible to materialize with success the first edition of ExpoFish Portugal. But the context changed despite the disturbances in the logistic chains as a result of the pandemic, which is not yet solved, and the instability of the markets associated with the conflict in Eastern Europe. Business exhibitions became a reality with a strong participation. After 2 successive years of lockdowns, people need today to be together, as we are here, to hug, to look eyes in the eyes, and to share the same physical space, and to come back to a certain normality gave us other challenges for us to be able to organize this edition of ExpoFish. We started to have some doubts. Does it make sense to maintain the organization of ExpoFish, an exhibition with virtual nature? Who is going to be interested in a virtual exhibition when they came from a real exhibition where they had the opportunity to be face-to-face with the spokespeople?
What added value can we bring to the economic change agents in organizing one more exhibition? And for this reflection, to the DOCA Pesca team and others who were involved and who are involved in the preparation of this event, and let me particularly to recognize our colleague of the board, Mrs. Rita Lourenço, who for personal reasons cannot be with us today. We counted on fundamental contributions which we would like to underline, namely the contribution of Manuel Tarré, João Reis, who were key in the definition of what is the second edition of the exhibition, who gave their contributions so that the second edition will be a success also. Therefore, and taking into account these challenges of trying to redesign and to think about what should be this second edition of ExpoFish, and taking into account that we already had an electronic platform accessible to everyone, we decided that the virtual space 360 degrees will become open during the year, allowing our exhibitors to use it as a showroom for them, maintaining the B2B platform also available, where we will be able to hold meetings between the several spokespeople, allowing contact between companies from everywhere in the planet. This year, we have decided to challenge our researchers in a competition of innovation, allowing them to give visibility to innovating projects, to put them in contact with potential investors, encouraging the new businesses and transfer of knowledge to the sector. In addition to these strategic changes of this second edition, at a time where the global population exceeds 8,000 million people, where the subject of food safety gains more and more importance, we aim also that ExpoFish will reinforce its conference component, reaffirming itself as a meeting point for the food sector, seafood sector, in order to discuss the growth potential and development of new markets and products, for people to reflect the main challenges, share experiences, for them to identify the success cases, allowing them to define strategies in order so that we will be able to grow and help people to grow, to make Portugal a prosperous country. Dear colleagues and guests, in order to close, I would like to thank for the opportunity for us to hold these conferences in this magnificent terminal at Leixões. This terminal, as well as ExpoFish, are a meeting point of people who arrive, who departure, a meeting point between the sea and the city of Matosinhos, a meeting point between science and the Matosinhos fishing port, one of the most important in Portugal. Everything we would like to leave you with on behalf of DOCA Pesca. Special thanks to the Board of Directors of the Administration of the Ports of Douro and Leixões, the Mayor of Matosinhos, for welcoming us in this so beautiful city marked by our sea people. To finish, I would like to also leave you with some words to praise Fátima Lopes for being happy, being with us for 2 days, since she is already of the sector, and she has done a lot to convey and disclose the activities of our sector or industry. And I would like to also leave some words to the Minister of Food and who has mentoring this initiative and encourages to continue. All of you, I wish you an excellent ExpoFish with excellent business to enlarge contacts and unforgettable experiences. Have a good job.
Thank you very much. Thank you, Sergio. Now I'd like to invite to the stage Manuel Tarri. Hello, good morning, everyone. I am very proud to be here today. Thank you, dear Secretary of State, my dear friend João Reis. This is a big challenge. Coming to in the current context, digitally in ExpoFish, when we have already face-to-face fairs, but also in the context of startups and the projects we will be assessing tomorrow. This is a wonderful place. This is the first time I'm here, but indeed Portugal has wonderful places. This initiative is indeed a very audacious one, especially coming from the Secretary of State and from all the exhibitors where my business and my company is being represented in the digital fair. So therefore, I hope there will be a dynamic between buyers and sellers, and this is the objective of these fairs. I understand this is not as easy as it used to be, but as Sergio mentioned, and this is true, the fact that this is open for 360 days opens new possibilities. So considering all this, it's true that we need to make these contexts more agile and to bring these public entities more dynamism. And without them, we're not able to reach our goals. What will happen tomorrow is also innovative, which we will be having a live presentation of some projects. Probably next year, it will be the same format of ExpoFish. Something remarkable that I need to share with you is that the sharing I've had with Dr. Pesca and the Secretary of State and the finest collaboration involving sharing collaboration, we've also had a chance to gather different opinions. This is the best format, what you will be having access to the next 2 days. This is the most sensible format of sharing between these three entities, Alif, Dr. Pesca, and the State Secretary. And we hope that all of you will become richer after this session and enjoy the knowledge shared here. The fairs and Portuguese fish is certainly one of the best in the world and arguably probably the finest in the world, as we've claimed before. In favor of these campaigns and thanks to the support from the government, we've been able to participate in the greatest fish fairs in the world, and the numbers have been very expressive. We've exceeded 1 million exports, and we are the only area where we're still exporting. We have 560 million tons. So this means 56 kilos per Portuguese person. Amongst these 560 tons, only 180 are produced in our waters, and the remaining is imported. What is remarkable, and this is not advertised by the media, this is a study case. We import products, we transform them, and we export them with our brand, our Portugal brand. So tourism has also been extraordinary in our economic performance. On the other hand, as we've also been benefiting from permanent presence in the fairs and also disseminating our products. In Portugal, we have some of the finest factories with the finest equipment, and our factories are not behind the quality of some factories abroad, but we've also learned in the last 20 years to be disciplined, specific in what we offer to our foreign markets, and therefore we've been able to achieve more visibility, which has made our exports to have a greater impact. Finally, this is a very special day for Alif and for the sector because we've had the Omega-3 campaign. Thanks to a support
from an innovative project. We're not the only European country, but we are the few European countries that, thanks to this project, we've measured in the Portuguese population the omega-3 index. The results went through, involved collecting blood, and then the analyses were performed in order to conclude the impact of omega-3 on the Portuguese population. So the conclusions reached were very interesting. Let me just share it with you. For example, if all of us have 5 or 7 weekly meals, including fish, cardiovascular disease are reduced by 40 to 50%. This is a very important element. The project will have 2 phases, with Cuca Roseta will be launching, and then also other brand ambassador Miguel Oliveira. He's also been collaborating with us, and he will be strengthening our campaign. The campaign is called MUPIS, digital media, also radio. So including MUPIS, we will have 500 scattered around the country from the 15th, and we will start be seeing that campaign. This shows how connected we are. We, as associations, the private sector, the public sector, and this mutual respect and this good faith in achieving common ends that we are able to perform these actions. I wish the best of luck for our projects, and I hope that you participate more often and that you bring all your heart in your contributions. Please help public entities because they also need our support. As we said, we should be congratulated. We have very focused and capable people. Thank you very much. Thank you, Manuel. Let me now call Teresa Coelho, the Secretary of State of Fisheries. Good morning, everyone. Fatima, I would like to greet first the Board of Directors of DOCA Pesca, Mr. Correia, Mr. Manel Tarre. I would like to especially greet the speakers, industrialists, entrepreneurs, researchers, colleagues from DOCA Pesca and APDL and other bodies here present, and those who have decided to participate in this event. Everyone who are with us online, good morning. Before anything else, I would like to say that it's a pleasure for me to take part in this event and to be able to open this exhibition. Last year, I closed the exhibition. Today, I'm here opening the exhibition. Portugal, after the pandemic, is a stage for different events, namely in the sector of fisheries. We have events in September, the annual meeting of NAV here in Porto, where people discuss codfish or have been discussing codfish, and we had the increase in 52% in our share. In the Algarve, we are holding the ACAT meeting to discuss many other species for the regions of ultra-peripheric countries. So Portugal is a stage of these events, which are so important to the Portuguese fisheries. I have no doubt that ExpoFish is going to be a success. So I would like to thank the President of the Board of Directors, Mr. Alice and Reis, who have a key role in this event. To thank Rita Lourenço, Mr. Correia. ExpoFish is going to be a success, I have no doubt about it. We have a number
of moments for us to be able to discuss very important issues for the fishing industry. We have many innovating projects which will be presented, many companies involved, and we want to do businesses. We want this event to be an opportunity where the Portuguese companies will be able to do business. This event, for its format, it is a great opportunity to promote the best we have in Portugal as fish. In addition to the Portuguese fish, we are going to have the several bodies of the Ministry of Education and Agriculture. We have a different dimension event, so to say. We will have the opportunity to discuss the work of the fishermen, shipyard workers, and the transformation of fish. Fish industry has not been very dynamic, but I would like, in order to produce quality products, but I would like to tell you that we have very kind and happy opportunities next year. We have already increases in the shares of fish. We had cod fish. Now we have also the sea bream. This is good for everyone, for the fisheries, for the industry, and for DOCA Pesca. We are going to follow up agriculture to discuss retail and digital networks. And also, ExpoFish is a working tool, so to say, in the hands of the fishing industry, allowing us to promote our products, allows us to know what we have as good in the fish market. We will continue to promote, together with the industry, a word of congratulations to Alif for the excellent campaign they are doing. We have financial mechanisms to support, but you are the ones who are to be congratulated because you were able to promote our fish. Our sector, our industry wants a sustainable fishing activity. We focus environmental sustainability, so fish, most stocks are in very good conditions in our waters. Thanks to our fishermen, we were able to improve most of our stocks. We are really committed to also to create better working conditions for our professionals. This is a strategic industry, economic, social, environmentally speaking. So we will together be able to have a competitive and industry with the future. We will continue to discuss our sector and to try that we will have ideas to improve what is not so well. Fortunately, over the last times, we have given evidence that we are able to do that. We were able to overcome the pandemic with support, but valuing our fish, we were able to maintain ourselves competitive industry. Congratulations. I wish you a very good work and that we will continue to promote innovating projects. Thank you. I'd like to ask Teresa not to leave the stage because we will now start the virtual visit. I would like Philippe from DOCA Pesca to join us to explain to us how this visit will proceed. It's extremely easy and intuitive. So I leave you the steer. Thank you, Teresa. Thank you for being here with us. And let's now have a short visit of ExpoFish Portugal, the virtual space. So I'm going to use the mouse. So this is our hall of the exhibitions hall. This is a copy of what we will be able to find in any European fair or any fair in the world. The space has been built in 3D with the 360-degree control. If we click here, we just have to go left or right, and we can have this panoramic view totally free. Then, so navigation is very much like Google Street View. We can navigate through the halls,
with total freedom. One of the novelties we've introduced in the exhibition space this year, let me just show this better. We have different stand typologies. Last year, all the stands were the same. This year, in order to make things more original and dynamic, we introduced 3 stand typologies. So in this central area, we have 4 big stands, the 4 companies that chose this solution. Then we can navigate through the halls just to show you some of the stands. All of them have been personalized by the companies, the entities which have built their image and their content. And here, for example, let's visit, for example, a fish trading company. So by entering the stand, we can access different options. On the left-hand side, we have the company website. We also have the product catalog, which is made available by each of them. So, for example, this is this company's catalog, Aleimar. This is a Sesimbra company. We can schedule a meeting or request a meeting with the company, selecting the day, the time. So we've been having meetings since yesterday. It's possible to request a meeting by using this procedure. We can also contact the company through a chat button in real time with any of the exhibitors. And lastly, something that is typical of FAIR, to leave our business card for a future contact. If at the time it wasn't possible to contact through the chat box, we can expect the exhibitor to contact us. So let's now go back to the home page. So this is our main hall. Let me just show you. This is our welcoming counter. Let's now check the other side. This is the Food and Agriculture Ministry stand, as well as the Doca Pesca stand. From the entrance hall, we can access the conference room. So we'll be having 2 simultaneous live streams in Portuguese and English. We can access the full program here of the 2 days of the event. On the right-hand side, there's a very important area. This is where business takes place. So visitors, when enter the ExpoFish space in this area, can have access to the list of companies with all the exhibitors that are enrolled. They can have a direct link to visit the stand. They can schedule a meeting. This year we have 80 exhibitors which are registered with us. Let's suppose now that the visitor can access this list, but there are also some filters to facilitate navigation. So, for example, we might only select canning companies, and we will have a list of all the canning industries, canning companies registered in ExpoFish. Let's now go back. Let's go back to the home page. And in order also to have an idea about numbers, we have some counters on the top right corner. So we've opened our virtual space. At the moment, we have 127 users connected online. So far, we've had more than 400. We opened it last night at midnight. Lastly, let me just show you one last feature. In our map,
we can also have a panoramic view of the 80 registered exhibitor. Like last year, we've divided our exhibition stage in 3 main areas: the business area, another area, institutional area, where the public entities are, or the producers' associations, and the third area devoted to sea-related activities, research, shipbuilding, etc. And we can easily move from stand to stand through these links. Let's just try to visualize one more. For example, let's check this one. We can easily go from stand to stem. So, for example, Unigel, one of the enrolled companies with us. Within public entities, we have ICPAS, which is with us this year. And for example, let me just give you another instance. We also have a shipbuilding and ship repair company that works with us, and ExpoFish that's been with us since the first day. So what we try to do through our space is to bring some innovation elements to improve the fair navigation. We recognize that it could have been better last year, but this year we've greatly improved. Thank you very much. Congratulations. It is indeed much better in comparison last year, which allows us to see this is an important fair. Thank you, Fátima. Without further ado, because we have several industries here, we will meet them now. É a partir do nosso mar português que criamos valor com impacto global. O nosso clima, localização e riqueza das nossas águas dão origem a um pescado. Os nossos pescadores, com saber e mestria acumulado ao longo de séculos, realizam uma pesca que procura garantir a sustentabilidade dos ecossistemas. E a nossa indústria, com um espírito resiliente e empreendedor, leva o pescado aos 4 cantos do mundo. É deste mar que cuidamos e respeitamos que a melhor gastronomia portuguesa e internacional se abastece diariamente. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. Não basta ter o melhor peixe do mundo. É preciso saber como conservar a sua riqueza nutricional. E Portugal tem as melhores empresas de congelação, seca e transformação de pescado. Empresas que incorporam as aprendizagens do passado e continuam a desbravar novos caminhos. Estamos presentes nos mercados nacionais e internacionais, sempre com um produto de valor acrescentado e inovador. Sim, temos a melhor matéria-prima do mundo, mas também a sabemos trabalhar como ninguém. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. Os nossos estaleiros desempenham um papel muito importante na economia. A indústria da construção e reparação naval emprega milhares de pessoas e impacta um vasto ecossistema empresarial. Também as nossas marinas e portos de recreio são uma parte importante da nossa ligação ao mar e da economia azul.
para além de atraírem e potenciarem o turismo náutico nacional e internacional, criam postos de trabalho e dinamizam as suas comunidades locais. Continuamos a construir a nossa identidade, sempre com os melhores profissionais e o espírito empreendedor e inovador que nos caracteriza. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco, de um mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. A população está a crescer e estima-se que em 3 décadas sejam precisos mais 70% de alimentos para suprir as suas necessidades. A aquacultura sustentável é uma resposta eficaz a esta procura. E Portugal, com centenas de quilómetros de costa, tem as condições perfeitas e uma indústria com potencial enorme de crescimento. De um modo equilibrado, aproveitamos as nossas águas marinhas e doces para criarmos os melhores peixes com sabores autênticos. Asseguramos a saúde animal, a segurança alimentar, a qualidade da água e a proteção ambiental, sempre com o máximo respeito pela natureza. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. A indústria conserveira é um dos setores mais tradicionais da economia portuguesa. Resistente e resiliente, soube como sobreviver e crescer. Temos mais de 1 século de aprendizagens, o peixe com o sabor mais autêntico, as melhores técnicas de conservação e o espírito empreendedor. Hoje, disponibilizamos através da conservação uma oferta diversificada de espécies. Uma clara aposta na inovação e modernização permitiu-nos captar novos públicos e aumentar o volume de exportações. Há mais de 1 século que marcamos Portugal e sentimos que ainda só agora estamos a começar. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. E agora vamos dar início ao primeiro painel dedicado ao tema. Now we will start the first panel on the trends of the food market. I would like to invite Mrs. Laura Rodrigues, Director of the program MSC in Portugal and Spain. I invite also the Tron Rismo, Director of the Norwegian Seafood Council in Portugal. Please, you can have a seat there. Duarte Torres, researcher at the Faculty of Nutrition and Food Sciences of the University of Porto. You can have a seat as well. Thank you. Daniel Silva, researcher of Green Collab, welcome too. And finally, Ondina Afonso, President of the Continent Producers Club and Director of the Quality and Research at MC Sonai. So we will start with Laura Rodrigues, who is going to do the first presentation. Good morning. Thank you very much for the invitation. The Secretary of State for Fisheries, Dr. Pesca, Alif, it's a pleasure for me to be here in this important event. My presentation will be in Portuguese, but I will speak in Spanish because Portuguese, as you can see, is very limited. I was saying that it is a pleasure on behalf of MSC to be in this important event. We thank very much this invitation. I'm going to speak about the trends of food, namely sustainability, as one of the main trends of food or nutrition that are already in the minds of the consumers and companies. It is not only a trend, but also a need that as a sector we should incorporate and accelerate as much as possible. For that, I would like to start with remembering that on the Oceans Conference held in June in Lisbon, where Portugal was one of the hosts of this conference, Antonio Guterres is the Secretary General of the United Nations. He said that the oceans are under an emergency situation
there are many factors that are threatening the good health of the oceans, and as international community, we will have to accelerate the efforts in order to face it. Within these main factors that we are threatening the health and the future of oceans and all the benefits that it brings, one of them is overfishing. In this conference, we presented the Sophia report that shows every year the condition of the health of fish in the world. Unfortunately, one of the conclusions of this study is very negative. Overfishing is increasing in the world. As you can see in this graph, at present, we estimate that 35% of the evaluated fishing is of the sea are overfished. During the 70s, were accounted for 10%. This trend is really going into a bad or negative direction. Not negative results we had, but also positive. There is now a good management of populations that they are recovering, and the majority of these populations, we already have healthy populations already, and we can see regional differences. The Secretary of State for Fishing in the Atlantic, most of the populations are under a good condition, and we can see that in the Pacific and the Atlantic are the majority. There are not overfishing, but we have cases, as in the Mediterranean, where the last data, 75% of the populations are still suffering overfishing. So big challenges, because the fishing sector or industry is a globalized industry, and the problems we have in the ocean then have consequence in others. So we also have to take into account that one of the data of this report, that FAO estimates that 98% of the populations that today we are overfished, we could recover in 2050 if we use a good management procedure. So governance of the oceans is key. These data, we also have to put them into a context with the changes that climate change are introducing, but also the demand of fish. The population is growing everywhere in the world. So recently we heard that we were already 8,000 million people, and this figure will continue to increase and will push the fishing resources. We also spoke about the importance of the sea, the blue foods, the elements of fishing, and the importance of blue products to feed this growing population. The blue food have high nutritional value. They have differences according to the species, but they have low carbon footprint. So for that, we should use this good management to generate more scientific information and to ensure that this blue food, being from fishing or aquaculture, will be managed in a sustainable way. And now I would like to present this data to increase the role of my organization in this context. We are an international organization that for 25 years we worked in order to meet this double need. On the one hand, to fight overfishing, and on the other hand, to ensure that sea resources will be available for future generations. For that, we have a certification program of sustainable fishing, a reference program worldwide, and also a seal or a stamp allowing the consumers to recognize that these fishing products come from a certified source. This seal is more and more present in Portugal. This tool is fundamental for the consumers.
After 25 years of work, 90% of the world catches are included in the MSC program, 60 million tons, and 600 fishing units in the world are working on the best practices long term. Once they are certified, they have to demonstrate that they are still complying with the standards and conditions, allowing excellent work. From the point of view of the markets, we also had big progresses, and this has to do with this trend of sustainability in food. Here you have data per volume. The main markets where fish is sold with the seal. The export markets for the Portuguese companies, where we have more volume sold with MSC. In the south of Europe, they are playing a very important role. France, the third country of volume sold with the seal, Spain and Portugal, and Italy. This is an invitation for those companies who are here today, who work with certified fish, knowing that you should know that is really valued in the north of Europe and now more and more in the south of Europe. We have little declines also because important northern fishing units had to suspend or interrupt their certification because they were not complying with the standards. I'm speaking of the North Atlantic. It is a case of lack of management affecting availability of fish with this blue seal. Focusing Portugal, we work for 10 years in Portugal already in collaboration with many of the companies that I see here today. Today we don't have any fish certified. We had the Portuguese sardine once. In 2010 we certified, then the scientific reports indicated that the stock started to decline and they had to suspend the certification. But we have good news because thanks to the joint work of the administration of fishers and scientists, the stock was able to recover and the Portuguese fleet is preparing the entry of a new evaluation, which is good news, which will be done together with the Spanish fleet. So this commitment with sustainability for two fleets who work together, the success is more ensured. So we hope to have soon good news. We also know that there are tuna fleets who are working certification and many other fleets who are interested for the program. From the point of view of markets, more than 60 companies have custodian network traceability for them to be able to sell blue seal fish. As said by Mr. Tahe, the exceptional quality of the Portuguese fish in other markets, the blue seal will bring an added value to this perception of quality that Portuguese fish has, positioning the Portuguese companies as leaders in sustainability, in addition to leaders in quality in other markets. And within Portugal, we already find more than 400 products with MSC blue seal, accounting for 50% of during the last year. The Portuguese companies are becoming more and more committed in offering the consumer fish with MSC blue seal, with sustainability commitment. What perceptions have the Portuguese consumers regarding these issues? I would like to share some data of study done in 23 countries, made in Portugal from February and March 22, with a sample of more than 800 people. Portuguese people are very
very highlighted in terms of consumption of fish. They really enjoy eating fish. It's a culture you have here, which is excellent, the gastronomy here, but it's starting to decline. At least it's what this study tells us. This taste for the consumption of fish, and this takes place in every country. It is a trend, actually. Portugal, out of the 23 countries under assessment, is a country where people are very concerned with the health of oceans. The main concern is sea contamination and overfishing. Since 2020, we saw that issues related with climate change increased. How climate change is affecting the oceans is what the consumers consider most. If they were optimistic or pessimistic regarding the future, and the figures are very similar. People are divided into thinking that there is a hope we will be able to revert the situation, or pessimistic, where things cannot be changed. In our organizations, we have to do a lot in order to show the consumers that things can be done, and at least regarding sustainable fishing, when we act, the oceans respond. What are the criteria that are of more importance or are more important? Health is the first one, with no doubt. Safety, that the product should be safe, fresh, the taste, of course, and the price and sustainability change. 2 years ago, sustainability was on the top, but now price is more important given the current situation. But finally, sustainability is really in the minds of people. But sometimes this is not translated into practice, as consumers say. Some data about the attitudes of the Portuguese consumers regarding sustainability. What we say that the consumer is changing habits. They are trying to look for a diet that will be in accordance with health. Now this segment of consumers who are named climatarians, the consumers that adapt their food consumption, thinking about what will impact less in the climate. What we have to consider as an organization is that now in Portugal, people who consume more fish are more or less at the same level with those who don't eat so much. 25% has reduced the eating of fish. People from 18 to 24 years of age are those who are declining in the consumption of fish. 40% have decreased the eating of fish in Portugal. This is not positive because we don't know why they are replacing fish. If it has to do with the fact that it's better for the environment, or they are choosing an alternative that is not so good for health and the environment. We have more data. I don't want to only say that 84% of the people questioned in Portugal want to have more sustainability information in the products. They are ready to give prevalence to the companies who are worried with sustainability, and recognition of MSC in Spain. 43% it has increased, namely the confidence figures, who are still very high regarding other countries. And to conclude, to say that we are working at MSC with many of the companies which bet on sustainable fishing, telling the consumers that sustainable fishing exists, responsible consumption exists. People don't have to stop eating fish if they wish to be more sustainable. We launch a good campaign on
the idea together on the same boat, saying that we are together, the industry, the consumers, the administration, the researchers, the scientific institutions, NGOs, working towards the same direction. And during the week, we will be communicating these messages, giving visibility to the companies who are committed. 22 companies in the campaign, in the retail sector, brands, and other type of institutional entities, associations of the industry, consumers, scientists, the media, who will also support. And I invite you to be informed about this campaign, to stay together and to collaborate in disclosing and working for sustainable fishing. Thank you. Thank you, Laura. Thank you very much. Let's now proceed with our presentation. I'd now like to ask Trond Rismo to deliver his presentation. He will present in English. Okay, thank you. Sorry, I have to speak English. Meu português é pouco, so I am studying it now. Peço desculpa, vou ter de fazer a minha apresentação em inglês. Talvez no próximo ano consiga fazer a minha apresentação em português. Muito obrigada pelo convite. O meu nome é Trond Rismo e eu sou diretor do Conselho Norueguês de Marisco e eu mudei-me para Portugal em outubro, portanto encontro-me aqui e espero aqui ficar nos próximos 3 a 5 anos no nosso escritório em Lisboa. Trata-se de uma organização de marketing, a agência para quem trabalho. Analisamos as tendências do mercado, as tendências do consumo, relacionadas com as atividades pesqueiras e a situação dos estoques de peixe. Fazemos marketing para o bacalhau da Noruega, juntamente com outras agências norueguesas, mas para mim a situação do bacalhau ou do setor é mais importante e neste momento estamos a iniciar uma nova campanha de Natal, portanto esperemos poder vê-la em breve na televisão e nas plataformas digitais a ser exibida. Fui convidado para este painel que se debruça sobre tendências. O Conselho de Marisco da Noruega, estamos presentes em mais de 20 países em todo o mundo. Fazemos bastantes inquéritos ao longo do ano, bastantes estudos para analisarmos aquilo que se passa em termos de consumo e avaliarmos as tendências. Duas das mega tendências que foram reveladas pelos nossos estudos é a sustentabilidade. Não é surpreendente, já é uma mega tendência há alguns anos e está a avançar lentamente, mas cada vez a tornar-se mais importante para os consumidores globalmente e dá-nos também um foco acrescido no ambiente, de rastreabilidade, embalamento, plástico, resíduos, transporte, logística, direitos humanos e por aí fora. Talvez isto seja um facto muito importante. Aquilo que tivemos, por exemplo, houve um verão muito quente em Portugal, agora estamos a iniciar aquilo que chamaríamos o inverno sujo na Europa, em que teremos de recorrer a energia produzida a carvão. A situação energética é complicada. Também existe uma guerra na Europa, como sabem. Vemos que as mega tendências que se focam nos efeitos a longo prazo são menos importantes para os consumidores, porque os consumidores estão neste momento preocupados com a economia. Será que teremos dinheiro suficiente para abastecer
e sustentar as nossas famílias. Portanto, a questão da sustentabilidade tem sido afetada por este cenário. Outra mega tendência é a conveniência, já há alguns anos que é uma tendência. Trata-se da busca da harmonia perfeita e entre algo simples que não perca a sua qualidade e pelo menos a atração de preço. Isto também, o desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, o local da exposição, isso trata-se de um facto de conveniência, por exemplo, exposições B2B, online, não temos de viajar. Apesar de, na minha opinião, devermos realmente fazer estes eventos presencialmente, porque todos estamos cansados um pouco dos encontros via Teams. Esperemos que conseguirmos incluir as exposições físicas. Sustentabilidade. Sabemos, a partir de várias fontes, incluindo as nossas, que está a tornar-se cada vez mais importante na mente dos consumidores. Os nossos relatórios apontam que os consumidores estão cada vez mais preocupados com o ambiente, especialmente durante a pandemia. Os consumidores, mas também as empresas, tornaram-se mais razão por trás disto, deste crescimento rápido desta tendência. Se analisarmos a sustentabilidade, qual é o conceito de sustentabilidade na mente do consumidor? Está maioritariamente associado ao ambiente e o aspecto relacionado com as questões ambientais. Não é tanto uma noção dos assuntos económicos e sociais, trata-se de uma combinação. Na mente dos consumidores, a sustentabilidade ambiental é a maior de todas, a que tem mais peso entre estes três fatores. Quando falamos então acerca de sustentabilidade de uma forma simples, é isto que emerge. Vemos que existe um fosso entre a compreensão que os consumidores fazem da sustentabilidade e aquilo que a sustentabilidade de facto envolve. Vimos nas apresentações que as questões reais da sustentabilidade são muito mais sérias e profundas que aquelas que existem nas mentes dos consumidores. Nos nossos estudos verificamos que o termo cadeia de valor eticamente sólida torna-se relevante, nomeadamente quando se trata de marisco. Gostaria então de mostrar aquilo que os consumidores europeus associam à sustentabilidade. A cadeia de valor eticamente sólida é mais importante neste momento. Trata-se de pescas éticas, de processamento, transporte, regulação de cotas sobre pesca, antibióticos, medicamentos, etc. Is less aware of this ethical sound value chain when we talk about sustainability. The second one of the consumers are associating these two, let's say, big boxes of what is sustainability. The last one is what we call positives. Sustainability is also linked to good quality and good food. So many consumers, when we talk that we want sustainable seafood, we actually mean that we want high quality seafood. And if you see Portugal, almost the entire Europe, we are close to 100% when we box these kind of themes regarding sustainability. But we also see that there are differences between age group. The young consumers are more into the environmental issues, the gentle on nature, no pollution, high quality products, while the older ones
from 35 and up are more of the ethical fishing and catching methods. And I'm sorry I put a 50-year-old man in a wheelchair. That was not my intention, but it's just an illustration. The other trend I'm going to talk a little bit about is convenience, as I mentioned earlier. Convenience basically is easy to get, easy to prepare, and good price. And convenience is important when it comes to product format as well. For example, we can buy a frozen package of salmon fillets, skin and boneless, in a shop close to where I work or where I live, compared to going to a fishmonger, seeing a whole salmon, getting fillets, and so it's, for me, the first one is more convenient than the second one. And we see that the trends is that even though close to home or work for the shop is the most important finding for us, easy to prepare is also growing. And for me, which is in the bacalhau sector, this is an issue because bacalhau is probably not considered a convenient product. And within the convenience is also the growing of e-commerce. Today, e-commerce accounts for nearly 28% of grocery sales globally. This is twice as much as we estimated in 2015. And the pandemic actually meant that e-commerce was 2 years ahead of the forecast of the growing of e-commerce. And the rise of e-commerce and online business has seen many questions regarding traditional stores and supermarket and local grocery stores, but these concepts are not giving up, and we see that the traditional stores now move into online and e-commerce, and we get a combination of traditional and online stores. And we also see the opposite, that traditional former online stores like Alibaba or some of the takeaway stores now are opening physical stores because we see that people still want to touch and see and feel the products. But this is also growing, and it's growing faster than we appreciated before the pandemic. But I have to go into a little bit into the situation for the bacalhau right now. So the last few minutes, and I'm sorry if I'm speaking too long. For the export numbers, or the import numbers into Portugal, looks good this year. We are, from Norway, we have exported around 40,000 ton product weights. We are 7% ahead of in volume compared to last year, and 36% ahead in value. So the numbers look good. And we also see that the Icelandic cod is going a little bit down, but that is not due to any lack of demand in Portugal. It's basically more the change in product flows in Europe. More fresh and frozen fillets are going to big countries like UK and France and USA. But my big concern is, due to the situation that we have now, the prices for everything and also bacalhau is increasing. Our service, our analysis shows us that bacalhau for the dried codfish has increased by €2 since the beginning of this year. And this is in the same period where the inflation is growing rapidly, and the economic situation is not looking good. So for the Portuguese basic shopping baskets, it's getting more expensive and less varied. Families are buying 5% less in quantity now than they did before, and the items in the basket are decreasing. Before the pandemic, the average shopping basket had 35 items. Now they have 32. So we see that even though the big mega trends are coming,
the situation that we are now, the trends that we are seeing right now, we have to take quite seriously. For the bacalhau, we see year-to-date numbers in cash and carry and food stores are going down. Cash and carry is basically more or less on the same level, but down 3%. But in the food stores, we see that sales of bacalhau is going down 15%. And it's a big category. And if we just relate it to number, that is 3.2 million kilos less consumed this year compared to last year. So I'll end my presentation by saying, what do the Seafood Council try to do with this situation? Like I said, we are starting the Christmas campaign today, and we will focus on consumption of bacalhau, linked to Norway for sure, because it's my job. But we will focus on inspiration and enjoyment to keep the consumers within the bacalhau sector. So I got a little bit promotion for me and my work as well. Thank you so much for your attention. Thank you, Tom. Obrigada. Chamava então agora para fazer a sua apresentação o Duarte Torres, por favor. Obrigada, Duarte. Muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui presente e partilhar um pouco o conhecimento que trago sobre este tema. De facto, starting by introducing myself, I work in the Faculty of Science of Nutrition and Food in Porto. I was born in Viana do Castelo. My family is also a family of fisheries. I was born between vessels, nets, and seagulls. This subject is really dear to me. Regarding the market trends, my presentation will speak a little bit about human population, evolution of demand, speaking a little about catch and aquaculture, the trends, new opportunities, and also to speak about biodiversity, new trends of fish, and what are the reserves we know on oceans, and some conclusions. The fish is a sort of food that is part of the food recommendations in Portugal. We studied the cycle of food when we were at school. And this contains a section dedicated to the consumption of fish. So it is something that is recommended. A regular intake should take place in Portugal. It's what in Portugal they recommend. The consumption of fish is associated with a decline in the risk of heart diseases associated with the improvement of the neurodevelopment, namely in early stages of life, our life as a fetus until the development, neurological development in first infanthood, where neurodevelopment is more accelerated during this early stage of life. And so fish is demonstrated as something to be recommended that brings benefits in declining the risks of this problems. It is true that fish is not the same. It's a source of protein in our food diet, but it is also a unique source of unsaturated, polysaturated fatty acids, omega-3, we cannot find, we could not find anywhere but in fish.
e um metabolismo because próprio que os fish tornam de facto únicos has nesse a aspecto specific nutricional. metabolism, E portanto o pescado making them unique. é algo que, So fish is as something populações humanas that procuram. human E nós populations look vemos for. So we see que já foi falado hoje we sobre o spoke aumento da about população the humana. increase of the human Atingimos population. os We 8 mil reached milhões 8,000 por estes million dias e inhabitants, expectavelmente and iremos we atingir will valor entre certainly 9 a 10 mil reach milhões até 9 to 2050. A 10,000 velocidade de million until crescimento está a 2050. diminuir, mas nós The continuamos a aumentar e muito. development rate is declining, Portanto, but hoje we teremos increase mais a de lot. 183 So we mil, will 183 mil pessoas para jantar. 183,000 people for dinner. So we will cozinhar have mais to cook alimentos desta more gente. food for Também these é verdade people. que, It is true apesar de todo that este despite período conturbado que this vivemos, period of pós-pandemia, turmoil todas as after the ameaças pandemic, all the threats, políticas e também there are económicas policies, que daí advêm, economic policies that apesar arise disso, from it. é expectável But que a despite classe média that, mundial, à we escala can global, expect the world venha a population aumentar e to venha a aumentar increase muito, ou seja, a o rendimento lot. das pessoas The a income nível of global, a nível do people nosso planeta, globally, principalmente este crescimento acelerado given this accelerated em growth, países como which países take da place Ásia, do even Sudeste more in Asiático, Asia países africanos, and African countries, sul-americanos, or South esta classe média, American countries, this esta middle classe média vai class aumentar will e increase, pensa-se que vai and we atingir cerca think de 5 they mil will milhões reach em 2030. Ou 10,000 seja, temos aqui million in dois fatores importantes, 2030. aumento So we da have população two global important e factors, the também increase aumento of do the seu poder de global compra. population O que and the normalmente increase in acontece the quando há um aumento purchasing do poder de power. compra What é que happens when people have as an populações increase in procuram, as their pessoas procuram purchasing power? produtos People de look origem for animal. O consumo de animal produtos de origem origin animal products. e So the aumenta consumption of these porque products são increase associados também because a um maior bem-estar, they um are melhor estado nutricional, associated to e a isso better é well-being, também a good algo nutritional que é condition. uma tendência So que se this tem is a observado. trend that we Reparem have que tenho been observado o seeing. consumo de várias fontes There are, animais, there is the curiosamente, consumption carne, of several animal source carne, products, portanto, de bovinos tem vindo a estabilizar e cow, mesmo a diminuir, mas tendo como base 1960, nós vemos que o aumento compared to the 60s, de we frango realized aumentou the cerca de increase of 5 vezes a nível chicken mundial, o increased consumo 5 times de peixe worldwide. e de And the porco same, aumentou cerca de 2 vezes and a nível twice mundial in e the pork expectavelmente meat vai and continuar fish. a aumentar. This will continue Esse to aumento não increase, vai of ser course. This igual increase em todos will os, not be the same, não vai ser, digamos, homogéneo em todas as partes do globo, They mas will not be homogeneous há everywhere in the globe. em que, We will devido ao have aumento populacional, areas ao aumento do nível given económico the dessas increase in the populações, population, vai-se observar, we will estima-se que see, se observe or we estimate that we will aumento have an muito increase. mais pronunciado e, como já foi dito aqui, em And in 2050, 2050, pensa-se que a procura vai people ser o think dobro that da que demand é will atualmente. Portanto, double. a questão não me parece que a questão da procura Demand, seja algo, in my seja opinion, um problema para a indústria is do not pescado, a ou seja, problem a to the tendência é fish exatamente industry. The que trend continue a is for aumentar. it to continue to increase. Em termos daquilo que é, de As onde é que far vem este as pescado, the origin of fish is que é concerned, consumido, o que nós vemos é que what we see há alguns anos, há cerca de meia dúzia de anos, for 6 os years, produtos do mar, da aquacultura, approximately, the sea and aquaculture ultrapassaram products em termos, exceeded digamos, quantitativos, in aquilo que são quantitative as capturas também a what nível are global. global Ou seja, catches. neste In other momento, se nós words, olharmos para if we look aquilo que é to what aquilo que é oferecido is à escala offered global em termos de globally pescado, in terms of nós, fish, digamos, de produtos de mar e pescado, nós sea vemos que products and fish, we a realize, we aquacultura já see é, that representa aquaculture aqui accounts for já uma already fração já a superior significant àquilo que share. é, o que é pescado. Portugal, o que é capturar? Portugal não acompanha esta tendência a does nível not global. follow this global trend. A aquacultura representa ainda um Aquaculture pequeno
uma pequena fatia daquilo que é, a small produzido em slice Portugal, of what ou is capturado. produced in Portugal. Estes dados são 2018, These data os números podem não ser exatamente for já estes, mas ainda 2018. temos uma Maybe the baixa figures representação have changed, daquilo que é a aquacultura, but we e have a low as representation of capturas continuam a ser o aquaculture, nosso and principal catches are produto. Ou now seja, o que é que our aconteceu main em product. termos What happened digamos, de tendências in neste período terms of pós-pandémico? Já trends foram aqui during this faladas post-pandemic period? várias, We have mentioned e estas que eu trago quite a aqui few, também vêm confirmar and aquilo que these também já foi dito ones will pelos oradores confirm anteriores. what previous De speakers facto, have said. aumento do In consumo fact, doméstico an de produtos increase pré-embalados. in As the home pessoas consumption of passaram a cozinhar mais em casa e não foi só pão food. que começaram People a fazer, started também to começaram a cook fazer more outras at coisas. home, not only bread O pescado and fish. foi também, ou Was seja, also, a confecção de pescado well, the cooking of foi também fish algo was also something que acabou, that, é uma tendência que that acabou is por a ficar, trend principalmente este remains aumento do consumo today, doméstico and de produtos this de peixe increase pré-embalados, de produtos de conveniência, consumption como of já foi dito fish aqui. and O convenience aumento de vendas products. online para The consumidores finais, ou increase seja, vemos of também este online movimento, vemos foods também for online esta tendência consumers. que There is also this a trend. compra online, muitas vezes The online utilizando purchase, circuitos mais using curtos, shorter através de cooperativas, circuits de pescadores, through etc., cooperatives of fishermen and so que forth. traz aqui That brings também uma also, tendência. which has Uma become maior also a valorização trend, de produtos regionais, regional locais e de products, costa, ou seja, local and uma coastal procura de uma products maior, were de uma valid. maior identificação e de uma maior confiança no produto. People started E to também trust aqui more in these esta products. desconfiança, This lack of ou a trust, perda um pouco esta perda de confiança neste período pós-Covid nos during this consumidores, aumenta também a post-COVID procura period also por increases produtos the mais, demand portanto, of pela rastreabilidade, pela of transparência products em termos and de rotulagem, em termos transparency de and práticas traceability de in produção. terms Digamos, of production procura que practices. quem lhes vende comunique todas estes The selling atributos entities que should conferem estas convey propriedades these aos alimentos. attributes. Portanto, o aumento de cota de Of mercado de these peixe e mariscos com features. The certificação de pesca increase of the sustentável, ou market seja, também já share foi aqui referido, of fish quer no and retalho, quer na restauração, seafood, e também esta with aproximação certification of sustainable daquilo que é a fishing comunicação do produto in retail and restaurants. e a comunicação do produto, So there is a da origem need do to produto, das communicate pessoas que the estão por origin trás of do the produto, das product, pessoas que people who are produzem, behind the das pessoas que product, pescam, the esta people who aproximação produce, the entre people o who consumidor fish, e this approximation between the consumers and these stories that we can tell about the food and fish is something that should be understood. Também uma das questões que está a surgir e que nós temos vindo a assistir também, quer nas prateleiras dos nossos supermercados, quer naquilo que é a agenda de investimentos de alguns fundos, quer também em termos de procura do consumidor, nós vemos que neste momento há um nicho que ainda não está estabelecido, ainda tem muitas provas para dar, mas que é os produtos miméticos do pescado. E nós já vemos nas nossas prateleiras este tipo de produtos. Este é preparado mimético da tuna, Preparation of tuna that has no tuna at all. É à base de proteína vegetal, de ervilha, based on vegetable etc. protein é preparado and gluten. à base It is a e que meal está-se também a figurar como uma tendência e que atinge, digamos, níveis de perfeição muito elevados. Is becoming very perfect. Do marisco, mimético de pescado, vemos aqui alguns exemplos, desde o camarão até ao salmão, aqui alguns nuggets, filetes, etc. E esta tendência verifica-se também a nível do investimento, ou seja, reparem que o investimento à escala global at global level, the investment has been increasing in this type of neste tipo de empresas, as empresas que desenvolvem produtos miméticos, vemos aqui um aumento do investimento. O aumento foi maior em 2021. Vemos aqui o número de empresas também aumentar, quer empresas baseadas no desenvolvimento de miméticos à base de plantas, ou seja, utilizando como matéria-prima as plantas, quer também
cultivo de células cultivation de of peixe e o desenvolvimento fish de cells de and the produtos development similares, of similar miméticos de products, peixe, quer também a técnicas de and fermentação, also techniques utilizando of outro tipo de fermentation tecnologia. using another type of Que technology podemos that depois we discutir, can then se for de vosso interesse. discuss if A it's Europa, of curiosamente, your quer a interest. Europa, quer o Norte da América, a Europe and América do North Norte, America apresentam-se como os America principais locais, are the os main locais onde este setor locations where está this mais dinâmico. industry is more dynamic. Por último, queria falar um pouco Finally, sobre I would a like questão to speak das fronteiras do planeta e about daquilo que se the conhece sobre borders as of the fronteiras do planeta. planet and about what we Nós already know about the vemos borders que of the planet. este é We um see quadro de ação that is proposto an action pelo map Centro de Resiliência proposed de Estocolmo, by que foi o the mesmo centro de Stockholm investigação Resilience que Center, identificou, por the exemplo, o research buraco na camada de center ozono, that e é identified the centro hole que in tem the ozone feito layer. várias avaliações They sobre o have estado been doing de várias several dimensões do assessments nosso and planeta, aquilo que evaluations eles about chamam the as planet, what they fronteiras call planetárias. the planet E frontiers estabelece or cerca de 9 borders. fronteiras. They have 9 As borders: alterações climate climáticas, change, as novas entidades, ou new seja, entities, questões relacionadas com a poluição, issues related to o buraco do pollution, the a ozone poluição atmosférica, a hole, acidificação dos oceanos, aqui a atmosphere disrupção pollution, de ciclos relacionados oceans com pollution, o fósforo e o cycles azoto, que tem with sobretudo a ver com a phosphorus utilização and de fertilizantes, nitrogen, o uso de água the doce, use a alteração of dos spring water, sistemas the change of agrícolas e da utilização agricultural do solo. system and E use of também the soil, aqui, and also, deixei por último, porque é o que me interessa focar finally, aqui, as questões da the issues integridade da related to biodiversidade. integrity E of o que nós biodiversity, vemos or aqui biodiversity vermelho integrity. What we é see que here in significa red que pela avaliação means que é that, feita, according to the nós evaluation já made, ultrapassamos we already aquilo que exceed digamos, a what área de atuação is the segura action naquilo que diz respeito à safe perda de area biodiversidade. regarding the loss E a of perda de biodiversity. biodiversidade The loss of é algo biodiversity que is ameaça something não só that is a o nosso threat sistema alimentar, to ameaça our também a sustentabilidade das pescas a longo prazo e fisheries ameaça at também a long term, capacidade and the que o capacity oceano that tem the ocean de has prestar os seus to serviços provide ecossistémicos, their como absorver muito ecosystemic daquilo que são os services inputs, to observe humanos human e a inputs and poluição marinha. sea pollution. Este estudo publicado em This study 2021 published na in revista Nature mostra de 2021 facto in the magazine faz uma Nature avaliação makes an desta evaluation situação of this e também propõe situation and algumas proposes medidas no some sentido measures in order de to mitigar e de mitigate reverter and e de to regenerar este change and regenerate the oceans. o que estes autores propõem é The que authors propose os resultados suportam that acordo the para movimento results should emergente com vista à support an proteção de pelo agreement menos for the emerging 30% movement da área dos oceanos até 2030. in order to make a Curiosamente, protection of at least 30% of the oceans by 2030. Deste Following estudo e this deste study conjunto de and resultados que têm following vindo a ser these publicados, a posição do Conselho outcomes, Europeu na the position próxima of the European Convenção para a Council Biodiversidade during the das next Nações Convention Unidas, for the Biodiversity of the United Nations, the COP no Canadá, taking place in o Canada Conselho in Europeu December. incluirá na The agenda European Council exatamente will estes include in pontos, the ou seja, agenda these propõe items. They levar para propose cima da mesa, para a mesa das to negociações, bring to uma discussion posição global que a é global conservar position efetivamente pelo to menos preserve 30% at da least terra e pelo menos 30% of 30% the dos earth and at oceanos, least assim 30% como of restaurar oceans, 3 mil to milhões de restore hectares 3,000 million acres ecossistemas oceânicos of degradados. oceanic degraded projeto ecosystems. muito interessante There is a very interesting project que foi premiado that recentemente was de uma really iniciativa portuguesa que tem a ver exatamente com esta regeneração, a que é no fundo Portuguese semear initiative florestas de related algas to em áreas regeneration oceânicas, with algae. que são exatamente este tipo de This iniciativas type of que pretendem esta initiatives regeneração aim to deste tipo regenerate this type de ecossistemas. of ecosystems. Para concluir, estima-se que então que duplica a procura por peixe e pescado até 2050. A aquacultura tem vindo a substituir a estabilização ou diminuição das capturas desde meados dos anos 90. Este período pós-Covid é marcado por alguma perda de confiança do consumidor e uma valorização cada vez maior daquilo que é local, da transparência, da rastreabilidade e da certificação sustentável. E observa-se um crescimento acentuado
an increase investment in companies that produce fish, a preservação da biodiversidade e ecossistemas oceânicos and the resulting sustainability of fishing at long term will only be possible with the creation of reserves in an approximate amount of 30% of oceans by 2030. Thank you very much for your attention, and I am available for questions. Thank you, Duarte. Now, please, Daniel, could you please make your presentation now? Please make an effort to be short because we already exceeded our time. Olá, muito obrigado. Good morning. Thank you very much. My name is Daniel Silva, and on behalf of Brincolab, I will present to you some new opportunities. The context is very simple, and all of us are somehow aware we've already exceeded the barrier of 50,000 tons of CO2 emission. This happened a while ago. In reality, what's been happening is far worse than this, and obviously it will lead to an increase in global temperature. So we're all already aware of this context. Duarte just mentioned before an increase in population. We've been listening to how we've exceeded 8,000 millions, and China has reached its peak, and now India is the world's most populated country. Besides that, we've been witnessing a series of extreme phenomena, from floods to drought to de-icing in the poles. And in addition to that, there is overabundance in some parts and scarcity in other parts of the planet. And given all this context, the fact is that considering food systems are already responsible for 1/3 of the emission of CO2 gases in all the food chain. Just to give you an idea, the opportunity that we have in terms of what matters, in reality, the basic food products end up, according to these very interesting studies, end up having a much more reduced impact in comparison with animal products. So the most sustainable products are those which end up allowing a more efficient and better nutritional value. Besides that, there is also a report, a very interesting one, from the consulting group, which shows that individually, when we go shopping, small actions such as awareness raising and adopting new habits will have a positive impact on the planet, but mostly the industry direct investment will have an even stronger impact. Just to have some figures in mind, this study points out that there is an investment of 1 trillion, which ends up 4.4 billion of tons equivalent in CO2, which will not reach the atmosphere. So this is our context. And then we have seaweed. This is nothing new or revolutionary. Fortunately, seaweed have a unique value for the industry and for the planet. What I would like to highlight simply is that seaweed
have had a role in the industry in terms of being tested and experimented with, not only as a food, condiment, ingredient, and even a food supplement. Society nowadays is more and more susceptible to its consumption. It's the truth that micro and macro seaweed are part of our reality and lifestyle. My question is, there is a recognition of seaweeds in terms of their benefits on health? But seaweed consumption goes back to several millennia ago, before Christ, so many years ago. In Europe, for example, 400 years ago, seaweed was consumed. In terms of macro seaweed, there is an evolution which is very close to coastal European peoples, contributing to its sustenance and development. So northern people and even Mediterranean people and Portuguese and micro seaweed have a very different evolution. They were introduced in the second half of the 20th century in Europe, still with a very discrete, reserved evolution, especially some micro seaweeds like spirulina and so on. Not only in the past seaweed had its relevance. This report, this study on the issues of production systems shows that seaweed, mostly micro seaweed more than macro, will have a fundamental role in mitigating future risks, not only for the climate, but for biologically issues in terms of producing food and also vegetable and animal food production. As I was saying before, seaweed on their own speak for themselves. So on the left-hand side, we have micro seaweed, on the right-hand side, macro. As I mentioned before, micro vegetables present themselves as such in terms of their protein content, from 30 to 40%, so they're very rich in fiber as well, in minerals, in vitamins, B12, iron, and so on. They have highly interesting composts, namely chlorophyll from a pharmacological point of view. On the other hand, macro seaweeds are also very interesting from a protein point of view. They're also rich in fiber, low fat content, rich in iodium, chromium, and other components, namely fucosantina, chlorophyll. And the truth is that the Portuguese market is increasingly open, and this is a fortunate fact. I'm very pleased to see that. It's also pleasing to know that my dear friends are more and more joining this trend and adopting this trend with a range of products. The truth is that we can find some products in the market I would highlight. So, for example, supplements, but also biscuits, risotto, ready-to-eat food, and so on. I would highlight two products. The first one, Paladin, which was made in partnership of a reference macroalga producer, and also Santiago cheese, the cheese range made from a micro seaweed. This one is composed by some of this, two of them microalgae, and
two of them, you might be aware of them. They also have two ranges in terms of food. Microalgae works with a range of micro seaweed from spirulina to chlorella, offering products with different products, including capsules, pills, as food supplements, but also Alga Plus offering macro seaweed, fresh, dehydrated, in flakes, and also in the logic of a compost product, you can taste also in canned products or even honey or other products. Finally, I would also like to mention that there is a collaborative lab devoted to the macro and micro seaweed universe. And because the theme is seaweed and the topic of food, so this is a group exclusively devoted to this food algae, which I'm part of, and its main goal is to develop prototypes of food based on macro and micro seaweed, and also meat and fish analogues, functional beverages, and fortified foods. We have 4 small burgers. These are the first results of our experiments, the first meat analogues made from seaweed. Thank you very much. Thank you. Thank you, Danielle. Now I would like to ask Ondina to give her presentation. Thank you very much to conclude our first panel. Obrigada. Bom dia a todos. Thank you, everyone. Thank you for the invitation to the Ministry of Agriculture and Doca Pesca. I will try not to repeat what has already been said. It will make my task even easier, because many things have already been said, so I will shorten my time. When we speak about market trends, we may have as baseline that consumers or clients will always have 2 assumptions, taste and price. We cannot consider otherwise. Food means pleasure, so they will try to also buy at the best price, lowest price. When we speak about trends, we can include 3 dimensions. You will understand that there is an alignment between several evaluations. When we speak about change, we are speaking about sustainability. Once again, how brands can meet the expectations. Consumers want more and more. Brands should make their lives easier, making them to have sustainable choices and to have a clear message. I have in the English market, 49% of consumers believe that their choices will impact the environment. It is something that happens in Portugal as well. And French consumers, 41% have already stopped buying bottled water because they believe this have some impact in the environment. Some examples of brands have already meeting these standards. The market is not stopped. You as businessmen, you know we are all working towards better choices. I also have some examples outside the industry because it is also important for us to do benchmark, for us to realize what other companies do. The issue of the social component. Chocolate says this is not associated with child slavery. A communication
of an ice cream telling or giving a boost, saving the world, and also obviously certification, the MSC and Global Gap, helping also consumers to do better choices. So to be a guarantee that we have good practices in the supply chain. We mentioned the issue of nutrition. The European Commission itself has or integrated the 3 pillars of sustainability: environment, economy, and the social, and also the nutritional part. So therefore, there is a new type of data. This consortium incorporated years ago the Lancet Commission, a group of scientists connected with the medical and science sectors, decided to build this consortium. They redesign the wheel of nutrition or food, where half of the dish should include vegetables and a very small slice with all the animal proteins, fish, meat and eggs. This is a new opportunity for the sector, for us to be able to communicate the benefits of fish consumption. In terms of recommendation, this consortium says that our consumption of animal protein can be from 0 and 350 grams a week. So they include the vegetarians in a report where this is included, and also flexible diets. Many people choose a meal made up of vegetables, a vegetarian meal, so to say, and then the animal protein sector is being attacked, so we will have to make a communication based on science and also providing the benefits of the consumption of fish. Some changes here as well. It is very interesting to realize that there is a big slice of plant-based products. We have spoken about the consumption of ingredients, and Coca-Cola says that they have replaced the chemical sweetener with stevia, which is a plant, telling that they are considering these plant-based things. We have spoken about the biodegradable packages, almonds with a sachet of mayonnaise that is biodegradable, and then products of animal origin sector saying that they also have a negative carbon footprint, telling the consumers that they follow good practices. In Portugal, this starts to have a good this demand of food that prove they comply with sustainability is also being appreciated. When we speak about diets, I would like to also give you a compliment to what has already been said. More and more consumers will have or want their diets to be customized to their profiles. I was hearing a mad woman, so to say, but she was a visionary. Some years ago, a Finn lady said she was prepared to share her blood bulletin with the supermarket. Well, okay, I said at that time, so that the offer of this supermarket would be tailor-made to her profile. If the person had hypertension or diabetes, to me it was crazy at that time, but more and more today, this tailor-made diet starts to be fashionable. I would like to share with you that some countries say they are interested in having a nutritional profile of their food related to their
DNA history, some solutions already on the market. Nestle in Japan with a tea that was produced based on the DNA of certain consumers. The impression 3D with some tailor-made proteins according to the profile of the consumer, and other solutions, an oven to make a connection between the Finnish lady with the ones who produce tailor-made diets to their needs. And also, I spoke about the 3D printing. Microsoft is developing a glass prototype that make an evaluation on time about the nutritional profile and calorie intake. A hamburger that says normally a hamburger has X calories, helping people to choose. These trends are trends that we are having today. High-tech technology in production, how that influences the trends. We are speaking about data here, sharing of data, looking for data, and managing of data. We spoke about climate change. I will not take long. This high-tech will allow more sustainable production and also to share how the production is made. Let's imagine layers of information. There will be a layer where consumers will want to have access to the supply chain for them to know how exactly the product was produced. And also agriculture. We already have research on this, the use of seawater in the production of agro-products, and also the issue of the more resilient varieties, drafts called the genomic. This is under discussion today, the use of new technologies related to biotechnology, at what point they can help to change negative things, to have online and offline potential for tourism that can also be explored. People want to know more and more, test what they are consuming. Finally, many consumers are already available to accept synthetic ingredients as opposed to natural ingredients via sustainability. The palm oil is a subject today, if it's sustainable or not. Vanille, to see if it's not sustainable, there are already ones produced in a lab to replace the original ingredient. And the last slide may be very important. Maybe you already know the European Commission. I had an opportunity to participate in a working group working on the revision of the selling standards for aquaculture, where they will include sustainability criteria. They expect that by the end of the day, companies, in this case retail as well, will how, be it in free service or over the counter, traffic light system for people to make better choices or more sustainable choices. We will have to be attentive to what the European Commission is going to share during the next months. Thank you. Agradeço a todos. Muito obrigada. Nós vamos fazer agora uma pausa para coffee break. I'd like to thank all of you. We will now take a short coffee break and we will be back in a few minutes for the second panel. Thank you.
que toca ao presente, é importante conhecer o nosso passado e saber que o mar esteve sempre lá. Confiança inabalável. Porque ao nosso lado temos sempre mar e sonhos infinitos. Faz parte deste presente e cria o amanhã connosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. É a partir do nosso mar português que criamos valor com impacto global. O nosso clima, localização e riqueza das nossas águas dão origem a um pescado com sabor autêntico. Os nossos pescadores, com saber e mestria acumulado ao longo de séculos, realizam uma pesca que procura garantir a sustentabilidade dos ecossistemas. E a nossa indústria, com um espírito resiliente e empreendedor, leva o pescado aos 4 cantos do mundo. É deste mar que cuidamos e respeitamos que a melhor gastronomia portuguesa e internacional se abastece diariamente. Faz parte deste presente e cria o amanhã connosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. Não basta ter o melhor peixe do mundo. É preciso saber como conservar a sua riqueza nutricional. E Portugal tem as melhores empresas de congelação, seca e transformação de pescado. Empresas que incorporam as aprendizagens do passado e continuam a desbravar novos caminhos. Estamos presentes nos mercados nacionais e internacionais, sempre com um produto de valor acrescentado e inovador. Sim, temos a melhor matéria-prima do mundo, mas também a sabemos trabalhar como ninguém. Faz parte deste presente e cria o amanhã connosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. Os nossos estaleiros desempenham um papel muito importante na economia. A indústria da construção e reparação naval emprega milhares de pessoas e impacta um vasto ecossistema empresarial. Também as nossas marinas e portos de recreio são uma parte importante da nossa ligação ao mar e da economia azul. Para além de atraírem e potenciarem o turismo náutico nacional e internacional,
criam postos de trabalho e dinamizam as suas comunidades locais. Continuamos a construir a nossa identidade, sempre com os melhores profissionais e o espírito empreendedor e inovador que nos caracteriza. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. A população está a crescer e estima-se que em 3 décadas sejam precisos mais 70% de alimentos para suprir as suas necessidades. A aquacultura sustentável é uma resposta eficaz a esta procura. E Portugal, com centenas de quilómetros de costa, tem as condições perfeitas e uma indústria com potencial enorme de crescimento. De um modo equilibrado, aproveitamos as nossas águas marinhas e doces para criarmos os melhores peixes com sabores autênticos. Asseguramos a saúde animal, a segurança alimentar, a qualidade da água e a proteção ambiental, sempre com o máximo respeito pela natureza. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. A indústria conserveira é um dos setores mais tradicionais da economia portuguesa. Resistente e resiliente, soube como sobreviver e crescer. Temos mais de 1 século de aprendizagens, o peixe com o sabor mais autêntico, as melhores técnicas de conservação e o espírito empreendedor. Hoje, disponibilizamos através da conservação uma oferta diversificada de espécies. Uma clara aposta na inovação e modernização permitiu-nos captar novos públicos e aumentar o volume de exportações. Há mais de 1 século que marcamos Portugal e sentimos que ainda só agora estamos a começar. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. A Doca Pesca, sediada em Lisboa, é uma empresa do setor empresarial do Estado português. Gere todos os portos de pesca em Portugal continental, que integram 24 lotas e 36 postos de apoio à primeira venda de pescado. Um dos seus objetivos estratégicos é a valorização do pescado transacionado nas lotas portuguesas, através da etiqueta CCL, comprovativo de compra em lota, que identifica nos pontos de venda o pescado fresco capturado na costa portuguesa por embarcações nacionais, representando menores consumos energéticos associados à sua captura. Por ser transacionado em lota, significa também que as regras de rastreabilidade, cotas e tamanhos mínimos foram cumpridas, disponibilizando ao consumidor final a informação da arte de pesca e zona de captura, permitindo assim uma compra consciente e responsável. As embarcações da frota de pesca nacional descarregam nas lotas do continente uma grande diversidade de espécies de pescado. Sendo essencialmente uma pesca de proximidade e sustentável, o pescado é descarregado nas lotas poucas horas após a captura, garantindo assim um elevado grau de frescura. Desde 2017, a Doca Pesca tem procedido à certificação do seu sistema de segurança alimentar, através do referencial ISO 22000. Nas suas lotas, através do leilão presencial ou do sistema de leilão online, são transacionadas cerca de 120 mil toneladas de pescado por ano, correspondentes a cerca de 200 milhões de euros. Está em curso a implementação de novos sistemas de venda mais inteligentes que irão conferir inovação ao processo.
Nas lotas nacionais, o pescado capturado é submetido ao controlo higiosanitário, à verificação dos tamanhos mínimos e grau de frescura antes de ser colocado no leilão de primeira venda. Para além das 24 lotas do continente português com número de controlo veterinário, a Doca Pesca possui também outras infraestruturas e serviços, como os mercados de segunda venda e os armazéns de aprestos de pesca e de comerciantes. A Doca Pesca presta também outros serviços à frota nacional, nomeadamente na cadeia de frio, através do fornecimento de gelo a embarcações, essencial à manutenção da frescura e qualidade do pescado. Através do seu plano de investimentos, a empresa aplica cerca de 6 milhões de euros por ano na melhoria das condições de trabalho e de segurança dos operadores de todos os portos de Portugal continental. A Doca Pesca é uma empresa ao serviço do setor da pesca, disponível para cooperar com todos os intervenientes da fileira, desde a produção à transformação e comercialização do pescado, contribuindo para um setor moderno e dinâmico. Em território nacional, a Doca Pesca tem vindo a desenvolver várias ações de promoção do pescado, em associação ao CCL, comprovativo de compra em lota, e em articulação com os municípios e as organizações do setor, nomeadamente através da campanha da cavala e da campanha do carapau, com o objetivo de valorizar duas das espécies mais abundantes na costa portuguesa e com baixo valor comercial. No âmbito dos seus projetos, a Doca Pesca tem apoiado também a criação de uma rede nacional de circuitos comerciais curtos, os cabazes de pescado. Em 2014, a Doca Pesca assumiu as funções de autoridade portuária nos portos de pesca, bem como nas marinas e portos de recreio sob sua jurisdição. Existem 14 infraestruturas dedicadas à náutica de recreio na área administrada pela Doca Pesca, concessionadas a privados, com exceção de Peniche. Infraestruturas estas que representam 93% da oferta náutica no Algarve e mais de 40% em Portugal continental. Nestas áreas, desenvolve-se também uma grande diversidade de atividades marítimo-turísticas, essenciais para as economias locais, que oferecem vários tipos de serviços, como a observação de cetáceos, a pesca desportiva ou o mergulho. Na área de jurisdição da Doca Pesca, existem 29 empresas que se dedicam à reparação e construção naval. Os estaleiros navais prestam também outros serviços, incluindo a comercialização de embarcações e produtos náuticos. Além do papel essencial na transmissão de saberes de geração em geração e de assegurar a continuidade de atividades tradicionais, como é o caso da construção naval, são também responsáveis pela renovação da frota de pesca nacional. Os estaleiros navais têm, através da elevada qualificação técnica dos seus profissionais, uma forte componente de inovação, sendo assim responsáveis por assegurar, com altos padrões de qualidade, a continuação do fabrico e reparação de embarcações de pesca. A Doca Pesca volta a inovar e aproxima a rede de pescadores dos compradores. Leilão a bordo, um novo canal que permite a venda do pescado ainda no mar. Agora é possível comprar pescado ainda mais fresco através da antecipação da sua venda a bordo no leilão crescente. No leilão a bordo, terão acesso a uma maior rede de compradores nacionais
e internacionais. Esta inovação facilita a digitalização dos processos e a rastreabilidade da origem dos seus produtos. O leilão a bordo abre também novas possibilidades aos compradores de pescado. A possibilidade de efetuar uma compra totalmente transparente e segura antes do leilão presencial passa a ser uma realidade. Com uma montra do pescado mais fresco de Portugal, as lotas do país ficam à distância de um clique. O leilão a bordo chegou e aproxima todos os parceiros. Nunca o alto mar esteve tão perto da terra. Bom dia, Eduardo. So I hope you have enjoyed the coffee break with some very, very delicious treats. Fisheries is one of the most exported products in the food industry. So we've had spectacular numbers which have exceeded the pre-pandemic figures, showing the resilience of the sector. I would now like to ask for the next panel Angela Pecurto. She is the ALIF General Secretary, and I would ask you to take the floor. President will join us online. So, Angela, please, the floor is yours. Good morning, everyone. I would like to ask and thank DocaPesca for its audacity in supporting the sector. I will talk to you about internationalization, but first of all, let me give you a contextualization of ALIF. ALIF has over 100 associated companies, sectors freezing of pre-frozen food and the ice fabrication. ALIF also does a work in favor of its associates and greatly invests in internationalization of their companies. Since 2002, it has been present in international fairs. We take our companies in the sector all countries and destinations of fisheries, which our companies take advantage of to do business. We know, as has been mentioned, that fisheries generates a very important value, which represents 1.7 million euros and employs 60,000 people. In terms of exports, we know that canned products, the preparation of canned products is still the most exported sector, followed by frozen fish. The main destination countries of canned products are still France, Italy, and Spain. And for frozen fish, there is a variation regarding the commercial balance. In 2021, reaching a deficit of 1.9 million euros. We know that we have a deficit. We import more than we export, and the main quota goes to dry fish, especially our very loyal bacalhau, cod. We are very great consumers. There is still this consumption trend. So codfish is very important, followed by fresh fish. As strategic priorities for the sectors, we consider three very important focuses. The offer, to ensure a high-quality offer in our final product.
greatly developed in the last few years thanks to the pandemic, and this is how we think it should be. Also, in promotion, we intend to promote a product based on attributes of authenticity, quality, and benefits for health. We have also focused on the campaign, which is starting on the 15th, and the health component is very important. Also, to explore the healthy side, the healthy nature of fisheries, and annexing it to a superior quality, and to use the gastronomy and Portuguese chefs and also international chefs as a form to leverage the consumption of frozen Portuguese fish. And finally, we also have a competitive advantage to explore the scientific side, which we need to achieve that greater representation and to be considered the best fish in the world, and this is the goal we work towards. And this is the end of my short presentation, as I've been asked to do. Now I would like to ask Pedro Encarnação to bring us our presentation. To join this working table, so to speak. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank the organization of this event, the kind invitation to be here today, where I've been given the challenge to talk about internationalization. I work in aquaculture, so therefore I will be focused and looking at the structure of national aquaculture, we can see that our aquaculture production is very fragmented. It is based on a high number of small producers. It's also based in intensive or semi-intensive, extensive or semi-intensive production, which means that there is not a capacity of production which allows regular provision to provision chains and to have this regular offer. It's also an industry very focused on the HoReCa and small distribution channel. It's also important to recognize that there are different sectors and they have different conditions. So, for example, the bivalve are probably some of the best in Europe. So this is an industry with a potential for growth and which can look at international markets. Indeed, it is one of the industries already working with the international market, especially in producing oysters and mussels, and also with the capacity to export and to establish partnership with foreign companies distributing in Portugal. Also flatfish, we're talking about production of sole and plaice. The biggest national industry in aquaculture is dedicated to the production of sole. Before, it used to be a foreign company, but now it's in national hands, and the main destination of its products is the foreign market. So this is an internationalized company. Most of Portugal products, especially corvine and sea bass. This is very fragmented, and because of that, there is not this scale capacity of ensuring provision to the market. So there is a need for establishing cooperatives and to associate in order to build scale
and to supply the market. Then another growing area is the offshore area. So, for example, the Jerónimo Martins Group is focused on that. Sea production, as it allows us greater production scale. There is a potential in our country to increase our production, focusing on offshore. However, we will need the right conditions to leverage this type of production. What are the main challenges? Regarding equipment, provision, at the moment, the Portuguese industry is still very dependent on the international market. We need to gain also scale nationally. We also need to achieve production efficiency. We don't have the best production conditions due to the temperature profile of our water. Some of the species, it works well. So, for example, for some fish, for bivalves, but for excluding Madeira, the national conditions don't allow us to compete, for example, with the Mediterranean production. And also, one of the biggest challenges is to develop new sales channels focused on exporting. There is also another internationalization area, which is we're looking at this internationalization focused above all on achieving better efficiency in production. For example, sea bream, sea bass, salmon. Regarding salmon, we've invested in Norway in a company developing innovative technology for land production, trying to create a more sustainable salmon production. We are part of this investment. Then, also in terms of producing sea bass and sea bream, in order to gain scale and efficiency, the conditions in the Mediterranean are more favorable. Therefore, we've also developed a project in Morocco to produce sea bream and sea bass in a perspective of also looking at international exporting markets as to Looking at internationalization strategies, it is important to recognize that we will need to implement a series of strategic decisions for this business model. Besides gaining scale, we have to create a brand. We've always highlighted Portuguese fish as the best in the world. We will need also in aquaculture to focus on a world's recognized brand as such. A brand produced in Portuguese waters. It will be difficult to compete with the Greek and Turkish production, especially because of production costs, but there is a potential in terms of differentiation. We have quality products, semi-intensive, more sustainable production. So this could be our strategy in terms of different to reach these markets. We will have to invest in certification of Portuguese aquaculture. It will be important to develop all the certification process, amongst others. Another area which will be important will be transformation. As we have seen, we have the canning industry, several industries which transform fish. It will also be important for the fish produced in Portugal to have a transformation of added value products, also to meet the needs of the external foreign markets. So Portuguese enjoy buying whole fish. However, the export market is more adept of fillets and other
type of products. So we will need to meet these different needs. Also, another very important aspect is commercial teams. We have to be able to sell our products, and we need to have devoted teams to go abroad and sell this product. It's very different to sell it nationally, so we must have this commercial focus. Obviously, this entails several risks, so we need more investment in order to gain the necessary scale and to look at production efficiency. There is a risk regarding the unpredictability of markets, the fluctuation of prices and of consumption. There is a very fierce competition in the market. For example, for bivalves, we might be competitive, but we are not as competitive for other fish. For example, with regards to the Mediterranean, therefore, we must always look at efficiency and production costs. If we are not able to acquire and gain this competitiveness in terms of production costs and the price we are able to offer our products at, it will be difficult to do this internationalization. However, I do think that if we focus on our quality in the way that we produce and in terms of the sustainability that we can present in ensuring our production, there is a potential for expanding our production to the international market. Thank you very much. Pedi então agora ao António Trindade que se juntasse a nós por videoconferência para poder fazer a sua apresentação. Ele que não pôde estar fisicamente Now we will have presente. a Olá, António, boa tarde. presentation over. But it's night time. It's good evening. First, I would like to thank the invitation. I'm very pleased to be here to share my experience about the market in this area where I live, the Greater Bay Market, as we call it here. The reason why I'm here to speak about this to you, it's because our company is from the agriculture industry, not fisheries. We produce cows national-wide, starting from zero, and now we will work with the launching markets, and we will establish the product, the brand. The reason of my speech is to let you know this market. The invitation addressed to me was because I work in a very big market, 67 million people involved, half of the area of Portugal, and we have the GDP that is 10 times the Portuguese GDP. We are speaking about per capita. This is an average. There is a big difference between the 6 cities of the region. We are speaking about 12 cities in this area. All of them changing 18 million, which is the capital city
of the province, Shenzhen and Hongwan cantons, very close to Hong Kong, with 15 million inhabitants and a GDP that amounts to approximately 30,000 US dollars. Macau and Hong Kong, 50,000 US dollars a year. Markets, as you can see, centers of services, which has even richer. They consume proteins, high-value products in Hong Kong, in Macau. We eat it in the restaurants, so there is a great consumption, not only fish, but also high-quality fish. I've heard the speakers of the first and second panels, so I can tell you that, in my opinion, these markets are very interesting markets for Portugal, given the conditions of Portugal. Fish and seafood. Portugal is not only a niche that should eventually bet, as said by the previous speaker, Pedro Encarnação, to bet on brand creation, and to differentiate high-value products, as we did it with the meat product, which is highly innovative. So we have something competing with we compare ourselves with Australia, Norway, and New Zealand. A differentiation above that, considering sustainability and the sustainability of the product, and a brand with all the criteria that we have been speaking, differentiation that are more and more modern. For instance, in Macau and Hong Kong markets, we start to introduce in the market, the sales are made online, are distributed to the consumer directly in unique product packages. Well, I think this selling a commodity. We said Portuguese fish is very good, and those who visit Portugal are many, mainly in Macau and Hong Kong. Many people visit Portugal. Everyone knows the Portuguese fish high quality standards. So in restaurants here, the fish is living fish, but not necessarily. The quality is really highly appreciated, and the consumption is clearly, or accommodates everything. So the access to the market, also we spoke here, Pedro Encarnação spoke about the need
that it's not very complicated, because in Hong Kong and Singapore, and now in Vietnam, we have big distributors, highly sophisticated, with all the sophistication of access to the market, retail distribution, and logistics. So therefore, the homework to be done is basically to visit distributors, qualified distributors, and to try to attract them to the product. But for that, we need to have a brand and a story, because they have access to everything in the world. So this is million inhabitants. The consumption is really very big. The market is very big. As we saw, Portugal produces very little for the market that exists. We have, however, some challenges, big challenges. The biggest challenges in the access to China, although there are some possibilities to be exported to China, my advice would always be to do it through a Hong Kong distributor, because they are the biggest distributors in China, distributors of China. It doesn't bigger than Europe, and markets are different from city to city. From Lisbon to Cascais, the access to the market of distributors, everything is very specific. So it doesn't make sense to try to understand what that is, and it is a matter of partnerships that work better, and maybe the access will be easier. I think the big challenge, however, when we are speaking about quality and premium fish and premium products, Portugal doesn't have the logistics of the access to the market. We are speaking about refrigerated fish, or even even once a week or once a month. It's very difficult. And with the pandemic, the access to the market, where they value a lot the products, fresh products, so to say, is very, very difficult. And this is a matter that in our case we have to find solutions to increase the life of the product, to find solutions through solutions that we will build with the carriers, those who are installed, for instance. I am speaking Germany, England, and other countries that have several direct flights to Hong Kong. And there is a lot to do. Of course, regarding frozen food, this is not at stake. The objective is to fill up containers, which is not very difficult to find immediate placement to develop the market. These are this is what I can tell you.
And I would like to add 2 or 3 notes, because it seems important, since China has although not everything is good, we will have partnerships in research between China and Portugal, the potential of partnerships with the Chinese market, but also partnerships with the Chinese companies to third markets is very important. And we said that Portugal has a unique condition. Portugal offers unique conditions, access to Northern African countries and Latin American countries that Chinese companies, not all of them have. So we are here for centuries, and the Chinese companies don't have this access. So this is what I want. In case you need any clarification. With this presentation of António, thank you. Com esta apresentação do António, nós concluímos a sessão de We trabalho finished da parte da manhã. Nós à tarde morning vamos voltar session. com 3 painéis In the dedicados ao afternoon, financiamento, we will have 3 à pesca panels on e à funding, aquacultura. fisheries Vamos ter and agora a pausa agriculture. para So almoço, e now às we are 2h30 going to have lunch estamos break, rigorosamente a horas and aqui para at 2:30 we will be on time com a to vossa start ajuda, again. passo o tempo todo. And Vocês with your help, we were able to stay on time. Thank you. No que toca ao presente, é importante conhecer o nosso passado e saber que o mar esteve sempre lá, a ensinar-nos, desafiar-nos e obrigar-nos a ir sempre mais além. O nosso presente não esquece o passado e sabe que uma das nossas maiores riquezas continua a ser azul. O nosso presente também sabe que para inovar é preciso ver o mundo não como ele é, mas como poderá vir a ser. E para isso temos as melhores mentes criativas, que com o mesmo espírito e saber de outros tempos, continuam a criar as melhores ideias e levá-las para o sítio certo. Não temos medo. Trocamos o certo pelo incerto. Arriscamos tudo e continuamos a seguir com uma confiança inabalável. Porque ao nosso lado temos sempre mar e sonhos infinitos. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. É a partir do nosso mar português que criamos valor com impacto global. O nosso clima, localização e riqueza das nossas águas dão origem a um pescado com sabor autêntico. Os nossos pescadores, com saber e mestria acumulado ao longo de séculos, realizam uma pesca que procura garantir a sustentabilidade dos ecossistemas. E a nossa indústria, com um espírito resiliente e empreendedor, leva o pescado aos 4 cantos do mundo. É deste mar que cuidamos e respeitamos que a melhor gastronomia portuguesa e internacional se abastece diariamente. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal.
Não basta ter o melhor peixe do mundo. É preciso saber como conservar a sua riqueza nutricional. E Portugal tem as melhores empresas de congelação, seca e transformação de pescado. Empresas que incorporam as aprendizagens do passado e continuam a desbravar novos caminhos. Estamos presentes nos mercados nacionais e internacionais, sempre com um produto de valor acrescentado e inovador. Sim, temos a melhor matéria-prima do mundo, mas também a sabemos trabalhar como ninguém. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. Os nossos estaleiros desempenham um papel muito importante na economia. A indústria da construção e reparação naval emprega milhares de pessoas e impacta um vasto ecossistema empresarial. Também as nossas marinas e portos de recreio são uma parte importante da nossa ligação ao mar e da economia azul. Para além de atraírem e potenciarem o turismo náutico nacional e internacional, criam postos de trabalho e dinamizam as suas comunidades locais. Continuamos a construir a nossa identidade, sempre com os melhores profissionais e o espírito empreendedor e inovador que nos caracteriza. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco, do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. A população está a crescer e estima-se que em 3 décadas sejam precisos mais 70% de alimentos para suprir as suas necessidades. A aquacultura sustentável é uma resposta eficaz a esta procura. E Portugal, com centenas de quilómetros de costa, tem as condições perfeitas e uma indústria com potencial enorme de crescimento. De um modo equilibrado, aproveitamos as nossas águas marinhas e doces para criarmos os melhores peixes com sabores autênticos. Asseguramos a saúde animal, a segurança alimentar, a qualidade da água e a proteção ambiental, sempre com o máximo respeito pela natureza. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco, do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. A indústria conserveira é um dos setores mais tradicionais da economia portuguesa. Resistente e resiliente, soube como sobreviver e crescer. Temos mais de 1 século de aprendizagens, o peixe com o sabor mais autêntico, as melhores técnicas de conservação e o espírito empreendedor. Hoje, disponibilizamos através da conservação uma oferta diversificada de espécies. Uma clara aposta na inovação e modernização permitiu-nos captar novos públicos e aumentar o volume de exportações. Há mais de 1 século que marcamos Portugal e sentimos que ainda só agora estamos a começar. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco, do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. A Doca Pesca, sediada em Lisboa, é uma empresa do setor empresarial do Estado português. Gere todos os portos de pesca em Portugal continental, que integram 24 lotas e 36 postos de apoio à primeira venda de pescado. Um dos seus objetivos estratégicos é a valorização do pescado transacionado nas lotas portuguesas, através da etiqueta CCL, comprovativo de compra em lota, que identifica nos pontos de venda o pescado fresco capturado na costa portuguesa por embarcações nacionais, representando menores consumos energéticos associados à sua captura.
Por ser transacionado em lota, significa também que as regras de rastreabilidade, cotas e tamanhos mínimos foram cumpridas, disponibilizando ao consumidor final a informação da arte de pesca e zona de captura, permitindo assim uma compra consciente e responsável. As embarcações da Frota de Pesca Nacional descarregam nas lotas do continente uma grande diversidade de espécies de pescado. Sendo essencialmente uma pesca de proximidade e sustentável, o pescado é descarregado nas lotas poucas horas após a captura, garantindo assim um elevado grau de frescura. Desde 2017, a DOCA Pesca tem procedido à certificação do seu sistema de segurança alimentar, através do referencial ISO 22000. Nas suas lotas, através do leilão presencial ou do sistema de leilão online, são transacionadas cerca de 120 mil toneladas de pescado por ano, correspondentes a cerca de 200 milhões de euros. Está em curso a implementação de novos sistemas de venda mais inteligentes que irão conferir inovação ao processo. Nas lotas nacionais, o pescado capturado é submetido ao controlo higiosanitário, à verificação dos tamanhos mínimos e grau de frescura antes de ser colocado no leilão de primeira venda. Para além das 24 lotas do continente português com número de controlo veterinário, a DOCA Pesca possui também outras infraestruturas e serviços, como os mercados de segunda venda e os armazéns de aprestos de pesca e de comerciantes. A DOCA Pesca presta também outros serviços à frota nacional, nomeadamente na cadeia de frio, através do fornecimento de gelo a embarcações, essencial à manutenção da frescura e qualidade do pescado. Através do seu plano de investimentos, a empresa aplica cerca de 6 milhões de euros por ano na melhoria das condições de trabalho e de segurança dos operadores de todos os portos de Portugal continental. A DOCA Pesca é uma empresa ao serviço do setor da pesca, disponível para cooperar com todos os intervenientes da fileira, desde a produção à transformação e comercialização do pescado, contribuindo para um setor moderno e dinâmico. Em território nacional, a DOCA Pesca tem vindo a desenvolver várias ações de promoção do pescado, em associação ao CCL, comprovativo de compra em lota, e em articulação com os municípios e as organizações do setor, nomeadamente através da campanha da cavala e da campanha do carapau, com o objetivo de valorizar duas das espécies mais abundantes na costa portuguesa e com baixo valor comercial. No âmbito dos seus projetos, a DOCA Pesca tem apoiado também a criação de uma rede nacional de circuitos comerciais curtos, os cabazes de pescado. Em 2014, a DOCA Pesca assumiu as funções de autoridade portuária nos portos de pesca, bem como nas marinas e portos de recreio sob sua jurisdição. Existem 14 infraestruturas dedicadas à náutica de recreio na área administrada pela DOCA Pesca, concessionadas a privados, com exceção de Peniche. Infraestruturas estas que representam 93% da oferta náutica no Algarve e mais de 40% em Portugal continental. Nestas áreas, desenvolve-se também uma grande diversidade de atividades marítimo-turísticas, essenciais para as economias locais, que oferecem vários tipos de serviços, como a observação de cetáceos, a pesca desportiva ou o mergulho. Na área de jurisdição da DOCA Pesca, existem 29 empresas que se dedicam à reparação e construção naval. Os estaleiros navais prestam também outros serviços, incluindo a comercialização de embarcações e produtos náuticos.
além do papel essencial na transmissão de saberes de geração em geração e de assegurar a continuidade de atividades tradicionais, como é o caso da construção naval, são também responsáveis pela renovação da frota de pesca nacional. Os estaleiros navais têm, através da elevada qualificação técnica dos seus profissionais, uma forte componente de inovação, sendo assim responsáveis por assegurar, com altos padrões de qualidade, a continuação do fabrico e reparação de embarcações de pesca. A Doca Pesca volta a inovar e aproxima a rede de pescadores dos compradores. Leilão a bordo, um novo canal que permite a venda do pescado ainda no mar. Agora é possível comprar pescado ainda mais fresco através da antecipação da sua venda a bordo num leilão crescente. No leilão a bordo, terão acesso a uma maior rede de compradores nacionais e internacionais. Esta inovação facilita a digitalização dos processos e a rastreabilidade da origem dos seus produtos. O leilão a bordo abre também novas possibilidades aos compradores de pescado. A possibilidade de efetuar uma compra totalmente transparente e segura antes do leilão presencial passa a ser uma realidade. Com uma montra do pescado mais fresco de Portugal, as lotas do país ficam à distância de um clique. O leilão a bordo chegou e aproxima todos os parceiros. Nunca o alto mar esteve tão perto da terra. Bom dia, Eduardo. Olá, Fátima. Bom Tudo dia. bem? Tudo bem? Estamos prontos? Vamos embora. Estou num barco-táxi a caminho da Ilha da Colatra, a ilha que continua a atrair jovens empreendedores. Aqui as gerações mais velhas encarregam-se de passar toda a sua experiência e as gerações mais novas acrescentam-lhe conhecimento e acrescentam também uma capacidade de profissionalizar a arte da pesca dos bivalves. Vamos conhecer esta ilha e perceber porque é que aqui os jovens continuam a encontrar um grande ponto de atração para começar as suas carreiras profissionais. Até já, Eduardo, obrigada. Até já, bom trabalho. Não se esqueça de me vir buscar. A vida começa cedo na ilha, vai navegando ao ritmo das marés. E é quando está baixa que os viveiristas se dedicam à apanha e produção de bivalves. Bom dia, Madalena! Ó da casa! Vamos à mãe, João, não? Vamos. Vamos embora! Já está tudo preparado. Tem tudo? Sapatinhos para mim? Sapatinhos para a minha Boa. Minha querida Fátima. Está tudo preparado. O que é que quer que eu leve? Dê-me coisas, que eu não vim aqui para... Os sapatos, cá. que é para ir calçadinha, para não se Não magoar. magoar os pés, Isso coitadinha, que a mesmo. menina não está habituada. É verdade. Então para onde é que é agora comigo? Para este lado aqui, vamos assim para este caminho. Vê as pessoas aqui as mulheres e homens também vão à mesma lida que eu vou. É a nossa vida. Cristininha, bom dia, Cristininha, já está a gritar por mim. Está boa? Olha, a Mariazinha, olha. Está boa, tudo bem? Já estou-me a equipar, então, pois... Se eu não me equipar, como é que eu trabalho? Pois, com certeza. Isto é tudo a mesminha. Mas isto não se apanha. Apanha-se. Então apanha-se para quê? Para pôr no viveiro? Sim. Vocês têm que ter olho muito bom. Sim, é prática, minha querida. Tem que ser prática e olho bom. E olho bom, olha lá. Oh, Madalena, isto é mesmo um trabalho que é duro. Eu vou ver se eu consigo perceber onde é que elas andam. É isto assim. Isto é enorme. Isso é um berbigão.
Isto é um berbigão. Oh, Madalena, então é assim, por aquilo que eu estou a perceber, apanha-se aqui as amêijoas pequeninas, portanto vamos dizer, é como se fossem a semente, não é? Exato. Depois leva-se para o viveiro e são lá que elas são criadas. Exato. Mas eu já percebi porque é que esta arte, vamos dizer assim, é puxada, porque olha as suas costas, quantas horas é que está assim? Às vezes a Helena cava 2, 3 horas. 2, 3 horas. Eu digo assim, o domingo é para descansar. A apanha da amêijoa é vista pelas novas gerações como uma atividade muito árdua e, por isso, não é seguida pela maioria dos filhos destes pescadores. Mas é aqui que entra uma nova visão para não se perder a identidade da comunidade pescatória da ilha e a sustentabilidade da produção de bivalves. Seguimos a nossa caminhada para o outro lado da culatra, onde é possível, na baixa mar, observar as extensas estruturas de viveiros de ostras. São domínio de jovens que encontram nesta atividade uma oportunidade para mudar e, segundo eles, para melhor. Miguel, como é que tu vieste parar esta área? Porque, segundo sei, a tua família já estava ligada à produção dos bivalves. Desde miúdo que sempre cresci dentro dos viveiros e ajudei o meu pai, era uma criança, o meu irmão mais velho, ajudou o meu pai a fazer muitos dos viveiros que ele tem, mas a partir dos 13 anos, de verão, ia sempre trabalhar para ganhar o meu próprio dinheiro, gostava de ter as minhas coisas. E quando tu chegaste à idade de escolher o que querias fazer, esta foi logo uma opção ou não? Não. Não. Eu na escola nunca gostei de estudar, sempre passei todos os anos e até não era mau aluno, mas dizia a brincar, eu vou para o mar quando for grande, mas era a brincar, porque na verdade sentia o mesmo que muitos jovens sentem, que isto não era um trabalho para mim. Achavas que não era vida para ti? Não era vida para mim. Então explica-me uma coisa, é possível qualquer jovem que tenha esta paixão pelo mar, que tenha paixão pela água, vamos dizer assim, aprender e pôr em prática? Claro. Isto não é nada do outro mundo, isto é mesmo, só tem que ter força de vontade e força física. Eu sei que tu és das pessoas com melhores resultados, ou seja, tu és realmente um produtor muito capaz. É um negócio rentável? Para mim é um negócio rentável. Atingi os meus objetivos no primeiro ano. Parabéns. Nos 2 primeiros anos. Olha, e uma curiosidade, quando tu conheces alguém novo e te pergunta, então o que é que tu fazes, qual é a tua profissão? Tu dizes que és o quê? Digo que sou aquacultor. E não, as pessoas ficam assim... Sim, ficam. O quê? Mas isso não é uma coisa dos antigos. Como é que tu explicas? Alguns nem sabem o que significa aquacultor. E depois explico. E como as ostras também estão a ganhar algum nome em Portugal, e alguma fama, alguma fama, acham logo piada. Especialmente o pessoal do surf, estrangeiros, o pessoal da Austrália. Se calhar aquelas mentes mais aqui da cidade, as pessoas mais velhas às vezes dizem has de arranjar uma coisa melhor. E eu fico, melhor? Que diferença, não é, de mentalidade? Exato, a diferença de mentalidade, ou seja, para eles isso é o melhor, até porque estás em contacto com a natureza e aqui vocês têm uma grande preocupação de sustentabilidade, que eu sei que tu também tens, mas outras não reconhecem isso. Tu és feliz a fazer o que fazes? Sou feliz. Miguel? Isto é o melhor escritório que é. Não posso esconder que fiquei entusiasmada e surpreendida com esta nova geração de produtores de ostras na culatra. Encorajada por quem acredita que a paixão pelo mar e pela pesca tem futuro nas mãos do talento jovem, com uma forte consciência ambiental. Nuno Leonardo foi-me apresentado como o impulsionador desta incubadora a céu aberto de empreendedores na arte da ostreicultura. Ele que veio parar à ilha à procura de ostras de qualidade para exportação. Inicialmente começa com um projeto de criar volume, eu como produtor, e então comecei aqui, junto de jovens e de outros mais velhos, a criar aqui um grupo de trabalho onde prestei, entre aspas, consultoria, não é? Para que conseguíssemos todos fazer o mesmo produto e chegar ao mesmo objetivo. E pronto, mas e agora segundo sei, isto hoje funciona de uma forma muito profissional, ou seja, o Nuno consegue atrair gente jovem, prepará-la, formá-la e no fundo terem o seu próprio negócio rentável. Exatamente. São pessoas que têm concessões, que as suas famílias têm concessões e que estavam desaproveitadas ou que os pais queriam que os filhos pudessem agarrar nesses espaços. E pronto, e a nossa empresa presta essa ajuda de consultoria, de início, como é que vamos montar as coisas, como é que vamos fazer, como é que vamos atingir, e depois dá garantias de escoamento e também dá algum apoio financeiro quando é preciso. Mas qual é para si a grande mais-valia deste trabalho? O que é que estas pessoas podem tirar, além da parte económica, o que é que podem tirar deste trabalho? O que é para si a grande mais-valia? A grande mais-valia, penso que é nós nos posicionarmos como também produtores de ostras a nível europeu. A nossa localização é muito melhor que a dos franceses, por exemplo.
porque temos mais recrutamento primário de fitoplâncton e todas essas coisas, que é o alimento delas. Uma atividade que consegue ser amiga do ambiente, Exatamente. Porque ela é Eu feita até de chamo forma... produção de ostra responsável, que é isto que está aqui. Tem a ver com densidades, tem a ver com o cuidado do espaço. Fantástico. E esse conjunto de cuidados, vamos obter o resultado final, que é o que a gente quer, que é a ostra especial. Nós abrimos os sacos e temos que depois escolher por tamanhos. Vocês têm quantas horas para fazer isto? Porque vocês estão dependentes das marés, Exatamente. não é? Quantas horas? Aqui é uma zona interdital e nós só temos aqui 3, 4 horas para poder trabalhar. É uma janela de tempo, não é? Exatamente. Okay. E então o processo aqui chama-se engorda. Nós aqui, como temos muito alimento e temos muito sol, nós conseguimos ter resultados aqui muito melhores do que no resto. É isso mesmo. Vira-se ao contrário, corta-se o músculo e pum. Que tal? Desta é a parte, são muito boas. Nesta é a parte do trabalho, está bem feito. Quem as produziu sabe da coisa. O caminho da felicidade é também o da sustentabilidade da ilha. Sílvia Padinha foi quase sempre a minha cicerone nesta viagem. É neta de pescadores, produtora de ostras e presidente da Associação de Moradores da Colatra. Uma mulher com uma visão inovadora para manter o equilíbrio do ecossistema natural e humano. A melhor forma de fazer deste lugar um bom sítio para viver, para trabalhar e para visitar é defender a identidade. E a identidade está aqui presente, esta é uma essência pescatória. Portanto, a preocupação foi com o evoluir do tempo, como é que os jovens iriam lidar com estas posições. lidar e adaptar a esta realidade. Portanto, era necessário também incentivá-los, motivá-los e sensibilizá-los para a necessidade desta continuidade, deste trabalho. Mas como é que se cativam os jovens? Porque hoje, quando eu falo com jovens aqui da Ilha da Colatra, ninguém me retrata como um trabalho duro, toda a gente me retrata como um trabalho muito gratificante, a vários níveis, e um dos aspectos mais importantes é que são felizes a fazer o que fazem. Como é que se cativa? Pois, para já com o exemplo, não é? Porque nós, ao darmos o exemplo de que esta é uma atividade, que era a pesca, que estamos cá para apoiar, criar condições de trabalho e que é uma atividade rentável e que são jovens que o fazem isso. Eu trouxe para este projeto, para além dos que vivem na Colatra e que queremos dar a continuidade, que são as famílias, jovens que têm este amor pela Ria Formosa e este cuidado pela Ria Formosa e pelo ecossistema, mesmo jovens que vêm de fora e que foram um sucesso nesta atividade, que é o caso do Nuno Leonardo. Portanto, ele é um bom exemplo de como esta pode ser uma atividade com dignidade. E depois também com a Universidade do Algarve conseguimos juntar conhecimento, o conhecimento, que o conhecimento é importantíssimo para qualquer coisa que faça. O conhecimento científico está cientificamente provado. Como é que podemos fazer de forma correta e ainda trazer alguma rentabilidade e ir de encontro ao objetivo que era o inicial, que é a defesa da identidade desta comunidade, não é? Portanto, eu costumo dizer que o meu lema é preservar o passado, não deixar que se perca a tradição, mas trazer também com olhos postos no futuro, defender o futuro. E se o futuro está nos jovens e os jovens querem desenvolver outra atividade, querem inovar, então vamos dar-lhe essas ferramentas. Vocês têm um outro desafio que é a transição energética. O que é isso, este desafio? Que é grande, por sinal. A qualidade da água da ria é tão importante para nós que somos produtores, é quase tão importante como a qualidade da água que bebemos. É preciso mantê-la, este ecossistema ativo, a renovar-se, mas com qualidade. E então avançamos para um projeto que é um projeto grandioso, em parceria com a Universidade do Algarve, como eu dizia há pouco, traz-nos aqui este conhecimento. Portanto, a transição é trabalhar com a energia do sol, através de painéis solares que vamos substituir as casas que têm os telhados de amianto e por telha fotovoltaica ou painéis solares para também poder trazer energia para a câmara frigorífica. Portanto, cativar cada vez mais pescadores a trabalhar e sensibilizados com o meio onde estão inseridos e uma embarcação que é esta, nós queremos dar um exemplo daquilo que gostaríamos de ver na Ria Formosa no futuro. A embarcação com painéis solares, que ela aproveita o sol e navega e não polui a ria. Portanto, é viver em harmonia com o meio e este é o próximo passo. À medida que a minha visita se aproxima do fim, sinto um enorme orgulho nestas pessoas, pela forma como se reinventaram, mantendo intacto o amor pela sua ilha e pelo seu trabalho. Foram as histórias de sacrifício que os trouxeram até aqui.
como nos conta o nosso pescador, Rui Conceição, lançando a rede às memórias. Não existia saneamento básico, não existia água, não existia luz, não existia este porto de abrigo. Nós trazíamos os barcos, encalhávamos os barcos na praia. Quando havia vendavais tínhamos que sair de casa sem luz, sem nada. Se havia ventos, tínhamos que vir a tirar o barco e pôr noutro local em segurança. Ia muitos barcos ao fundo, porque isto, como sabem, como estão a ver, é uma ilha e o vento, se fosse de norte ou sueste ou oeste, punha os barcos no fundo. Nós andávamos sempre acordados. Quase que não dormíamos com a situação dos barcos. Meu Deus! Em termos de saúde, vocês também, por exemplo, se alguém precisasse de ser socorrido, na altura não havia o barco, a ambulância que vocês têm agora também? Em termos de saúde era igual. Eu vou dar o meu exemplo. A minha mãe e a senhora minha mãe, quando eu estava para nascer, ela teve que ir para o Olhão. E naquela altura havia uns barquinhos já com motor a gás óleo, que para chegar ao Olhão levava aí quase 2 horas. Ui, dava para nascer a criança? E o bebê, nasci no meio do mar. Foi? Por sorte. Estou-me a rir, mas quer dizer, podia ter corrido mal, não é? Por sorte, a minha mãe tinha umas luzinhas de parteira e ensinou ao meu pai como é que retirava o bebê da senhora, pronto. Impossível o Rui não ter esta ligação, quer dizer, enfim, à zona, à sua ilha, etc. Ainda por cima nasce no meio do mar, não é? Por isso eu digo que o meu sangue corre areia. É este sangue que faz a força da comunidade, cruzando gerações nas águas e no areal. Aqui percebe-se bem como não é preciso desprender da alma a tradição para viver a vida próspera com que sonhamos. São 4 da madrugada. A calma que se sente no cais da doca de Sesimbra a esta hora nada tem a ver com a azáfama que se vive à luz do dia. Largamos as amarras de terra firme e rumamos ao alto mar, enfrentando o desconhecido. As águas estão tranquilas e ainda bem, só assim o mestre Carlos aceitaria levar uma tripulação pouco experiente como a nossa equipa a bordo. O Leonis é um dos barcos da frota da Testa e Cunhas, uma empresa com mais de 90 anos, também especializada na arte da pesca de arrasto costeira. Neste tipo de atividade existe habitualmente um elevado grau de maquinaria e por isso a equipa, por norma constituída por 8 ou 9 homens, é chamada a intervir numa primeira fase do trabalho quando se faz o lance. As redes são mergulhadas no mar pelas portas de fundo em aço muito pesadas e ali permanecem até ao nascer do dia. Foi algo que aprendi e não estava à espera. O descanso da tripulação é de facto sagrado. A sensação que tive é que se dormem umas boas horas, principalmente quem não está ao leme. Isto é o fundo, temos 93 braças de profundidade. Ok. Isto é o peixe que está marcado. Está marcado quer dizer que está na... Está a entrar para a rede. Ah! Uau! Então está aqui em cima, mas quase que os vai contando, ou não? O mestre aqui a contar. Aqui vão 2 garopas e vamos... Garopa, se calhar, não é? É à base de carapau. Ah, pronto, eu já estava na garopa, não tarda muito, já estou nas baleias. Olha, que espécies é que vocês apanham? Aqui na nossa costa, o que há mais é carapau, cavala, sardinha, pescada. Explique-me como é que foi parar a este trabalho, como é que foi parar ao mar? Na altura já era a tradição dos filhos irem para a profissão dos pais. Para a profissão dos pais.
Então o mestre abraçou a mesma profissão que o pai, tinha que idade? Tinha 17 anos. 17 anos. Em 1985. Lembra-se bem dessa altura? Lembro-me bem. E faça-me assim uma caracterização de como é que era a sua vida enquanto pescador quando começou. Era mais dura do que é hoje? Era mais difícil, mais complicada? Era um bocadinho mais complicada que é hoje. Há mais tecnologia, há mais aparelhos. Portanto, era tudo virado à mão, a rede era virada à mão, não havia nada disto. Nada destes guinchos que fazem o trabalho tudo sozinho, era tudo força de braços. Provavelmente diminuiu o número de homens em barco. Exatamente. Ou seja, não é preciso tantos. Não é preciso tantos. É metade, agora são metade. A pesca é hoje, sem dúvida, uma atividade menos pesada fisicamente e que se exige segura aos 15.324 pescadores que emprega. É já com o sol a aquecer amanhã que a equipa se volta a juntar na popa do barco para a recolha das redes que chegam carregadinhas de peixes. Por dia, são cerca de 3 a 4 toneladas. Mestre, que tipo de funções é que as pessoas têm que ter aqui neste barco? Porque há várias, não é? As pessoas não fazem todas o mesmo. Há várias. Há o mestre, há o contramestre. Qual é a diferença entre o que faz o mestre e o contramestre? O mestre é o responsável pela embarcação, pela segurança da tripulação. Por tudo? Por tudo, praticamente por tudo. Ok. E o contramestre o que é que faz? O contramestre rende o mestre, quando o mestre tem que ir descansar, e o contramestre fica aqui a substituir o mestre. Não tem a mesma experiência nem a mesma sabedoria ainda, claro. Exatamente. Depois, outras funções? Há o mestre-redes, que trata das redes, há o marinheiro e há o pescador, há o primeiro de máquinas e há um ajudante. Se calhar as pessoas que nos estão a ouvir pensam, pescador e marinheiro, está bem, mas e quais são propriamente as diferenças? O marinheiro tem mais experiência que o pescador. Ok, mais experiência de mar? De mar. Tem mais anos de mar e tem a carta de marinheiro. Ok. Quer dizer que acaba por haver aqui muitas oportunidades diferentes para quem quiser trabalhar no mar. Sim. Este é um momento onde todos os braços são úteis, mesmo os de uma aprendiz como eu. Isto é a separação, não é? Dos peixes? É. Quando tiver as caixas cheias, vai lá para baixo para congelar, para meter gelo. Okay. Ou seja, isto já chega à lota, já tudo separadinho. Já por tamanhos, por espécies. Tamanhos, espécies, tudo. Ok. Entrei ao lado da tripulação, nesta espécie de dança frenética entre peixes e caixas e sempre acompanhada pelo entusiasmo daquele que parece ser um dos mais jovens contramestres do setor. Rafael tem apenas 23 anos e diz que veio para a pesca por gosto e tradição. Mas não é muito habitual uma pessoa tão jovem já ser contramestre, pois não? Não é muito habitual, mas de vez em quando lá acontece. De vez em quando há os cristianos ronaldos, não é? Quem tem mais gosto. Chegam lá mais cedo. Exatamente. Olha, como é que é a vida dentro do barco? Explique lá para os jovens que nos estão a ver e que acham que a vida no barco ainda é como era há 30, há 40 anos. Como é que é a vida no barco? É boa, olha, eu gosto. O pessoal aqui estamos uma boa companhia, pessoal novo e tudo. Há muita gente jovem. Sim, senhora. Somos quase todos jovens, só há um ou dois que é mais velhos, de resto é tudo jovens. E os outros também vieram por gostar do mar? Eu acho que sim, é por necessidade. Todos nós estamos a necessidade, mas eles não andam aqui sem gostarem. Porque nesta vida ou se gosta ou não se gosta. É um trabalho super duro, ou não? Não, depende, tem dias. Pode virar muito peixe e a gente estar aqui sempre a escolher todo o dia, até acabar o peixe, até para comer é preciso ir um de cada vez. Como tem dias que é mais tranquilo, a gente precisa dormir mais que o que trabalha. Depende da pesca também. A pesca é que manda tudo. E tenho orgulho de dizer que é contramestre no barco? Isso tenho orgulho, tenho mais que orgulho. Então não tenho orgulho com esta idade, ser contramestre, tenho mais que orgulho. E qual é o seu sonho? É ser mestre. Os antigos continuam a fazer falta para passar o conhecimento, faz? Isso faz. Os antigos não há hipótese. É para ensinarem. Os antigos sabem muita coisa que os novos não sabem, isso é. Os novos dão o trabalho, dão a força e os antigos dão a experiência, que é mesmo assim. Portanto, se as equipas estiverem antigos e novos, serão perfeitas. Perfeitas. Estão bem, estamos uma equipa perfeita. E várias gerações cruzadas. Não há equipa melhor que esta. Maravilha! Segundo o mestre, uma tonelada de peixe pode levar meia hora a separar. A pesca do arrasto foi responsável por cerca de 15% das mais de 160 mil toneladas de pescado capturado pela frota portuguesa em 2020.
É na arte do arrasto que encontramos hoje uma maior taxa de pescadores inscritos abaixo dos 55 anos. Mas ainda assim, são poucos os jovens que, como Rafael, fazem parte da faixa etária entre os 20 e os 34 anos e que representa 22% dos profissionais. Existem vários tipos de pesca, cada um com as suas particularidades e com os seus desafios. Fomos ao mar numa embarcação de pesca de arrasto costeiro. Esta pesca tem também as suas particularidades e uma coisa nós conseguimos perceber que dentro deste barco existem muitas funções, cada uma delas com objetivos diferentes. Há uma coisa que ouvimos e não mais vamos esquecer. Para estar aqui, o que é preciso é gostar e trabalhar com afinco. Eu acrescentaria que é preciso também empresários que tenham noção do negócio e tenham, acima de tudo, uma visão de futuro. Olá, Miguel. Numa empresa que tem quase 100 anos, continua neste negócio por paixão ao mar ou efetivamente não havia aqui volta a dar, tendo em conta que há uma longa história na família? Efetivamente, 100 anos é muito tempo, mas isto é uma paixão. O mar e a pesca, sabe, entranha-se nos nossos genes e, portanto, isto tem que ser levado também com paixão. Há aqui um desafio grande que é atrair os mais jovens, atrair talento para este setor e, no fundo, não só atrair, mas também retê-los. O que é feito nesse sentido? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a atratividade do setor, o mar per si já tem aqui uma componente fortíssima. Depois, em termos das embarcações, com equipamentos de segurança, equipamentos de trabalho que agilizam muito mais a operação do pescador. E depois a remuneração. Nós temos uma remuneração que está indexada à produção do barco e, portanto, um trabalhador, em termos médios, tira substancialmente mais dinheiro do que um trabalho equivalente em terra. É uma ideia que as pessoas não têm. Pois, infelizmente, não é a perspectiva que a maior parte das pessoas tem. O pescador não é mais um desgraçado. O pescador, se trabalhar, se conseguir defender a qualidade do seu produto, se entregar para vender a qualidade do produto, garantidamente tem uma remuneração bastante acima da média daquilo que se pratica em terra. Há possibilidade de desenhar carreira, ou seja, há possibilidade de evoluir dentro de uma embarcação? Nós hoje, transversalmente a todos os setores da atividade económica, nós temos dificuldade de mão de obra. Há também menos pescadores porque não há agilidade no acesso à profissão. Ou seja, um pescador, para ter acesso à profissão de pescador, tem que ter uma cédula. Houve uma renovação do Regulamento de Inscritos Marítimos que já veio agilizar um pouco mais isso com a criação de uma categoria de pescador aprendiz. Ou seja, nós defendemos que a formação e equiparação de competências, por exemplo, de pessoas que querem ir para o mar, deve ser on-job e essencialmente focada para a operação do barco e para a segurança básica da Ou seja, tripulação. se realmente o processo de formação ficar mais ágil e mais rápido, o Miguel acredita que mais jovens vêm para este setor, porque na verdade ele possibilita, nomeadamente, uma vida em termos de remuneração bastante mais elevada do que a maior parte das pessoas pensam e, por outro lado, enfim, como alguém me disse, com esta... Não é? Com este cenário que é assim qualquer coisa que eu acho que dá saúde a qualquer pessoa, não é? Este ambiente onde se processa a atividade é um fator que pode cativar e que cativa de certeza absoluta. Há um último aspecto que eu gostava de falar consigo e que tem a ver com um estudo que foi feito pelas universidades de Yale e também a Universidade da Colômbia relativamente, vamos dizer, à performance que os vários países têm no que toca à sustentabilidade e boas práticas no mar. Bom, o setor das pescas em Portugal ficou em primeiro lugar entre os vários países da OCDE. O que é que isto significa? É verdade. Olha, é um prémio daquilo que nós andamos há anos a dizer. Nós temos uma gestão eficiente das nossas águas em Portugal. Vemos outros países, nossos concorrentes no mercado europeu, que é o maior mercado do mundo dos produtos da pesca e da aquacultura, a entrar no nosso mercado sem ter critérios de sustentabilidade, pelo menos iguais àqueles que nos impõem a nós. E, portanto, esse é outro passo importante, é a sensibilização de quem pode regulamentar, também a limitar a importação de bens da pesca de países que não cumprem regras de sustentabilidade. E isto é importantíssimo. E é bom dizer que Portugal é uma chave e é bom para abrir dizer a que porta Portugal do futuro da pesca em Portugal. É com estas ideias, fundamentais para tornar o setor mais promissor e atrativo, que deixa o Porto de Sesimbra.
Sigo o voo das gaivotas em direção ao norte, à procura de um novo cais e da maior comunidade pescatória de Portugal, mas sempre com olhos postos na mudança. É impossível não nos deixarmos arrebatar pelo amanhecer junto ao mar. O grito das gaivotas é o despertar para mais um regresso da faina. A agitação que paira sobre as nossas cabeças faz-me sentir o pulsar do coração da região do país com mais peso no setor das pescas. Matosinhos acolhe-me com o sorriso de Hélder André. É o meu primeiro contacto com os pescadores de Caxinas. Como tantos outros colegas, já nasceu preso às redes desta profissão. O mar levou-lhe o pai no naufrágio, mas não lhe conseguiu afundar a paixão. O que é que mais te apaixona neste teu trabalho? O que é que te faz sorrir? Eu quando cheguei aqui vi-te sempre com um grande sorriso. O que é que te faz sorrir assim? Ao levantar-me todos os dias porque eu gosto disto que eu faço, adoro isto que eu faço. Gostas do mar, gostas das redes, gostas do cheiro, da dinâmica? De tudo. Eu sempre quis sair da escola, sempre quis e passei todos os anos, no nono ano, na altura sendo no nono ano, mas eu só queria isto, eu gosto disto. Tu não estás num trabalho dentro dos barcos, tu estás em apoio em terra. Como é que se chama a tua função? A minha função é mestre de redes, que eu faço a bordo das embarcações, trato da manutenção e manuseamento das redes, apoio na descarga, tudo o que envolve o barco passa por mim. Portanto, tu és o mestre de redes e depois tens outros que trabalham contigo. Sim. E é gente mais jovem? Sim, tenho 3 homens mais novos do que eu e um senhor que é mais velho que eu. E portanto, tu ensinas esta gente mais nova a tratar das redes? Sim, ensino menos um, que é o mais velho que é mais de redes. Esse senhor. Eu se calhar ensino-te a ti também, não é? Diz-me uma coisa, gostavas que mais jovens se interessassem por este trabalho? Sim, gostava, que neste momento agora está difícil arranjar a juventude para vir. E é uma profissão que tem muita saída, porque cada vez está... Há mais dificuldade, não é? Exatamente, e as idades dos senhores mais velhos também já está a acabar, e senão extingue-se. E uma arte bonita de aprender, e gostava que toda a gente viesse a aprender, os mais novos, chamar mais novos para a pesca. Eles estão a separar o peixe, não é? Estão a separar, você está misturado, a sardinha com o biqueirão, o processo de separação, que é para ser vendido. O processo de trabalho na doca começa logo após a chegada do barco Vitória Coentrão. Um apelido que se consagrou nos relevados, mas que, tal como os filhos da terra, também o agora jovem armador Fábio Coentrão nunca perdeu o mar do horizonte. Alô! Tudo bem? Oi. Alô, mestre! Olha, vamos até ali ao mar. Conta com a sabedoria de gente experiente, como o mestre Francisco Vareiro, para construir uma carreira nesta área. Não me deixes cair, que eu tenho filhos para criar. Bora. Fábio Coentrão representa uma nova geração de empresários que acreditam na pesca como uma atividade com muito futuro dentro da economia do mar. Ainda estava no Real Madrid quando comprou o primeiro barco. As raízes são desde que nasci, o meu pai sempre teve barco, gostava imenso da pesca e... E desde pequenino tu ias sim, para os sim, barcos? ia muito com o teu pai, muito por exemplo? O meu pai gostava imenso e a minha vida toda foi... Sempre que tinha aquela folguinha, sempre que estava de férias, a minha vida era... Era o mar? Era o mar, era pesca e, claro, sabia que o futebol um dia iria acabar, teria que seguir outro rumo na minha vida e a minha felicidade passa por esta terra, passa pelo mar e, obviamente, que sendo assim, quero seguir esta vida.
Agora há uma coisa muito interessante, tu já tens uma equipa razoável, tens neste momento no ativo 3 barcos, e já tens qualquer coisa como 45 pessoas mais ou menos a trabalhar contigo, o que é bastante. Como é que é a composição das faixas etárias? Tens bastante gente jovem ou não? Tenho bastante, tenho muita gente jovem, também tenho gente com mais idade, e é normal, acho que todos merecem ter o direito de trabalhar, tanto os jovens como as pessoas de idade, mas claro que eu fico contente de ter essas pessoas novas, não é? Porque tenho muita gente a bordo do barco, por exemplo, de pessoas de 60, 65 anos, 70, que um dia vão se reformar e claro que nós procuramos sempre ter gente mais nova para dar seguimento à profissão e tenho bastante. Tens noção que és referência para as gerações mais jovens ou não? Claro que sim, Fátima, é o que eu digo. Acho que as pessoas, quem gosta do mar e quem realmente quer experimentar o mar tem que seguir a sua vontade, o seu sonho, a sua vontade, porque a vida do mar não é nenhuma vergonha, dizendo assim, como muita gente pensa. São verdadeiros homens, aquelas pessoas que vão para o mar. O mar faz falta para todos nós, para o mundo faz falta e tem que haver pessoas lá a trabalhar. E acho que essas pessoas têm que ser respeitadas, como em qualquer outro trabalho. Mas quando falamos no mar, há muita gente que pensa que o mar é um bicho de 7 cabeças. Não, com as condições que há hoje em dia, o mar é uma vida completamente diferente. A nível de tudo, a nível de trabalho, a nível financeiro, acho que é uma vida muito gira para se seguir. Fábio, e aqui é o quê? Aqui vai ser a cozinha. E aqui vai ser a cozinha. Mas é grande. Isto é o quê? Zona para comer? Aqui é a zona para comer. Ele leva as coisinhas para fazer a comer, o filãozinho. Isto é para a estrela Michelin, não? Não espero que falte nada aos meus homens. Nada, nada. Olha, e o cozinheiro é bom? Muito bom. Muito bom? Nunca comi, mas acho que é bom. É bom que seja, que 3 meses é muito tempo. Uau! É a pensar no talento jovem que quer atrair e no bem-estar dos seus homens, como gosta de se referir, que não hesita em procurar os fundos necessários para modernizar a frota. Atualmente estão licenciadas em Portugal 3.880 embarcações. A maior parte necessita de ser renovada para melhorar a eficiência energética e as condições de trabalho a bordo. Este barco é um barco que normalmente vai para o mar, pode ficar 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. As pessoas vivem ali muito tempo, exatamente, não é? Exatamente. E eu quando comprei este barco, o barco não estava nas condições ideais. Eu não faço ideia, mas isto deve custar imenso dinheiro a remodelar tudo, não é? Estou a falar um número mais ou menos, mas cerca de 2 milhões para remodelar um barco deste. Estamos a falar de muito dinheiro, que não é fácil. Mas foi por isso, por exemplo, que te candidataste ao Mar 2020 para teres algum apoio? Claro que sim, porque, como eu disse, isto é uma vida nova para mim, estou a começar num ramo como este, em todos os ramos, em todos os negócios, sem caber cabeça, e eu entrar nesta vida, apenas 6 anos, aparecer uma obra destas, com o valor que este barco me custou, certamente não iria conseguir fazer as obras no imediato. Tens assim algum objetivo que tu queiras, que já tenhas delimitado, que pode ser um objetivo concreto, dizer, olha, eu quero um dia ter uma frota de 10 navios, como pode ser uma coisa como eu quero ser tão bom nisto como os meus tios ou o meu pai era, ou não sei. Tens algum objetivo? Não, tenho, claro que tenho. Eu quero chegar aos meus 40 anos e ter uns 10 barcos. Quando também tinha 15 anos e queria chegar ao Real Madrid, sabia que tinha um longo percurso pela frente, muito difícil, e sei que aqui se calhar talvez ainda mais difícil vai ser. Mas eu sou uma pessoa muito otimista na vida, tenho muita confiança em mim e acredito que um dia iremos estar a falar os dois e eu já com 10 barcos. Esperemos. Olha, marcamos encontro não sei quando para celebrar os 10 barcos. Estou à sua espera. Chama-me, que eu virei. Obrigada. Há quem diga que da Caxinas do antigamente só restou o farol do Aguilhão e pouco mais. Longe vão os tempos em que este mar, sem dó nem piedade, roubava a vida aos homens da terra. Ainda é a maior comunidade pescatória do país, mas tal como o setor, também aqui se está a mudar para melhor. A pesca deixou de ser um triste destino e é agora encarada como um estilo de vida. Manel, ser hoje das Caxinas é bem diferente do que era quando era garoto, verdade? Sim, muito diferente. Então? Há 20, 25 anos atrás, o caxineiro não dizia que era caxineiro. Nós íamos a qualquer lado, havia um problema, seja nas escolas, seja na pobre, seja onde fosse. Olha, lá vêm os caxineiros, lá vêm os caxineiros. Então o que é que nós fazíamos? Evitávamos dizer que éramos caxineiros. Vocês não eram bem vistos? Não.
Agora nós temos orgulho em dizer caixineiros. Nós temos pessoas que nem sabem mesmo da caixina que dizem que são caixineiros. Evoluiu a caixina. A pesca e os pescadores que nós temos espalhados pelo país fez com que esta grande zona pescatória evoluísse. E agora nós temos todos orgulho em dizer que somos caixineiros. As coisas evoluíram muito a vários níveis. E eu pergunto, como é que é ser pescador hoje? Quem quer vir para o mar não escolhe o mar, não escolhe a pesca porque é uma profissão. Tem que levar disto um estilo de vida. Já é alguém que quer este estilo de vida? Sim, as pessoas têm que querer este estilo de vida. Isto é um estilo de vida, não é uma profissão. Isto é um estilo de vida remunerado, como toda a gente sabe, que ninguém também quer vir para o mar de graça. Mas nós dependemos muito do que a natureza nos dá. Quem vem para aqui vem de coração. E nós sabemos que agora, no tempo que estamos, isto tem futuro. Então o que é que nós queremos? Nós queremos recuperar todo o setor. Recuperá-lo como? Para começar, precisamos de abater a frota. Temos muita frota a trabalhar para as cotas. Não digo para o peixe, para as cotas que temos para pescar. No fim de nós abater a frota, precisamos de fazer uma recuperação a várias espécies. Fazer o que chama-se um defeso biológico. Porquê? Porque eu acho que todas as espécies têm o direito de se reproduzir. Nós jovens é que estamos a pedir melhores condições nas embarcações. Internet, fornos para aquecer o comer. Sítios para descansar, que eu já vi. Banhos. Mas as pessoas também têm que perceber que nos barcos com 30, 40 anos na nossa frota não conseguimos fazer isso. Por isso é que nós estamos a pedir o abate com urgência. Para quê? Para eliminar as velhas e as novas que quiserem ficar, já as mais novas, já ficam com essas condições. Manuel Marques começou a trabalhar no mar com 12 anos. Na altura, escondia-se a bordo do barco do pai. Atualmente, é presidente da Associação de Armadores de Pesca do Norte. Percorreu comigo algumas das ruas do bairro dos Pescadores que passam despercebidas com a modernização da cidade. Um espelho da transformação da própria comunidade. O pescador de agora não é o pescador de antigamente. Agora o pescador tem orgulho em ser pescador. Mas acha que este orgulho de dizer eu sou pescador é uma coisa que sente aqui em Caxinas ou é um bocadinho pelo país todo? Acho que é pelo país todo. Ou seja, vocês ainda não são os suficientes, porque há falta de mão de obra, precisamos trazer mais jovens para a pesca, mas os que estão dizem com orgulho, eu sou pescador. Tenho orgulho porquê? Temos orgulho às vezes por uma coisa que dá um bocado de vontade de rir, mas eu tenho orgulho por isso, porque somos poucos. Porque Raros. Somos raros, nem toda a gente quer vir para esta atividade, porque se nem toda a gente quer vir, tínhamos por duas coisas, ou não se ganhava dinheiro, ou era muito má. Mas não, neste momento ganha-se dinheiro e é uma atividade espetacular que vive na natureza. Nós estamos aqui também para tentar evitar que haja acidentes. Sempre que está mau tempo, nós temos uma relação muito grande com os capitães do Porto, de pesca, que isso é importante, antigamente não se tinha. E uma coisa certa, nós não vamos atirar a toalha ao chão. Nós, de uma maneira ou de outra, vamos ter que virar isto. E acho que estamos a conseguir virar. Não tenho dúvidas que estou perante uma geração de pescadores que sabe o valor que o seu trabalho tem para a sociedade e para a economia. Regresso ao cais da Doca Pesca de Matosinhos e ouço o mestre Francisco com a mesma convicção. Eu sinto-me doutor. Porquê? Porque eu não tenho cartucho como um advogado, um engenheiro, etc. Mas o meu cartucho é este, está nas nossas mãos, está no nosso sangue, está no nosso rosto, as nossas rugas que nós temos. Eu sou um doutorado porque eu sei que os outros de terra não são capazes de fazer o que eu faço. Como eu não consigo fazer o trabalho deles, eles também não conseguem fazer o nosso. Portanto, é dessa forma que eu me sinto, um doutorado da pesca da sardinha. Ó mestre, o mestre fala do mar sempre tão apaixonadamente, fala do seu trabalho sempre com os olhos a brilhar. Eu pergunto porquê? Porquê é que isto é tão especial? Muito simples. O sangue corre nas veias e ferve o bichinho que está lá nas veias. Eu faço um apelo aos nossos jovens para que venham ao mar, venham ver que isto é um gozo, é fantástico andar ao mar, é uma vida saudável. A gente sai às 9 ou 10 da noite e voltamos 7, 8 da manhã, estamos em terra. A pesca do cerco ao meio-dia, é assim, a pesca do cerco é mesmo assim. Okay. Ao meio-dia, 1 da tarde, 2, estamos a almoçar com a nossa família à mesa. Portanto, faço um apelo à juventude, venham para o mar, isto aqui é o melhor que pode haver. Muito bem. Bem, mestre, é assim, eu vou arriscar. Vai arriscar e de certeza que vou ganhar uma marinheira, já não vai querer trabalhar na televisão. É só tirar a cédula e vai começar a trabalhar com a gente também. Está bem, vamos ver, vamos experimentar. Claro que sim. E vou mesmo, mas para já apenas por uma noite.
Entrei a bordo, curiosa, para conhecer mais uma arte da pesca, desta vez a do cerco. Ora, vamos lá para esta aventura. Obrigada, meu querido, para si também. Deus o acompanhe. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá dar a pesca? Vamos embora! Larguem aos cabos! Fala aí ao rádio aos meus sobrinhos e à minha família, essa senhora. Boa noite, sobrinhos. Daqui fala Fátima Lopes. Boa pesca para vocês. Já vai ter um retorno. Boa noite, minha tia. Boa noite. Esteja bem. Mais uma noite agradável. Continuação, tudo bom. Apanhem muito peixinho. Vocês também, muito peixinho, hein? E um grande sorriso. Neste ambiente familiar e de cumplicidade, ninguém se sente sozinho, mesmo que esteja no meio de um vasto oceano tão misterioso como milagroso. Bomba, bota bomba, bomba, saca toda a bomba, 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 bomba. Venha, rapaziada, vamos embora, dai um grito de morto, vamos embora, bomba. Meio de meio agora. Sempre meio proa. Posso dizer que foi uma bênção de Nosso Senhor dos Navegantes. Em poucas horas, deu-se o milagre da multiplicação das sardinhas. É daquelas idas ao mar que enchem de felicidade uma tripulação, como o nosso jovem Adriano Vianês. Depois de experimentar uma outra profissão na restauração, não resistiu ao apelo do mar. Eu gosto mesmo disto que eu faço e não me beijo neste momento a fazer outra coisa, por mais que as pessoas digam podias procurar outra vida e que isto aqui não Mas é quem é que te diz isso? Isso também é curioso. Muita gente diz no café, tipo, pessoas que não sabem o que é isto, que não vivem disto, não sentem, tentam levar-nos para outro lado, para tirar da vida da pesca, porque dizem que isto está acabado. E não é bem assim. E não é assim que tu sentes? Não. E esta é uma pesca particularmente exigente ou não? É exigente, é exigente. Se cada um der um bocadinho e gostando, deixa de ser exigente, não é? Mas quando cada vez tu vais para o mar e vens com as redes cheias de peixe, como eu vi esta noite, uma coisa absolutamente incrível, eu não sei, imagino que os teus olhos sorriem como estão a sorrir agora, não é? É satisfação, ainda inclusive disse ali ao seu colega, quando eu não apanho nada, eu chego a casa e fecho-me e só saio de casa a sério? À noite para vir outra vez para o mar. E aborrecido. Portanto, és mesmo um miúdo feliz no mar. Sou. E eu também me sinto uma pessoa grata e feliz por testemunhar estes exemplos de vida e profissionalismo de quem tanto faz para continuar a levar o setor da pesca nacional a bom porto. Eis-me de novo nas águas que banham o Algarve, de volta à paisagem característica das rias, mas desta vez em Alvor, um estuário com cerca de 350 hectares e que parece um mapa-mundo, com continentes desenhados pelos bancos de areia, onde a água doce se encontra com a salgada, habitado por uma diversidade de micro-organismos, espécies animais e vegetação marítima, que eu nem me atrevo a pronunciar os nomes científicos. Olá, António! Olá, Fátima! Primeiro desafio, chegar ao pé do António. Já lá vamos. Há de chegar. Está fresquinha? Isto é o que se chama um verdadeiro pescadora. Sim, as botas. António Vieira é biólogo marinho. Quando terminou o curso em Lisboa, ainda nos anos 80, rumou ao sul para colocar os pés na água, com a ambição de aplicar o seu conhecimento para fazer a diferença no setor da economia azul. António, isto é seguro? Mais ou menos. Mais ou menos?
Vamos tentar, vamos aqui na aventura. Vamos lá, eu vou indo. Se eu vir que estou muito presa, chamo por si. Costumam ter aqui uns caranguejos também. Aqui? Sim. António, esta ria é uma ria muito rica, não é? É, realmente tem uma diversidade, uma biodiversidade enorme. Nós temos aqui um bom exemplo, que é o caso do nosso sapal, que tem um número de espécies bastante elevado, espécies que têm um papel ecológico muito grande na retenção dos nutrientes da ria, para depurar a água que temos aqui e também na erosão costeira. Portanto, temos a separtina, temos o artocnemo, a salicórnia, que é um nome que as pessoas também já conhecem, exatamente. E temos outras espécies que estão nesta parte e que evitam que a ondulação dê cabo da Mas sabe uma coisa que eu também notei aqui, que achei fantástico, é que não há nenhum cheiro negativo, quero dizer, não é? Ou seja, apesar de termos aqui a aquacultura, temos a produção das ostras, temos aqui realmente uma diversidade tão grande de atividades, não há cheiro nenhum. Porque nós aqui nesta ria temos essencialmente areia e a areia tem uma capacidade muito grande de tratar a água porque tem pequenas bactérias que permite ter este ambiente magnífico com uma envolvência da natureza e da aquacultura e, como vê, com o cheiro... Nada, zero, maravilhoso. Agora vamos então conhecer todo o espaço aqui. Sim, da Aqualvor. Vamos de bicicleta, se achar bem. Pode ser. Diariamente andamos de bicicleta a verificar o comportamento dos peixes. Os peixes estão a nadar bem, se estão a comer bem. É engraçado, dá para ver se eles estão a comer bem, se eles estão a nadar bem. É, o peixe, a forma como ele nada é a língua deles. Se está com saúde ou não? Sim, a forma como eles rodam, como eles andam para trás. Ai, que engraçado. Diz tudo. Quantos tanques é que há aqui? 20 tanques. 20 tanques. Para podermos ter peixe o ano todo, dado que o crescimento é lento, temos que ter vários tanques para poder termos o tamanho certo para fornecer ao mercado. Então como é que funciona a aquacultura? Ou seja, eu estou aqui neste espaço, já vi que estamos organizados por tanques, chamam-se tanques? Sim, naturais? Sim, aos esteiros. Aos esteiros, ok. A água que está aqui é água que vem do mar, é assim? Sim, sim. A água entra pelas comportas e vai enchendo os tanques. Certo. Quando chega à maré cheia, vamos reter com as comportas fecham e vamos usar essa água durante cerca de 6, 8 horas, até que uma nova maré venha e antes da maré vier, nós vamos descarregar a água e voltar a meter. Portanto, ou seja, tudo isto é monitorizado, já é tudo monitorizado. Altamente monitorizado. Sim, portanto, temos comportas que fecham e abrem em momentos exatos, com relógios, com sondas que vão ditar quando é que ela vai abrir e vai fechar. Uma outra questão importante para quem tem, neste caso, a gestão de um projeto como o António tem. Qual é a importância do Mar 2020 nesta vossa caminhada? É toda a diferença, desde o início que nos acompanharam, na sustentabilidade, tanto arranjar máquinas que sejam mais eficazes, que possam fazer o trabalho de uma forma em que se gasta menos energia, painéis solares, toda a parte da automação, podemos tomar decisões para que não haja, digamos, perdas. Nós não podemos deixar de pensar na questão da sustentabilidade. O planeta não consegue que a pesca, vamos dizer, normal, a pesca selvagem, sirva às necessidades da população toda de maneira nenhuma, até porque há um consumo cada vez maior de peixe. Portanto, temos mesmo que encontrar outras soluções. Uma das soluções terá que ser esta necessariamente? Sim, com certeza. Neste momento, o peixe de aquacultura a nível mundial já se equilibra em relação ao peixe que é apanhado selvagem, vamos dizer assim. Selvagem. Portanto, um dos objetivos do peixe de aquacultura é poder produzir peixe de qualidade, com ômega 3, com as qualidades, com os ácidos gordos todos, com as vitaminas todas, com os aminoácidos especiais que estes peixes têm e com uma grande frescura. Ora, temos aqui o infantário. Infantário, podemos chamar de infantário. São douradinhas. São douradinhas. Sim, todas são muito simpáticas. Por acaso elas são bastante afáveis e... António, quanto pesa assim estas pequenininhas? 10 gramas, 10, 15 gramas. 10 gramas, uau! Antes comprámos as maternidades portuguesas, havia 4 maternidades. Neste momento não temos maternidades. Não temos maternidades em Portugal. Portugal. É uma pena, mas estamos a tentar reacender esse projeto de ter aqui uma maternidade. Então os peixes vêm de onde? Vêm de Espanha,
França também, do sul e o norte de França, de Itália. E, portanto, nós vamos à procura do peixe que tenha as características mais parecidas com os peixes aqui desta região. Em termos de empregabilidade neste setor, há futuro, ou seja, há muito que fazer em várias áreas? Eu acho que há imensa coisa a fazer nesta área. O António é biólogo, por exemplo, para os biólogos é um caminho? É um caminho, sem dúvida. Portanto, eu acho que temos um papel importante, temos que acreditar que vamos poder ajudar os jovens que todos os anos saem das universidades e é uma pena eles terem que ir para o estrangeiro quando nós temos aqui 2.000 hectares de terrenos para fazer coisas dessa área. E desengane-se quem pensa que é só de laboratório que se faz a carreira de um biólogo. António Santos sente-se como peixe na água a analisar este fascinante mundo subaquático nos tanques. O que é que o mergulhador faz nestes tanques? Mas nós temos a vertente da parte biológica em que o mergulhador tem que entrar dentro da água para perceber o que é que realmente se está a passar, porque cá de cima temos uma percepção que nem sempre é a mesma quando mergulhamos. Vais lá abaixo. Mas, por exemplo, o que é que tu podes detectar quando vais lá abaixo? Algum desequilíbrio? Sim, podemos detectar várias coisas, que é, nós como damos alimento artificial, também tem acesso ao alimento natural, mas como damos alimento artificial, nem sempre esse alimento pode estar a ser ingerido pelo peixe. E o que nós fazemos é, verificamos periodicamente se o peixe está a comer ou não e se temos alguma ração desperdiçada e se há alguma disfunção que possa... Ou, por exemplo, se existir peixe doente, tu quando vais lá abaixo podes perceber isso? Nós o que podemos perceber em termos de mortalidade, percebemos se o peixe está afastado do cardume ou não, aí já podemos ter alguma noção que possa estar a acontecer alguma patologia e depois os nossos colegas da parte da patologia prontamente vêm pescar o peixe, analisam o peixe e depois vemos se é preciso recorrer à renovação do tanque, pôr mais água, menos água. Então tu és um biólogo mergulhador? Eu sou um biólogo mergulhador. Nós, enquanto biólogos mergulhadores, somos assim meio polivalentes em termos de aquacultura. São portugueses, não é? É, exatamente. Não há nada melhor do que observar quem trabalha com paixão. O cuidado pelo bem-estar animal e a preservação dos nutrientes e todos os recursos naturais da Ria de Alvor são uma missão levada muito a sério pelos nossos cientistas dedicados à aquacultura. É tão bom ver gente jovem a trabalhar em áreas que nós nem sempre percebemos bem. Bom, vou começar por ti, Francisco, porque estás há mais tempo neste projeto. Tu tens que idade? 29 anos. 29 anos. E és formado em? Biologia, na Faculdade de Ciências de Lisboa. Sim. O que é que tu fazes? E a Sara também já vai explicar. O que é que tu fazes nestes tanques, se é que posso chamar assim? Olha, aqui mesmo onde estamos, nós estamos a trabalhar com algas. Nós chamamos isto de projeto macroalgas. Para nós o mais interessante é mesmo melhorar a qualidade da água dos nossos tanques, mas também arranjar formas de popular, porque são algas que estão a desaparecer, infelizmente, dos nossos ecossistemas e há sempre essa hipótese, essa luz de, se calhar, podemos daqui criar um berçário para popular o resto. Fantástico. Olha, e agrada-te esta ideia de estares mais a pôr a mão na massa aqui do que propriamente, por exemplo, num laboratório? Sim, não só num laboratório, mesmo num centro de investigação. Eu acho que no fim é onde vai ser preciso mudar as coisas e, portanto, qualquer passo em frente que se dê, estamos a dar o exemplo e será sempre mais gratificante. Tu e os teus colegas, neste caso a Sara, estão a ajudar a mudar para melhor, que é isso que também nós queremos, não é? Sem dúvida. Sara, e tu tens que idade? Eu tenho 28. 28? Também sou bióloga, Faculdade de Ciências. O que é que te agrada em particular neste trabalho? É que há pouco tu dizias-me assim, elas estão tão felizes e eu olhei e pensei, pois, é capaz. É incrível conseguir ver aqui tão perto a quantidade de biodiversidade. Só ter aqui água do mar, água da ria, a quantidade de coisas que vão crescendo aqui, a quantidade de animais e de seres vivos que aparece, é a melhor coisa de sempre. A Aqualvor revela-se para mim um exemplo de como a aquacultura está a mudar para melhor em Portugal, contribuindo para a sustentabilidade do ecossistema marinho português, promovendo um consumo de peixe de elevada qualidade através da inovação e investigação, que vai cada vez mais longe no desenvolvimento de fórmulas naturais, dando primazia à saúde das espécies, nomeadamente na forma como são alimentadas. Algo que quis perceber no segundo dia em que acompanhei os processos de trabalho que envolve esta atividade. Como vê, Fátima, se olhar com atenção, tem muitas douradas no meio dos robalos, eles dão-se bem. Convivem, não é? Eles convivem bem. Tem uma boa vizinhança. É.
Esta ração tem anos de investigação por trás. Queremos arranjar fontes alternativas, tudo de origem vegetal, para compor as nossas rações. Um dos mitos que existe é que se os animais em ambiente de aquacultura estiverem doentes, vocês injetam antibióticos ou vocês deitam antibióticos. É antibióticos que são dados aos animais? O antibiótico é sempre o último recurso. Nós temos métodos profiláticos de combater o uso de antibióticos. A renovação é muito importante. A renovação é a maneira como nós gerimos as comportas são geridas automaticamente por nós também. E depois a ração. A ração é a melhor forma profilática para além da... Ou seja, a própria ração já pode integrar determinados elementos que servem como prevenção. Exatamente. Que aumentam a imunidade do próprio peixe Exatamente. e a sua saúde, de forma a que ele não venha a precisar de coisas mais Exatamente. complicadas, Exatamente. como nas pessoas. Exatamente, é isso mesmo. Como é isso nas mesmo. pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. O que é que, na tua opinião, hoje pode distinguir a aquacultura em Portugal de outros países? Nós temos uma aquacultura com qualidade, com capacidade de, no fundo, se afirmar lá fora? Nós temos as qualidades das nossas águas são excelentes, não é? Depois temos anos de investigação, temos profissionais e realmente estar dependentes, falando aqui na Dourada e no Robalo, da Turquia, da Grécia, estamos a falar só de uma questão de preço. Nós, portugueses, não conseguimos vender o preço da Grécia. E a grande diferença está aí, porque nós temos... Mas o nosso peixe é melhor? Eu diria que sim, não é? Mas nós vamos à prova a seguir. Vamos à prova. Eu acho que sim, que o nosso peixe há de ser melhor. Olha, e para ti, biólogo, um homem tão jovem, tens 27 anos, não é? Sim, sim. Já estás aqui há 4. O que é que para ti significa trabalhar enquanto biólogo numa experiência como esta? Encontrei aqui na empresa um espaço que me permita, que é contra o que eu ia à procura, que é o quê? Que era trabalhar no campo, que era trabalhar na atividade, pôr os pés na água, e conciliar isso tudo com outras atividades, com um biólogo faz. Tu também estás em laboratório, não é? Investigas, sim. estudas, Fazemos aqui etc. inúmeros ensaios, trabalhamos com empresas privadas ou públicas, como as universidades. Estamos envolvidos em vários projetos. E quem diria que nesta viagem pelo setor das pescas ainda ia viver a experiência de ir para uma pescaria de caminhão. Pelo amor à natureza e à pesca. Há quem diga que tem pena já ter chegado tarde a esta atividade. Não é o caso de Paulo Jorge, que trocou a mecânica automóvel para ter os pés bem assentes na ria. Na oficina, uma pessoa fica tipo fechada no armazém e eu gosto mais de trabalhar ao ar livre. Tão bom. E então, olha, vim aqui. Ou seja, veio para experimentar. Vim. E quando veio, o que é que começou por fazer? Na pesca, logo. Logo na pesca, ou seja, a fazer este trabalho que está a Sim, fazer agora? sim. É muito difícil de aprender. Não, isso. Acho que qualquer um que goste assim, desta área, minimamente, aprende rápido. E o que é que lhe dá assim mais satisfação? O que é que mais gosta de fazer? É de apanhar logo o peixe à primeira. Porque às vezes não é à primeira. Não, às vezes é à ele dá segunda, luta. dá luta. No Algarve as pessoas, enfim, habituam-se muito a pensar só no turismo, não é? Uma zona essencialmente turística, o que é verdade. Acha que para os próprios algarvios nem sempre é óbvio que esta área, por exemplo, da aquacultura pode ser uma boa alternativa de trabalho? Claro, trabalha-se o ano todo, verão, inverno. Não há sazonalidade aqui, não há períodos em que fica em casa. Não. Uma coisa que eu me apercebi enquanto puxávamos as redes é que há muitas redes remendadas. E eu pergunto, e há quem faça esse trabalho? Ou há dificuldade em encontrar mão de obra para remendar as redes? Há poucos agora. Agora aqui é gente que a gente vai se orientando, minimamente. Ou seja, vocês vão aprendendo. Sim. O Paulo já aprendeu também a remendar redes? Sim, mas não tenho muito jeito para isso. Não tem muito jeito? Ou paciência. Aquilo é preciso paciência. Se calhar tem que pedir ajuda na família para uns pontinhos Sim. lá em casa de costura para Sim. ficar mais à vontade, não é? Não é a mesma coisa, Tenho mas... que trazer a minha avó para aqui. Olhe, quem sabe, traz a avó para aqui, a avó dá a formação e depois é transpor isto para a pesca, nunca se sabe. Nunca se sabe. Foram 2 dias em que tive a oportunidade de estar lado a lado com esta equipa de 34 pessoas que se entreajudam nas diferentes tarefas, sempre generosa na partilha de conhecimento e histórias de vida. Pude testemunhar como a aquacultura tem um papel determinante na sustentabilidade económica e profissional para o talento qualificado, e não só. E posso provar a excelência do sabor do nosso peixe, com uma degustação, em jeito de despedida, preparada pelo chefe Mário Rodrigues. Termino esta visita de coração cheio e paladar feliz.
Ao passear num muliceiro, estamos a entrar na história da apanha do muliço, uma mistura de algas muito utilizada na fertilização dos terrenos agrícolas. A verdade é que Aveiro continua a ser um local muito propício para a produção destas verduras do mar. Nós encontramos aqui projetos inovadores, projetos sustentáveis, com grandes possibilidades para o mercado de trabalho e onde se cruza o conhecimento e a experiência de várias gerações. Nesta viagem pelos canais de Aveiro, a bordo dos típicos barcos muliceiros, fui amavelmente acolhida pela marinheira Lígia e pelo mestre João. Ambos transbordavam de paixão pelo trabalho que faziam, guiando os turistas pelas histórias e curiosidades sobre a cidade e enaltecendo a ligação ao mar e à ria. Isto é a água do mar. Ok. As comportas, quando se abrem, também fazem a renovação das águas. E uma vez por semana, durante a noite, quando não há passeios, eles tiram a água toda dentro de Aveiro. Depois, passado 5 horas e tal, é de madrugada. A maré está cheia. Abrem outra vez as comportas, deixam entrar até nivelar a água. Ou seja, dessa maneira, a água dentro da cidade é renovada a 100%. Isto, como é uma ria, produz algas naturalmente. Estes barcos navegavam à vela. Trabalhavam apenas com 2 homens, apanhavam algas que havia no fundo do rio, tinham o nome de muliço. Muliço, aí vem o barco muliceiro. À semelhança do mestre João, ainda são muitos os portugueses que desconhecem os benefícios e as múltiplas aplicações das algas, que vão muito para além da agricultura. A investigação, através da biologia marinha, tem demonstrado que este é mesmo um superalimento oferecido pelo mar. É numa zona Natura 2000, junto a umas antigas marinhas de sal, em Ilhavo, que está situada a Alga Plus, onde fui conhecer este admirável novo mundo da produção de algas. Olá, bom dia, tudo bem? A minha aprendizagem começa com a jovem Andreina e com os seus minúsculos bebés de algas. Uau! Esta é a tua maternidade! Esta é a minha maternidade, Tantos sim. filhos, meu Deus! É verdade. É com ela que vou espreitar a única maternidade europeia com escala comercial da espécie Nori do Atlântico. Tenho a certeza que já todos tiveram oportunidade de provar. Quais é que nós vamos levar? São estes 2 aqui que estão prontinhos para ir lá para fora. Ai meu Deus, que responsabilidade! Nunca transportei tanto valor! É verdade, são muitos filhos que estão aí. Agora, os filhinhos vão ser colocados nesta, não sei, chama, um tanque. Ok. Sim. E vão ficar depois dentro deste tanque quanto tempo? Em média 1 semana. 1 semana. E dali depois passam para onde? Para os tanques maiores? Para os tanques maiores. É um upscaling, vamos aumentando o volume para eles terem espaço para crescer. Aqui estão milhões de filhos, não é? Estão literalmente milhões de filhos. Ai meu Deus. E então, explica-me lá o que é que fazemos agora? Pronto, agora literalmente Mexemos? tentamos mexer para saírem a maior parte de uma só vez. Ah, ok. Tiramos as tampinhas. Tu confias em mim para fazer isto? Confio. Ai meu Deus. Então, espera. E agora viramos devagarinho, que é para não saltar água. Deixa-me ver como é que tu fazes, para eu depois tentar fazer igual. Vê se eu estou a fazer bem. Minha querida Ina, explica-me que maternidade é esta, que sei que tem características únicas até na Europa, não é? Sim, sim. Basicamente a maternidade surgiu com a necessidade de darmos apoio ao ciclo da pórfira, que é a nori, a alga utilizada para o sushi. Tem a sua especialidade porquê? Porque nós conseguimos fazer o ciclo inteiro da pórfira o ano inteiro. Enquanto que em outros lugares dependem da sazonalidade desta alga. Ou seja, vocês aqui conseguem fazer o ciclo inteiro, o ano inteiro? O ano inteiro. Sempre que quisermos, nós temos ali as estruturas que conseguem dar a informação às algas para produzirem a parte que interessa, que é a parte das lâminas, a parte da folha vá, entre aspas. Olha, o que é que significa para ti, no fundo para toda a equipa, trabalhar numa maternidade que tem este papel tão importante em termos europeus? É incrível porque com a Alga Plus consegui
dar valor a coisas que eu antes desconhecia completamente. Por exemplo? Muitas vezes quando nós mostramos às pessoas, vamos comer alga, produzimos algas, as pessoas ficam assim com um ar um bocado estranho, algas, mas é falta de um bocado de cultura, de informação, exatamente. Porque as algas são deliciosas, dá para fazer imensas coisas, tanto a nível de comida e depois não só, é a nível de biorefinaria, nós conseguimos fazer desde bioplásticos, fazer biodiesel, fazer... Tudo isso com as algas? Tudo isso com as algas. Aliás, muitos componentes que nós usamos em pastas dos dentes, em shampoos, em sabonetes, vêm da origem das algas também. Então imagino que para ti, que és uma estudiosa, isto também é uma oportunidade incrível. É, sim, nós aqui estamos sempre a crescer. Temos uma equipa que puxa por nós, que nos lança imensos desafios, nós também vamos tendo parcerias com universidades e nós constantemente estamos a aprender. Ina é o diminutivo pelo qual todos os colegas tratam Andreina. Faz parte da equipa de cerca de 20 colaboradores desta ainda jovem empresa que tem nas mulheres a maior parte da força de trabalho. Alô, Helena! Oh, Helena, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou fascinada com este mundo das algas. Isto para mim tem sido uma descoberta incrível. Incrível muito mesmo. Obrigada, fico muito contente. Como é que isto nasceu? Como é que nasce esta paixão, este projeto? Foi um processo que demorou muito tempo, não foi feito sozinha, surgiu criada por mim e por um ex-colega meu, mas apesar da empresa da Alga Plus só ter sido criada em 2011 e arrancámos oficialmente em 2012, a verdade é que a ideia já tinha sido maturada e explorada desde 2006. Exato. O que é que temos aqui? Porque eu vi aqui muito entretida quando cheguei. O que é que temos aqui neste tanque? Pronto, aqui neste tanque temos a alga que na realidade eu fiz o meu doutoramento. Chama-se, o nome comum e aqui chamado na zona, é cabelo de velha. Okay. Em japonês chamam ogonori. E portanto come-se, como é óbvio, não é? É uma alga vermelha, a nível mundial é uma das algas mais produzidas no mundo. E quando mais produzidas estou a falar em milhões de toneladas, principalmente nos países asiáticos, e é a matéria-prima utilizada para o agar-agar. Aquilo que nós vemos hoje nas gelatinas vegetais, aquela matéria-prima, o polissacarídeo, vem principalmente dessa alga. Se nós a cozinharmos em casa, ela vai libertar um gel, esse gel é o agar-agar. Posso provar? Pode provar, perfeitamente. Eu aqui posso provar tudo, não é? Sim. Aqui pode provar tudo, que a água é muito boa, é uma alga que eu utilizo, por exemplo, em casa, sempre nas minhas saladas. Então, e aqui o que é que temos? Aqui a Fátima gosta de sushi. Eu adoro sushi. Então aqui temos a nori do Atlântico, ou como já ouviu também aqui durante a visita, a erva patinha. Aquelas que vocês têm na maternidade, os bebezinhos. bebezinhos. Exatamente. Aqui nós temos, porque a maior parte de nós está habituada a ver a alga do sushi só já moída e tostada e prensada. Esta é a alga. É uma das algas, é equivalente à que é produzida na Ásia, que é produzida cá em Portugal por nós. Mas esta é aquela que enrola os temakis? Exatamente, sim. Ai, tenho que provar, é muito boa. Tenho que provar. Erva patinha é o nome típico dado nos Açores. Erva patinha ou erva do calhau, ok? Muito do trabalho feito ao longo destes anos, que passou por projetos piloto, por toda a parte de inovação, pelo desenvolvimento da maternidade, foi muito focado nesta alga. Esta é uma das nossas algas estrelas para os próximos anos, para o desenvolvimento da empresa. Quando a Helena cá chegou, e já cá estava o Sr. Manuel, que o Sr. Manuel era o homem aqui da aquacultura, foi fácil convencê-lo desta coisa que se calhar era uma loucura, de virem para aqui biólogos criar algas? Olha, o Sr. Manuel, eu costumo dizer, era um terceiro avô. O Sr. Manuel, que faleceu com 87 anos, ainda com as suas botas vestidas, era a pessoa que já tinha aqui uma piscicultura há mais de 20 anos em funcionamento, com uma mentalidade muito à frente do seu tempo, muito dinâmico. Então, quando em 2004, 2005, quando eu estava a pensar fazer o meu doutoramento, fui falar com vários piscicultores aqui da região e é engraçado que o Sr. Manuel e um outro senhor, que é o Sr. Ratola, foram os dois mais velhos e foram os dois que disseram: sim senhor, isso faz muito sentido para nós, porque disseram que os nossos peixes também comem algas, isto faz tudo sentido, estão aqui os peixes com as algas e abriram-nos as portas. Então agora equipamos-nos. Exatamente, agora vamos à fase do equipamento. Fátima já está uma profissional. Maré, também queres ir? Isso, a água não gosto. Pronto, eu estou bem, que deixei de roupa. Está ótimo. Em termos de sustentabilidade ambiental, como é que é o vosso projeto? Nós apostamos na economia circular, desde a fase do nosso cultivo até ao embalamento dos nossos produtos finais. Certo. Temos o conceito da aquacultura integrada. Isso quer dizer que nós reciclamos resíduos do peixe, que são transformados em recursos para as algas.
E a nossa produção de algas é feita completamente limpa, só com a luz do sol e com os nutrientes que estão na nossa água. Mais nada? Mais nada. Também nos temos preocupado ao longo destes anos pela sustentabilidade social e da nossa presença aqui na comunidade. Mas é fácil terem mão de obra para as várias tarefas que exige este negócio? Nos últimos anos tem sido algo difícil, como ouvimos falar, passamos pelas dificuldades de todos os setores. Nós aqui tentamos criar um ambiente equilibrado entre pessoas com mais formação, menos formação, pessoas daqui da região, pessoas que vêm de longe, inclusive do estrangeiro. Mas há espaço, ou seja, há tarefas para que outros que não biólogos possam trabalhar sim, neste setor? Claro que sim. A nossa área aqui de operação, quer seja da produção do peixe ou aqui no cultivo e colheita das algas e de transformação, é feita por operadores, que nós chamamos de operadores não especializados, porque não são biólogos, não é? No fundo, têm uma experiência muitas vezes de vida, de conhecimento da agricultura, conhecimento da pesca, ou mesmo jovens que têm aqui o seu primeiro emprego. Já empregámos muita gente pela primeira vez, que ainda hoje continuam aqui. É uma das nossas preocupações, é mesmo a continuidade da equipa. Temos ou não condições na Europa para ambicionarmos nesta área das algas, sermos o número 1, já que na cortiça somos? E eu pergunto, e nesta área temos condições ou não? Eu penso que sim. Nós aqui, aliás, eu sou uma defensora de que Portugal se deve afirmar como querer ser líder na produção das espécies que nós vimos aqui na nossa empresa. Nós, Alga Plus, somos uma das pioneiras na Europa a ter desenvolvido este sistema que vemos aqui em cultivo integrado, com produção biológica no peixe e nas algas. Não há mais nenhuma neste momento, mas temos todas as condições como país de poder liderar a produção das algas. Então que tenhamos essa consciência, esse orgulho e já agora a capacidade de lá chegar. Exatamente. Força. Agora é a sua vez. Temos aqui a nossa alfacezinha pronta para ir ser lavada. Se agora pudéssemos cozinhar, o que é que faria com ela? Assim de repente, do nada? Assim de repente, já hoje? Olha, eu metecia-me um sushizinho, mas para ir mais para uma comida tradicional portuguesa, fazia um refogado de grelos com alhinho e esta alface do mar, acompanhada de um peixe grelhado. Já estava. Helena, muito olha, fácil. calce, que eu já estou cheia de fome, calce. Pronto, e é isso. O que é que vai acontecer agora, Helena? Agora vamos para a nossa zona de lavagem, salga ou desidratação, onde também temos estado a investir a nível de otimização dos processos, com o apoio também do programa Mar 2020. Certo. E onde estamos a apostar na gestão dos resíduos, para termos resíduos zero em termos de biomassa e de água de desidratação. Ou seja, valorizamos tudo aqui nesta empresa. Okay. Total economia circular. Vamos então. Sempre sob o olhar atento de Maré, a nossa Cicerone de 4 patas, seguimos para a lavagem das alfaces do mar. Daqui saem algas frescas e desidratadas para se usar na nossa alimentação, em rações para animais e na indústria da cosmética. Uma dádiva dos oceanos, produzida de forma sustentável, lado a lado com as pisciculturas e que pode ser uma fonte de emprego para as comunidades costeiras. Uma realidade que já se avista no horizonte da Ria de Aveiro, onde a natureza continua a ser generosa e, se a respeitarmos, como testemunhei e senti neste lugar, só temos a ganhar. Agora és tu. Força, 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 força. Pumba! Agora quem é? És tu ou sou eu? Sou eu. Ok, muito bem. Atenção, Leandro. Empurra. Força. Vamos. Ai, ai, ai. Ai, já está. Lá vai Chico. Yeah!
Boa tarde a todos. Posso pedir, por favor, que retomem rapidamente os vossos lugares para nós iniciarmos esta sessão da tarde. Muito obrigada. São 2h30, passa 2 minutos. Eu até tinha vontade de impor aqui a rigidez televisiva, mas não queria que me levassem a mal. Para nós podermos começar. At TV stations. Está tudo ok. Bem, vamos então iniciar esta sessão de trabalhos desta ExpoFish Portugal. No Today's afternoon session. During the morning, we have discussed market trends and the potentiality of internationalization of the Portuguese fish. Now we will speak about new opportunities of funding in fisheries. We will have Raquel Silva. Já que os outros oradores we will be both on stage because all the other speakers will be on the internet. Partners, que vai estar então por videoconferência, e o Ruben Eiras, secretário-geral do Fórum Oceano, General of the Ocean Forum, who is also going to do a remote presentation. Before anything else, thank you very much for the invitation. It is a pleasure to contribute to this panel about new opportunities of funding in the fisheries sector. And we will speak a little bit about FABER, how we can really support. This is a capital risk or joint venture company. The ambition of the company is to be Spain, aiming to help to accelerate the business. We invest more in early stage components, so we are investing a lot in pre-seed, seed and late seed. This funding amounts to 50,000 in seed, an average of 500,000, and we can go up to 1 to 1.5 million. We invest in startups in several domains. Our strategy, or the best way to contribute to the teams, is for us to create specialized funds. With specialized funds, we also have dedicated specialist teams. We also have a interesting ones for us: due diligence, evaluation impact tasks, and also industrialist experts, just for us to know if there is market need. These players are really very important, and they are really good collaborations we have. We also have thesis-driven core PLS. We have two active funds today, one about data in learning. Final close was 31 million euros, and the second fund, this fund with impact, dedicated to blue economy. In here, any leap tech startup beginning that is beginning is on the top of the slide, you can see a team dedicated. Alexandre and Rui are at the back office area, and we have Rita, Carlos, and Bruno, and myself. We all of us have scientific background, so we know how to understand the technological innovation parts.
Também já fomos cientistas We em alguma have parte da been nossa vida. scientists Mas também somewhere in temos life. experiência We em also ajudar have estas equipas the altamente tecnológicas a experience crescer. Por isso também to trazemos, help these highly trazemos technological valor nesse teams to sentido. grow. So we add Esta é a value nossa as rede de such. advisors This is e, our network of aqui na advisors. componente de And Ocean the Climate Tech é muito Ocean relevante Climate mencionar que Tech part, it is temos o important to apoio say that we have the frequente support, do frequent Tiago Tita Cunha, support of que é CEO da Fundação TIA. Which are of help, of course. Nós, no nosso fundo de In Ocean Climate our Tech, Ocean Climate Tech Fund, we invest, as I said, in startups with impact. So we are looking for startups which have, or which area will touch the Sustainable Development Goals for nós investimos 13 and 14. We invest mainly in Iberia, but also in other areas of the European Union. These are our focus areas. The main four areas are about fish. Na biotecnologia azul, in blue biotech, o setor da transformação do pescado pode ser muito interessante. the fish transformation sector can be very interesting in order to value fishing products in the area decarbonization and plastics area startups which will help to decline or to decrease the coastal fishing. These are the terms in English. Ghost fishing, the plastic and the networks that remain in the ocean, but also startups with technologies helping the boats to pollute less. In ocean intelligence areas, startups with Earth observations, robotics, helping us to know more about what is happening underwater, helping the companies to be more efficient, more sustainable, and both areas, or the remaining areas, fresh water and desalination and clean energy. The clean energy startups in offshore wind, solar, wave energy, and so forth. When we say that we invest in startups with positive impact, we also have to understand what are the metrics we are going to assess. This has to be measurable. We cannot only say it has a positive impact in the sea, we must understand what is the relation between the sale of the product with the impact it has in the sea. Sometimes this reflects in tons of plastic that the product is contributing for them to be removed from the ocean, reduction of emissions of greenhouse. Startup will be assessed economically, but also environmentally. I'm very pleased to say that we have invested already in 2 startups in the area. In the fund of Ocean Climate Tech, one is a German company with a sea fleet, with a solution that reduces consumption, fuel consumption. A Micro Harvest, which is also a German startup that opened today a lab of production in Portugal. What they do is to really, they have a technology of fermentation enabling them to create or to grow non-animal protein.
If you go to or have a startup related to the sea with a deep technology, I mean complex technologies that have also a specific approach that is in an initial phase, I encourage you to speak to me after the event, or if you can later send us an email. Thank you very much. And if you have any questions, I will be available to answer. Obrigada. Thank you. Pode sentar aqui ao pé de mim, You Raquel. can Pode sentar have aqui a porque vamos às seat outras next to me, apresentações e se no because final now nos we sobrar are tempo, going temos to espaço listen para to the perguntas. next Depende um bocadinho como é que vamos gerir aqui presentations, este and tempo. at the end, if we Juntávamos have time, agora we will em have videoconferência an o opportunity Ricardo for Portugal, Q&A. que penso que já está Now pronto. Olá, we are Ricardo, muito boa going tarde. to listen to Ricardo Bem-vindo, Portugal. bem-vindo a este Welcome, ExpoFish. welcome. Thank you for the invitation to be here. I don't know if you can hear me well. Nós estávamos a ouvir aqui com We alguns were cortes, listening with some interruptions here mas at the ok, moment. estando tudo bem, But okay, agradecendo novamente thank o you convite, for the faço parte da apresentar. invitation, Eu também and tenho now aqui uma I will apresentação, mas make já my que por presentation. motivos For profissionais não professional pude ir hoje a reasons, I Matosinhos was e not vou ter que able fazer to go remote, to em vez de apresentar esta Matosinhos. apresentação, Instead of presenting vou that falar pouco presentation, sobre, I will sobre speak a a little Índico e a about equipa da Indico Índico, como and surgiu Indico e team, qual é a atividade que and nós what is the desenvolvemos agora activity na that we economia developed azul. today in Pouco blue de economy. storytelling, para quem A não conhece a storytelling, nossa história. for those who don't know our Basicamente, story. a Índico, nós Basically, somos três Indico sócios. has three partners. Começámos esta odisseia, We vamos chamar started assim, this em odyssey 2017. in Na altura, 2017. eu e o At Stefan that trabalhávamos time, this bank, and at that time we invested, in addition to startups, but also funds. We said to so many people that the fund, please speak with other institutional partners. And at that time we decided to do the same, to leave Caixa, and the first investor with whom we spoke was Fay, who then, after some due diligence, he said, you can start, focus on ICT. I have 25 million, and now I have to find out other 25 million. I thought it was easy, and we took 1.5 years to assemble the first fund, the Indico. Meanwhile, we also started to work with Cristina. The founding team. So actually we are three founding members, Stefan and Cristina, who are the ones that who are well known, and myself, who I give some support to the office. We initiate the first fund by the end of 2019. The first investments took place in 2020. For those who are in the industry of venture capital, Rita has already said we do exactly the same things as Faber, but we are not competitors. We don't feel like that because the market is big, everyone has an opportunity, but we did the first investments in 2019. Those who work in the well-known startups like TIA, that is a unicorn in Germany. We also have a Portuguese unicorn. Well, the love for startups has always existed among us, and not only in ICT. Our aim was always to do something in blue economy. It's not by chance that the name of the fund is Indico, is the color of the ocean actually. And it was possible therefore in 2021 to launch as well a blue fund, the Indico Blue Fund, launched by the end of last year. The aim is 50 million.
Today we already have 40 million. We are closing the first 5 operations, which will be announced by the end of the year, beginning of next year. And this fund makes exactly what Rita said. We are mainly focusing activity, and since we invest in early stage projects, in some cases, in these operations we are doing, we are incorporating companies, people who are going to leave research centers and universities and who are going to start working in the business area. So we have to dedicate a lot of time to them. It's not our first experience in blue economy. By chance, our second investment was a company that was associated with blue economy. Today, we cannot think, but in 2019, when we contracted the investment, someone with an experience in consultancy and information systems, the idea real time on vessels or on boats, instead doing it in Dr. Pesca premises. It was really a revolutionary idea in venture capital, namely in fisheries, to inject cutting-edge technologies, things that we hear on television and on newspapers. We have heard bad news, but in addition to speculation that can exist on the cryptocurrency market, we use a technology that sustains, for instance, Bitcoin in something very simple, which is to buy and to sell fish. And therefore, the goal of the fund has also a sustainability character, so we will have to invest in hardware. We cannot do climate change transition or energy transition without investing in hardware, because software will not solve all the problems the world has. In our case, we use cutting-edge technologies to solve people's problems, and behind we may have very difficult codes, but at the end we are solving simple things such as the purchase and sale of fish. So Indico, we announced our fourth fund, but we have 4 theme areas, 91 million euros dedicated to start-ups, technological start-ups. Sometimes we hardly believe this capital that we bring to companies. We still have a lot to do to follow the companies that are more developed. But out of these 40 millions, we multiplied by 1.3 thousand, of course. There is a multiplying factor. And we have this initiative associated to blue economy. In the team, we had to hire a new partner, André Almeida Santos. He and his team are focusing this activity exclusively.
number of investors who want to associate themselves because they realize that the sustainability thesis is very important to solve our problems. And in short, this is it. Very similar to what Rita explained. We are a venture capital company. We contribute to blue economy, and we invest in software companies and hardware companies, namely in Portugal, and we are open to what we call SMEs. We also believe that some of the experiences we have acquired in startups, in procedures and technologies can benefit the Portuguese fabric, business fabric. Thank you for the invitation. Can you hear me? Ricardo? Consegue ouvir-me? We happily have investors, researchers with very good ideas and with entrepreneurship spirit. When someone has a new idea, what are the steps you advise them to take? I didn't hear the last 15 seconds because communications are hard, are difficult. I was asking, when someone has an idea, a brilliant idea, so to say, a differentiating idea, and wants to materialize this idea, what are the steps you advise him to take? If we focus the blue economy case, I would say it is more complex, starting with the area of the information technologies. This area easily can have access to incubators or accelerators, to investors of venture capital. As politicians love to say, and it is true, the ecosystem is already built. The country has already taken many steps towards this over the last 10 years. We have a web summit, the web summit event that takes place in Portugal, places Portugal on the map, and anyone who wishes to leave the university, for instance, my associate, Cristina Fonseca, has never had another job. She left the faculty and joined us right away. So after 5 years, she was a unicorn. So this is in blue energy, things are more complex because science is focused on biotechnologies. It's much more complex. The software instead is solving problems which we build a product and the product is easily tested on the market, works or doesn't work. We don't spend much money, and if it works, we invest more. Instead, in a biotechnology project, if it's a medicine, we have clinical trials, so maybe we need a lot of money that in a normal situation in the software area, they are not necessary to prove if the product works or not. So the best way, I would say, when someone is in the university and wants although they are starting, but they already have some know-how to direct people, including to direct them to us, investors. Both Indico and Faber, we are partners
to most universities in Portugal. So we are quite often contacted by professors saying, I have a brilliant student with a unique idea. What do you think? Is it possible? What they did over the last 10 years in information technologies, now we have to do it also in this area of blue economy. If there are more questions, we will return to you. Now we will pass on the floor to the next speaker, who is already prepared to start. So, agora o tempo é seu. Obrigada. Okay, the time is yours, the floor is yours. Thank you. Can you see me? Good afternoon to everyone. I would like to greet my panel colleagues, and I'm very sorry not to be able to be there physically, face-to-face, in that beautiful building that is the cruise terminal of Matosinhos. However, I will try to do my best at a distance, from a distance. I'd like to share a presentation that I have about financing of the fisheries industry, and in a perspective of the blue bioeconomy 2030, as we've is not only just about fishing, but includes every logistical and technology aspect in this asset. First of all, I'd like to make a brief comment on the Ocean Forum. It's a certified initiative, certified by the Economy and Sea Ministry. We are a non-profit foundation with an existence of 11 years, and we have about 140 associates, representing 50% of the sea GDP. Blue economy is a it's multi-sectorial. In a conventional way, as we've been doing so far, but also regarding emerging sectors such as biotechnology, wind power, renewable ocean powers, and it's also a source of assets which might replace other assets of other industrial chains. It's also one of the main elements in fighting climate change. I would also like to make a brief comment on our activity before moving on to financing and my presentation on what will be financed and the emerging trends for the decade. We of the UN Ocean Conference, whereby we manage a space under the Portuguese pavilion, where we had 7,200 unique participants, and where we had the chance to gather most of the global investors community within the blue economy. Also, a brief comment on our activity for the next years. We are fully fledged members of the Blue Invest Consortium in the European Union, so it is the Commission duty to do this in order to develop the financing ecosystem of the blue economy, this new equity fund, and this is connected to the new
Besides that, we've been since last July the world's headquarters of the Blue Tech Cluster Alliance. This is an alliance of 10 clusters from 10 countries, representing a total of 5,000 companies from Norway, Spain, France, Ireland, US, and Canada. So we are a gateway to the internationalization of Portuguese businesses in these markets. Besides that, and this focuses on the ecosystem issue mentioned by Ricardo, we've been the appointed entity by the Portuguese state to manage and implement and internationalize to train the future staff for blue economy and also new businesses within the blue economy with the objective of structuring the ecosystem of the blue economy in all sectors. This is financed via PRR. What is then within the fisheries financing of blue economy? As seen in the last two presentations, nowadays businesses mustn't only be profitable, they must also have an impact. This means that the business model should be profitable, but it should also evidence that it should offer social and environmental return in a positive way. A financial point of view, but I must do it in such a way that is CO2 negative or in a way that it reduces my ecological footprint in my chain value. This leads us to a challenge. How can I do this? How can I walk the talk? Well, there is another aspect. Well, this is a bit vague. This is not what the market wants, the financial market. I'm sorry, I apologize, but this is not how things work. Even for the private banking system, it is assessed that the climate risk of loans is already being assessed. And nowadays, there should be when providing loans. So this is not vague political talk or consultant talk. This is a very real issue, not just for startups, but also for SMEs in our everyday lives. So in order to be able to achieve a positive performance environmentally and socially, I must be based on something fundamental, robust and precise data on my productive systems and my impact on the environment and society. How can I do this? Through digitalization. When digitalizing my productive processes, I can obtain further greater efficiency, greater productivity, but for example, in terms of environmental impact. Therefore, in the Ocean Forum and what we promote with our associates, and also concerning the support regarding the management of business models or our participation as advisors in investment funds,
Our mantra is to digitalize, decarbonize, and circularize. So we need to implement this DDC strategy, digitize productive processes, so I can decarbonize my energetic system, my operations, and close my production cycle. Or via investment in equity. Therefore, in the next slide, this is what I want to show. This is regarding the opportunities of financing available in this new cycle. In dark blue, we have sources of investment already focused on a scale-up or a scaling, a business scaling of a relatively mature business which needs to deliver impact and profits. And in the lighter blue side, we have financing mechanisms used to innovate, focus on experimenting with new and testing new products. Very quickly, starting with the European Investment Bank. Mechanisms beyond the existing ones. At the moment, the European Investment Banking has created a line for loans for SMEs and companies. So they've entered this market. They have already launched some bids in that sense. So we're talking about 5-6 million euros to scale up a business, or with interest rates much more interesting than what can be found in the private banking system, but more demanding in terms of SGD performance. So this could be a good source to explore for the fisheries businesses which attractive. For SMEs and startup, the next level, we have another system where Fabre is the first operator of this fund in Portugal. It's a FEI fund, and here it's possible to access acceleration services to refine the business model, but also investment funds from FEI of 500 million euros, which will be available from February next year to scale their funds, and also available for SMEs and startups to acquire investments in equity to scale their business. Development of what is the ecosystem of the blue economy. We already have several entities making available private equity, but the idea is to scale up at the level of factory infrastructure, for example, in what is the dimension. What do we have? We have European funds, for example, I3. It's an innovation instrument, and these are projects to create consortiums to develop new technology and to test new products and new business models. They have different financing rates, some of them 100%.
excellent tools for universities to be able to implement technologies and to allow them to have a business model. So we have excellent scientists. We are one of the finest countries in the world in terms of sea sciences. So now it's the time to transform this into money. We need to monetize this. These tools from the European funds and all these funds and PRR, for example, these are tools, crucial tools, to allow this transformation of science into business. We also have the Blue Fund in the Portuguese state, which also presentation, and thank your attention. Muito obrigada. Thank you. I'm not sure if we have any questions. We still have the chance of having 2-3 minutes to ask any questions to Raquel, Ricardo, or Ruben from our audience. I apologize, I wasn't able to hear the last 15 seconds. I'm not sure if any question has been asked. Não foi. No. Parece-me que não há perguntas. I don't think we have any questions. Ela está despachada, não é? Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada ao Ruben, obrigada aos três. Thank you to our 3 speakers. And not having any questions, let's now proceed to our next panel. Viewing models, and now I would like to call Carlos Cruz. He's the president of AgroPesca. He will give us the first presentation. Welcome, Carlos. Also, Manuel Marques. He is the president of the Producers Association of the North Coast. Depois o Manuel Marques, por aqui, Associação dos Produtores de Pesca do Litoral Norte. Also, Carlos Macedes is an administrator at Artesanal Pesca. Welcome. Agostinho da Mata, he is the president of ProPeixe. And finally, Portela Rosa, representing Viana Pesca. So this is our next panel, and Carlos will open the panel. Thank you. Please be seated. Juntem-se a nós então, por favor. Boa tarde a todos. Good Queria afternoon, agradecer everyone. o convite que me fizeram para estar aqui Thank you presente. for the invitation Foi a Doca Pesca to que be me here. fez este convite. I think it was Doca Pesca who addressed the Eu sou invitation. presidente da ProPesca e comecei I started como pescador as a muito fisherman cedo. very early Nos anos in life. During 68 the comecei a pesca, fui 68, com 9 anos para o mar. I started with Os 9 meus years pais, of ou age, seja, meu pai, fishing. My father levou-me muito cedo para o mar porque took me to the sea very 10 early filhos, because we were 10 children. 10 irmãos comigo. E eu sou o terceiro I'm the rapaz third boy, e tive que ajudar os and meus I pais had to nesse help sentido. my Por isso parents. é que eu tive que ir muito cedo That's para o mar. why I had sempre ao mar. and I was always on Depois the dessa sea, embarcação tive mais and embarcações. then I had other Cheguei vessels, other boats, aos anos and then 2007, when it was fui convidado 2007, I was para invited presidente to da ProPesca. become the chairman of AgroPesca. Abracei I com todas as minhas forças really o lema accepted da ProPesca. with all my Convidado, efforts to convite direct feito por alguns AgroPesca. associados, As a em result que eu of tive que the invitation abandonar of some associates, I had a minha to atividade de quit pesca my em fishing activity 2007. in Em 2007. 2007, In 2007,
quando eu cheguei à When I ProPesca, tentei arrived mudar at the lá ProPesca, I tried algumas to change situações. some situations juntamente com uma direção. together with conditions to our 10 associates. empilhadores I para dar as had melhores to condições para os buy nossos associados. 10 Na altura, em 2007, também pallet comprámos 30 mil engines. caixas We para bought que dessem as melhores 30,000 condições para os nossos boxes associados in order ter as to melhores give caixas our para funcionar associates the o best peixe conditions pescado, for them to para que eles, quando accommodate chegassem à terra, fish, tivessem boas condições so that para the ter uma fish boa would apresentação. arrive at the Centenas também destination de with good caixas quality, de hundreds dornas of para condicionar boxes gelo a bordo das to embarcações e have peixes também. ice on the boats and vessels, Umas paletes também para some transporte de pallets peixe. for fish Fizemos transportation. tudo We para did que everything so that provássemos que tínhamos as we melhores could condições ensure the na ProPesca para best dar nos nossos associados. conditions to give value to the Nos associates. anos 2007 During this, até 2016, from andei a correr. 2007 until Foi uma 2016, correria from our levava sea, sempre, todos os anos, 2007 até 2016, from levei sempre o 2007 peixe to a Lisboa, 2016, que I would era travel a the convite fish da to Doca Lisbon Pesca me fazia by o convite, invitation, e eu levei by sempre Doca esse peixe Pesca, a uma hotelaria and to em a Lisboa, em que a era hotel in apresentada Lisbon. esse peixe This fish apresentado was introduced to this hotel, e fazia uma and degustação também they also ao organized the tasting event Qual era to o the peixe que eu public. levava? Which Era fish polvo, would I bring? pescada, Porpoise, carapau e hake, sardinha. Levava sempre uma etiqueta comigo. Era o peixe mackerel melhor do and mundo. sardine, the E é o best peixe melhor fish do in mundo the world. que eu sempre identifiquei na minha To ida me, sempre a Lisboa. Em motivated 2016, my não sei travel to porque, Lisbon. In acabou, 2016, acabou. this finished. Pergunta I don't know porque why. sei que o peixe era But bem I know representado. that the Eu fish sei was que well ainda era, represented na altura, when we brought it to Lisbon. o primeiro-ministro, o Costa, era o presidente da Costa, Prime Lisboa, da Minister, Câmara de used to Lisboa, be the e ele mayor vinha of sempre ao meu Lisbon, encontro, todos os anos vinha and sempre ao he meu would encontro, meet e me vinha every sempre me year agradecer to da minha ida thank sempre a me Lisboa, a apresentação do for nosso peixe do nosso mar. presenting the E sei fish que of vinha our também sea. rádios And locais also, vir ter comigo para divulgar o nosso people peixe, came to me e to disclose the fish. chegámos a ter lá também televisão, We also em que eu had tinha a que dar lá TV também there a minha palestra. broadcasting my Dito isto, presentation, eu penso que my speech. aquilo no impacto, eu senti que estes anos, I 2007 a felt that 2016, era um from impacto muito forte. O 2007 nosso to peixe 2016 chegava had a very big impact in our a fish. Lisboa e ser For apresentado the como fish, e que só in tive pena fisheries, and porque acabou I really em 2016, felt em pity 2016 até agora acabou not a ida do continuing peixe a Lisboa. this activity. Julho de In July 2022, 2022, julho de 2022, nós fazemos sempre um evento, we em frente organize ao an casino, event in front num of the palco, uma casino muito grande, uma tenda in muito a grande, que tem big condições stage. para 500 pessoas. We ou had the 500 conditions pessoas. for Então o que é que a 500 ProPesca faz? people. A What ProPesca faz does um evento todos os anos, ProPesca does? excepto Organizes os an anos event da every pandemia que year, não podemos fazer, nós except fizemos the este ano. pandemic. E o que é que a gente faz? But we did it Divulgamos this year. o peixe do nosso mar. We disclose O que the é que fish nós, of our sea. ou seja, o que é que eu What acrescentei à lista did I add deste ano? to the list Acrescentei à of lista this deste year? ano peixe espada preta. And Ou this seja, quando fish eu lancei is o peixe the espada preta na black lista dos outros peixes que nós todos os scarab. anos temos na apresentação do Every peixe do year nosso mar, é um we evento have que chama-se an o peixe do nosso event mar. called the É a Fish of ProPesca Our que faz esse Sea. evento e mais associações e outras instituições
que também fazem divulgação. There are other institutions which also disclose other species, in addition to the black scabbard fish, such as sardines. I identify them with the fish of our sea. After bringing black scabbard fish, I was a target of criticism. Why? Because people said, how is it possible for ProPesca to identify black scabbard? To a political party, and I had to speak to him, and I challenged him to come to the sea, or at least to the port of Povo do Varzim, to prove that every week we unload tons of black scabbard fish. Everything we have in our coast. We don't need to go and get it from other countries. So I am very angry when we are not able to take the opportunities, because we have everything that is good. We don't need anyone. I am really angry when in our coast we have everything and unfortunately we have rotten minds. That we don't have this type of fish. But we can prove, and Mr. Sérgio is here to tell you that this is true. We unload tons of black scabbard fish. I would like to value our fish, because really, the fish of Portugal is the best fish in the world. I will end here. Maybe my colleagues will add something. Thank you. You can stay here. I'd like now to ask Manuel Marques to give us his presentation. Good afternoon, everyone. I was getting a little nervous as this was taking a long time. I've been a fisherman since the age of 12. I'm also a president of the producers of the North Coast, and I'm here to talk about the valorization of wild fisheries. So this is the one that doesn't live in captivity, and it's the hardest to catch. Whenever I speak about fisheries, I will talk about wild fisheries. So first of all, I'd like to talk about the valorization of fish, but in order to do this, I need to talk about the devalorization of fisheries. So we have many factors contributing to this devaluing. So from overnight, fish can lose 50% of its commercial value. Of fish we usually sell, and fish that doesn't comply with the size and weight allowed in our regulations. If we cannot consume, if we cannot catch it, so this fish should not enter our market. Without traceability nor origin, sometimes we don't know if it comes from Bangladesh, Morocco. We know it's cheap, so it might be cheap according to its origin, but the consumers need to be informed. We hear a lot about different diseases, for example, mad cow's disease and so on. So fish could be contaminated. So if consumers have not a choice and no good information, there might be food poisoning, or the same fishmonger which sold it doesn't know where it comes from. So
For fishing sometimes doesn't have commercial value because fishmongers, restaurants, places which perform markets, see if you can, I can buy at those places. So in order to supply small fishmongers, restaurants to buy directly, what's the problem is that they don't want to buy directly because they are being supplied by recreational fishing, which doesn't comply with our regulations. So each professional can take 15 kilos. We know that no one will eat 15 kilos of fish. We know that this fish is supplying many local restaurants. Restaurants that should be buying from official places are not doing it anymore. So we must fight against this. For example, sometimes we want to fish 50 kilos, but we end up 500 kilos. So we know this is a common problem. So there is usually an inversion. If there is a lot of fish, the money, the value will go high. So the price might be higher, but we don't know specific amounts. So we also need to regulate. We also need to sensitize. Please don't bring too much fish. Please catch another species in order to avoid excess fish. So this is more than the market can absorb. At the moment, the market is not absorbing much wild fish. And then we also have fish stew. So we've all had lunch, but what is this fish stew? This fisherman fish stew is when we pick a big pot and we use a variety. Vietnam from wild fishing. If we want to valorize wild fish, which is the tastiest one and the best one, we want to have MSM, and we also have a guarantee certification, and we try to separate it from other types of fish. So we want to separate quality wild fish from other fish. This would be certainly a value element to separate it from other fish. Regarding the factors contributing to valuing wild fish, I don't wish to criticize and just focus on criticizing when fish doesn't give money. To see, we need to try them to see if they work out. From us, we wish to diversify the offer of species. So, for example, black scabbard, as Carlos mentioned, only in Sesimbra, but now we have black scabbard. We need to catch other species because right now the price of fuel is very high, so we don't want to go too far out because these are species. So, for example, species such as turbot, and so because of the high price of fuel, these species live far out and they involve spending more fuel. So in order to search and bring other species, we need to do something about it. We also need to encourage the consumption of wild fish. All activities have been encouraging this. So we need to do this in a much stronger way. Caught. Before it wasn't responsibly caught, so we need to encourage the consumption of wild fish. So fish is not all the same. Those of us who work with fish know about it. This might be a little bit more radical, but we need to diversify the selling points throughout the country where the first sale is done. Maybe do a first sale in Braga. So we thought about Coimbra. So the first sale inland. So Madrid, for example, sells a lot of fish and it's not on the coast. So by limiting our first sale to the coast, then we are also limiting our options.
Através da mesma? Não. Continuamos agora. Os recursos de plataformas digitais. Also, using digital platforms, we should invest in this. Auction. What is the idea? So the price will be put on a bid. We might be distant or not so much. For example, monkfish, we're waiting for it. When there is a monkfish for sale, as long as we have credit on our card, that fish will belong to us, will end up being ours. So being able to buy directly with an online auction without going to the fishmonger, this would be very good for us fishermen. So the fastest buying buyer will be the one getting the fish. So this would be good for Doca Pesca, this would be good for us fishermen because it would allow us to sell for a higher price. So for example, when we want to go to a butcher, we don't buy a full rabbit. So what is the idea of this fishmonger at Doca Pesca? So Doca Pesca would separate the fish, would organize it, and then people would be able, nobody wants to leave work at 7 or 8 p.m. and go home and scale the fish. So sometimes we might be doing this, but these are ideas that might be a little radical, but it's not a bad idea to invest in digital platforms. Let's see if we work. So we already have an on-board auction. For us, it's already a little bit difficult. But we know that this online auction opens everyone in real time, would be a good option, and it could be viable. So we should thank above all Doca Pesca for the several efforts they examples of those dissemination activities. I can't say Doca Pesca hasn't been working, but we do wish it to work more in favor of wild fish. We will always be insisting with Doca Pesca because it is our associate, it keeps part of our fish. We want to work together. We don't want to leave it. We want to work together with Doca Pesca. Thank you very much. I hope I've explained well. Thank you. Obrigada, Manuel. Thank you, Manuel. Obrigada, Manuel, sempre cumprindo o seu estilo. Always according to your style. Now let's listen to Carlos Macedo. He is the administrator of Artesanal Pesca. Bem, antes de mais, boa tarde. Queria começar, obviamente, por agradecer o convite. Good afternoon. Thank you for the invitation addressed by Doca Pesca to be here today. I am really from Zimba, where this fish is found. The black scabbard fish. I will try to be as brief as possible. And I would like to leave you with my opinion and an example of what we have been doing. The questions are those over there, what we want to value, when and where we can do it, and taking the example of what we did, although it is not a finished example, the aim was to show what we value. Maybe we have three sub-questions for us to answer.
valorizar o peixe, quando eu acho when que we é want muito mais to value central. the fish, Aquilo que I queremos think valorizar não pode ser só o peixe, tem que ser também a pesca e a instead forma como better ele é pescado. to think about E how também o it is pescador, porque sem ele a fished pesca and the selvagem, que é mesmo o que eu activity defendo, que é itself. aquela que o Manel The acabou aqui de wild falar, fishing is the one I só tem support. continuidade se It will only defender o pescador continue e se ele if for também it valorizado. supports the E dentro fishermen. destes subtemas do que se And pretende under valorizar, this aqui também temos que fazer escolhas. or themes, we E quando also falamos have em to que make o choices. peixe que queremos valorizar, When temos we que say that encontrar we quais want são to as value espécies the que queremos fish, valorizar. we Certamente we todo o must peixe find é the plausível de species ser valorizado, we mas a want to verdade é value. que I uns precisam think menos que outros. any Valorizar uma fish lagosta ou can um be cherno valued, é but diferente de valorizar um verdinho ou uma cavalo. more and what has price elasticity for us to be able to valorização. value. Depois, quanto às artes, Then, as também far temos que as perceber, e até arts sobre are concerned, we also have to o conhecimento understand que hoje existe sobre a that pressão que existe sobre o mar there e is tudo isso. today a big pressure Creio eu que é on the importante sea, também perceber so it as is formas de important to pesca que são understand mais the sustentáveis types e of aquelas que devem ser fishing mais activities that are more valorizadas e sustainable relevadas para o and should consumidor. be more Dos valued grandes to the problemas, já foi consumer. aqui One of falado, the tem a ver big com problems essa informação has que to muitas do vezes não é with óbvia para o this consumidor information, final. because E the isso é um information trabalho que também deve ser sometimes feito it is not obvious to the end anteriormente, que consumer. conduz a esta valorização. E depois essa And then valorização do this pescador valorization que of the é fisherman, essencial, porque which is essential, sem because valorizar e without também valuing acompanhando isso a and classificação following daquele up que é o homem the que vai pescar o fisherman, peixe, the man who is going to não se catch da sua pesca. the fishermen, the better the E uma das product coisas of que the tenho fishing. apontado é que todos eles sabem isso, All alguns of dos aqui them presentes também, know a pesca that e outros setores, mas sobretudo o fishing setor produtivo, temos um grande problema de mão de obra nesta has altura. a E às vezes problem não é a mão de of obra manpower. do pescador It's do convés, not começa a ser já the gritante que é o pescador mais habilitado, é o of mestre, é o responsável pelo fisherman motor, is são the aqueles one que têm who mais is alguma responsible habilitação. for E uma das the coisas que eu costumo engine, apontar é que the most efetivamente temos skilled também fishermen. agentes que We praticam also have e que people tentam who alertar practice para and alguns problemas, mas que eu gostaria try que fossem mais meios ativos. Eu advise costumo dizer people que on uma the das current saídas, que para mim problems. é óbvia, One para of the biólogo solutions marinho that to e de me pescas is era ser obvious pescador e no terreno is to be a fisherman and then in the field encontrar as to formas de find the desenvolver ways uma esta valorização deve ser feita por quem, como e em que momento. Por quem, eu acho que a resposta é óbvia, deve ser por todos os envolvidos e todos os operadores de toda a cadeia de valor, desde quem pesca até ao consumidor final. Como, eu acho que podemos seguir aqueles que são os melhores exemplos que já existem no mundo. E aquele que, na minha opinião, é o exemplo que melhores frutos deu, é o exemplo da Noruega, que em 91 fundou uma coisa chamada Norwegian Seafood Council, que foi fundado com capitais públicos para fazer a promoção do peixe norueguês por todo o mundo. E hoje em dia não tenho grandes dúvidas que o salmão talvez seja a espécie mais consumida de todo o mundo, muito por este trabalho de vender aquilo que era um produto daquelas águas. everywhere in the mesmo não world. tendo o melhor conseguiram They don't have the best, they were able to introduce their fish in the world. Que o salmão está lá no topo. Salmon e is at the top, I have no doubt about it. Nas nossas águas ou nos nossos rios, neste caso, é tão diminuta que não tem significado nenhum. E o que eu acho que devia ser feito, aproveitando também se calhar alguns fundos comunitários para o arranque, era utilizar esses fundos para criar uma agência de promoção do peixe português além fronteiras, mas também internamente, porque uma das coisas, eu tenho filhos em idade escolar, uma das coisas que muitas vezes me custa, eu já vivi isso também quando estudava, que é os miúdos não gostam de comer peixe na escola, porque também aquilo que lhes é dado muitas das vezes são produtos de muita baixa qualidade,
qualidade what they e give to custa them muito, are very low como já quality ouviram também a fish. representação de uma organização de produtores. Espécies, 12.000 dessas toneladas são enviados para mercados externos, ou seja, nós estamos a mandar boa proteína, em alguns casos a baixo custo, para fora, e não estamos a consumi-la internamente. Isto em termos de balança comercial, há muitas coisas que eu acho que poderiam ser melhoradas com isto, mas acho que é um passo que pode ser dado. Se calhar vem aí, já tem passado tempo e os meios estavam aí, mas não existiu a vontade. Acho que deve haver uma concertação neste sentido, e este pode ser um passo determinante para que consigamos valorizar aquilo que é nosso, e em alguns casos até aprender a consumir aquilo que cá temos, que desaprendemos de consumir com o passar do tempo. Entretanto, já era uma... Desculpem lá, passei aqui. O quando, como vos dizia, é para ontem, obviamente. Ontem já era tarde. Of what we have been doing, we are headquartered in Sesimbra, sobretudo sediados em Sesimbra, e aquilo que vos queria mostrar com esta tabela and I também would like to show you a table. As capturas não, o pescado que nós adquirimos that we às embarcações nossas associadas, from muitos não saberão dos que aqui estão. Nós funcionamos como a central de venda das embarcações nossas associadas, central point for our e nós, associates. é isso que está aí Most demonstrado, of nós our acabamos por ter um papel mais relevante nas espécies have a more de maior relevant abundância, role aquelas que são in mais the capturadas. species São essas that precisamente have more que precisam de ter um garante available. de They preços need mínimos to que have garantam a minimum rentabilidade aos price, produtores. ensuring Isto porque profitability há to uma the máxima, producers, o Marco já falou aqui, na Mark pesca, has que é quando already se apanha said pouco this. peixe, ele When vai we cá catch e ganha-se little pouco. fish, Quando se apanha it will muito peixe, be maior volume e conseguir obter and o melhor preço able possível to para have essas the espécies best para garantir a possible rentabilidade price in order ao to produtor. ensure E são exemplo das profitability espécies for the mais relevantes producer. para as embarcações These nossas are the associadas, species o which tal are peixe prata, more a relevant, cavala, o the carapau e a black sardinha, e é nestas espécies, quando eu vos falava ao início, scabbard temos que fazer fish, escolhas do que é que devemos valorizar, é aqui que eu acho que deve ser feito o investimento, é naquilo que nós temos em abundância e que na maior parte dos casos é aqueles que têm maior elasticidade para que nós conseguimos tirar benefícios ou ter um maior crescimento no preço. Para que nós conseguíssemos in order for us to be evoluir e able to concretizar aquela evolve que é a and nossa to estratégia, materialize our strategy, conjunto de ações there is que a tivemos number of que there are a concretizar, number of foi a tal actions that definição do we que é que had queremos to valorizar, materialize. We have to criar as decide what condições para to essa do valorização. to create em determinado momento. E aquilo que foi o nosso entendimento é se o mercado não absorve, nós temos que arranjar maneira de o reprocessar e voltar a introduzir no mercado. and to launch it again in the market. Para fazermos isso, temos que criar For as us to do that, we have infraestruturas de to base que nos create permitam receber esse produto, base processá-lo infrastructures e for voltar a us to introduzi-lo no receive mercado. this product, Foi put isso it que on fizemos, salt and seguindo o relaunch lema de it temos que ter later. estruturas em terra We para have to valorizar have os produtos do mar. structures to E depois o passo value seguinte é encontrar os canais de fish and escoamento para then esse to produto find que nós channels to sell these fizemos, pieces assumimos we os are riscos, processing. temos que ter We uma gestão undertook the rigorosa, risks. We had to houve have investimento a com strict capital management próprio dos procedure, donos da and we organização, also had to involve the owners of the recurso à vessels. banca, We had to go to the pôr bank a cabeça no cepo, como costuma dizer, mas acreditar num projeto. for E os loans efeitos que and aconteceram topology of na arte art de ser em 10 anos as in 10 embarcações de years, pesca que estavam the fixadas no nosso fish porto vessels in our ports onde temos intervenção where we have duplicaram. intervention doubled, Todas as espécies all the capturadas no species nosso porto por essas captured in embarcações, our mesmo port, aquelas que não tinham even those muitas das which vezes didn't escoamento, have dou aí alguns exemplos, tainhas, bogas, opportunity to be salemas, sold. rainhas, peixes que alguns se calhar não conhecerão, mas que às vezes apareciam nas redes
e que não tinham venda. Hoje em dia todos eles são comercializados por nós e Sesimbra tem-se transformado já de forma recorrente nos últimos anos o porto com maior volume de pescado descarregado porque não há desperdício. Nós damos escoamento a toda essa produção. Isto agora são só alguns quadros com alguns números que têm a ver com o ano passado, o ano 2021, nós processámos nas nossas instalações 13.700 11% scabbard fish, they account for 11% of the volume of catches, but then the price of 1 kilo of black scabbard fish is really more expensive than the mackerel. Just to give an example that we have that has to do with the demand of the channels, or looking for the channels, the production, the whole production is consumed internally, fresh. Other species that we have more abundance, mackerel and horse mackerel, most of them are for export, frozen. Another step that we were able to % of our production in volume is sent abroad. To finish, I would like to leave you with the about what I said a while ago. It's time for all the operators to come together and to concentrate on what is important and to promote the valorization of our fish. And this is my ambition, to have Portuguese fish in the canteens of all the schools. Quality fish. Thank you. Obrigada, Carlos. Muito obrigada. Agora peço ao Agostinho da Mata, presidente da ProPeixe, que faça. Now I'd like to ask Agostinho da Mata. He's the president of Boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. I would like to thank the invitation from DOCA Pesca and to essentially thank DOCA Pesca. I will speak at home because I'm in Matosinhos. This is where I feel good. We were before one of the greatest ports in the world. We were once the greatest port in the world in fishing sardine. We lost this title, but we're still the greatest port, the greatest European port in sardine. We're still strong, but what I want to explain to you today, I can see that your I have to read because there's no available PowerPoint and I don't want to speak too much, and so let's keep it short. Producers, organizers are organizations recognized by the European Union and by its common fisheries policy. In Portugal, they were created from 1986 when Portugal joined the European Union. ProPeixe is a cooperative of northern fisher producers recognized in February '86 with 50 associates and 60 vessels. At the time, most fishermen organizations from Figueira da Foz to Viana do Castelo were joined.
organizations. The ProPeixe Commission, at the time when Portugal joined the European Union, shows the importance that producers' organizations would have throughout these 36 years, and that, in my opinion, will continue to have in the future in defending the sustainable protection of resources and the valorization of associates catches. We have a very unique characteristic which makes it different from the remaining ones, because it groups the largest scale fishing, so the vessels must have more than 14 meters, so therefore we're talking about a small number of pelagic species captured by this fleet. 50% of the total fish catch, which is sardine, our sea silver. When it comes to sardine catching, and according to the data for 2021, there are 10 producer associations in the Portuguese coast responsible for almost all the landings of sardines. In this list, ProPeixe has an undisputable leadership with more than 1/3 of national sardine. Another relevant detail is the fact that the sardine fishing is totally organized in Producers Association for the 164 tons correspond essentially to fish caught by catches of sardines went from 85,000 tons to 10,000 tons in 2018 and 2019. The low catches between 2014 and 2020 during those 7 years were mainly due to Iberian sardine had several low recruitments, which greatly reduced the available adult biomass and consequently the possibilities of its catching. Therefore, the associations, in a very organized and responsible way, and with the great involvement of the scientific community and the government, adopted strong restrictive measures of its activity, aiming the full recovery of resources, which took place in standards of fish catch. I can tell you it was one of the worst years, but the situation is now better. These years of great sacrifice, where the activity targeting sardine was inferior 5 months per year, and the limits, the authorized limits were very, very short, showed that the union between all associations and the fact that everyone adopted the same measures helped to overcome jointly all the difficulties. Throughout these 36 years of our existence, many initiatives have happened in affirming and asserting its importance. So, for example, one of the greatest impact measures have been very successful. I would like to remind was also one of the first measures that our associations adopted, and that is still being enforced in the main ports of the country. Another measure was the limiting of catches, which still today demonstrates to be the most efficient way to managing fish resources. We have to pursue the best profitability and productivity for our associates, and to ensure growth, to thus reducing as much as possible, as much waste
as possible. I would like to refer that oftentimes that resources naturally, and I would like to emphasize this, are not always present with the ideal market characteristics. Oftentimes, have a negative impact. What do I mean by this? Not always the sardine caught is fresh or big enough. Sometimes only 20 pieces per kilo. Sometimes it has too many hours on it. So this is not how the market works. So the product which we show is not the ideal product. As I mentioned before, sardine is still the main caught species by prop peixe, and in the future we need to keep most of the efficient rules we've implemented, but you also need to find the lost markets in the 7 years of reduced production by reapproximating industrial units and the canning industry when they return to direct supply. Thus guaranteeing a good channeling of sardine in the months of greater availability and catching. The fishing ports and its docks and options should comply with all the hygiene standards and be certified, thus attracting new investors and new traders. I think I'm speaking well. We need to do this. Não posso deixar de lamentar que há portos onde as intervenções e modificações são de nível estrutural e terão de ser atualizadas com muita celeridade. And we will need to update this as soon as possible. And I would like to give as an example my fishing port in Matosinhos. We will need to pursue campaigns encouraging sardine consumption. Traditional forms or new products which have a space Portuguese sardine. Investing in sustainable fishing is being developed by producers' associations and will have a differentiating impact, thus increasing the demand for our sardine and its organization. We are developing every effort so that in the next season of sardine we might benefit of this new certification. This would be a very important step. Finally, so this is what the producers' associations have done, an excellent job within the sector and also being still fundamental elements for the future of national fisheries. And I would like to conclude with a simple sentence that summarizes everything I said. Thank you, Agostinho. And in order to complete or finish this panel, we will invite Mr. Rosa to give his presentation. And if we still have time, we will open a Q&A session. Good afternoon, everyone. In addition to thanking DOCA Pesca, which I would like to congratulate for the initiative, this initiative should really be emphasized. Valorization of sea resources through circular economy and modernization based on innovation such as modernization to
technological competitiveness, specialization and innovation in processes and products are three strategic lines to take into account, always under a context of environmental sustainability. Association in fisheries have gone through ups and downs, and over the last 35 years of existence may help us to conclude or take some conclusions about what we should and should not do. Challenges that didn't go well. Well, it was due to several factors in the management decisions, even sometimes the influence of colleagues or family members or board members. Everything has an impact in the association. The attempt to sell directly fish with or to big supermarkets, we had some difficulties reporting prices, payment dates, the difficulty quite often because in a delivery there was a product or an octopus that was not good, that was enough to delay for months an invoice. This was not very encouraging. And the solution we found in the case of the shipyard was to find partners to keep reduced percentage, but in fact I would say this was a little to give Caesar what belongs to Caesar. People specialize in several areas. Vessels and 180 associates. In addition to the services they provide, we have to consider the commitment of the managers. We have to congratulate them because most of them are people without any type of remuneration or compensation as contained in the articles of associations of the producers associations. And these people sometimes don't give attention to their family members, and for that we'd like to ask a round of applause because many of them are here attending the meeting. It is true as well that we have been undergoing everything and the support to operate nationally or at the community level. 70% of our community is absorbed by bureaucracy, legislation, regulation, community imposition and lack of human means in public administration. This is a cause. The good willingness of everyone who works in public administration is unable to face the requirements and the challenges of the sector of this industry. This causes problems to the industry, and I would like to ask the government to correct this lack of tuning between the need of the services they have to provide and what they provide indeed. In parallel, we have tried to diversify the offer, to find organized circuits of buyers. One buys for 5. For the barriers where the rights of fishermen are not respected and they compete without loyalty to use more people, to demand limits for the coastal fishermen. There are limits in certain areas and in other areas there are no limits. Injection in the market of this amount without rules and limits will provoke price decline. And this is urgent to be solved, to solve also the number of fixed odds
complying with the legislation. There are too much arts in the sea, in addition to what is legal, and this has to be urgently corrected. Otherwise, we will be without resources, namely in this area, to pressure the increase of human means and equipment for supervising units, to contradict business bargaining, to create locations in the fishing ports, to sell directly to the end consumer. It would be important to animate the fishing ports with small markets where the fisherman himself could sell it for people during the weekends could go to the fishing port and to animate this port and to also have some local restaurants with some sea dishes, to promote a better selection and accommodation to classification by size and freshness. Sometimes fish could be with compensation and indemnities in order to balance the capacity de captura. Travar a constante redução das flotas. E eu tenho falado isto constantemente e estou em desacordo porque neste momento a perspectiva é faz-se cruzeiro, desse cruzeiro reduz-se uma cota, um TAC, faz outro cruzeiro, reduz-se outra cota e um TAC e continuamos a descer, vamos chegar a uma altura que não temos mais cotas para reduzir. E que eu acho que é importante, e já o disse hoje aqui com alguns colegas, que é necessário que os fundos se canalizem para outro tipo de investigação. Não é só a pesca que é responsável pelo estado de recursos. Há outros fatores muito importantes, nomeadamente a poluição, ou melhor, o nosso banho mete 2 vezes shampoo, uma lava, a outra faz cair o cabelo no restaurante, mete 2 vezes shampoo. Isto é uma força da questão para compreender. Nos últimos 10 anos, as alas nos supermercados com produtos agressivos aumentaram significativamente. Só em cosméticos, então, é uma coisa impressionante. Onde vai tudo? Eu este ano fui passar férias a Torremolinos, foi no Algarve ou no Mediterrâneo, e eu estava a nadar e conforme nadava fazia bolhas que não se desfaziam. Imaginem como é que nós podemos ter peixe na costa com isto assim. É incompreensível. Os investigadores têm que arranjar meios e forma de criar filtros para colocar nas etapas, quer para os sabões, quer para os medicamentos. Se há investigadores que dizem que a pílula está em fertilizar the use of medicines. We have to be aware that the sea will not nós podemos ter cota zero, mas vamos reduzir isto a zero. E isso estamos a tempo de o salvar. Era importante também incentivar os armadores a se reinventarem, alguns deles, para valorizar o seu pescado, e algumas das dicas foram aqui dadas. Promover o comércio justo, reduzir a vulnerabilidade do setor e os baixos salários. Nós hoje não temos pescadores porque de facto recebem muito pouco dinheiro para aquilo que fazem. É um esforço tremendo, é um trabalho árduo para quem sai às 7 da noite e chega às 11 da manhã ou às 7 da manhã, debaixo do mau tempo, debaixo de chuva. É preciso equilibrar isto aqui. Há alguma coisa que não está a funcionar neste setor e que peço, nomeadamente, a quem
discussão no seio da sua include formação. this subject in the discussion, num cenário to realista, end in a realistic apostando nesta scenario, betting atividade da on economia do this mar, activity tendo em of the sea conta a economy, realidade taking socioeconómica em que into vivemos, account dever-se-á priorizar the reality em we organizar live. processo de We should levantamento da organize situação a study empresarial do to setor, know mar, the pesca, situation indústria e today comércio, para involving the identificar as industry and trade, prioridades to para o identify seu the priorities desenvolvimento for sustentável. its sustainable Bem-ajam e development. muito obrigado. Thank you so much. Muito obrigada. Thank you very much. I would now like to ask you if you have any questions for any of the invitees of this panel, which are also here. Besides the presentations, I think everything has been said. Alguém quer perguntar alguma coisa? Anyone wishes to ask a question? Bem, então se não há perguntas, nós temos agora uma pausa. So if there are no questions, let's now take a coffee break and then we will be back for the last panel of the day. Thank you. No que toca ao presente, é importante conhecer o nosso passado e saber que o mar esteve sempre lá, a ensinar-nos, desafiar-nos e obrigar-nos a ir sempre mais além. O nosso presente não esquece o passado e sabe que uma das nossas maiores riquezas continua a ser azul. O nosso presente também sabe que para inovar é preciso ver o mundo não como ele é, mas como poderá vir a ser. E para isso temos as melhores mentes criativas, que com o mesmo espírito e saber de outros tempos, continuam a criar as melhores ideias e a levá-las para o sítio certo. Não temos medo. Trocamos o certo pelo incerto. Arriscamos tudo e continuamos a seguir com uma confiança inabalável. Porque ao nosso lado, temos sempre o mar e sonhos infinitos. Faz parte deste presente e cria o amanhã connosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. É a partir do nosso mar português que criamos valor com impacto global. O nosso clima, localização e riqueza das nossas águas dão origem a um pescado com sabor autêntico. Os nossos pescadores, com saber e mestria acumulado ao longo de séculos, realizam uma pesca que procura garantir a sustentabilidade dos ecossistemas. E a nossa indústria, com um espírito resiliente e empreendedor, leva o pescado aos 4 cantos do mundo. É deste mar que cuidamos e respeitamos que a melhor gastronomia portuguesa e internacional se abastece diariamente. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. Não basta ter o melhor peixe do mundo. É preciso saber como conservar a sua riqueza nutricional. E Portugal tem as melhores empresas de congelação, seca e transformação de pescado. Empresas que incorporam as aprendizagens do passado e continuam a desbravar novos caminhos. Estamos presentes nos mercados nacionais e internacionais, sempre com um produto de valor acrescentado e inovador.
Sim, temos a melhor matéria-prima do mundo, mas também a sabemos trabalhar como ninguém. Faz parte deste presente e cria o amanhã connosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. Os nossos estaleiros desempenham um papel muito importante na economia. A indústria da construção e reparação naval emprega milhares de pessoas e impacta um vasto ecossistema empresarial. Também as nossas marinas e portos de recreio são uma parte importante da nossa ligação ao mar e da economia azul. Para além de atraírem e potenciarem o turismo náutico nacional e internacional, criam postos de trabalho e dinamizam as suas comunidades locais. Continuamos a construir a nossa identidade, sempre com os melhores profissionais e o espírito empreendedor e inovador que nos caracteriza. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco, do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. A população está a crescer e estima-se que em 3 décadas sejam precisos mais 70% de alimentos para suprir as suas necessidades. A aquacultura sustentável é uma resposta eficaz a esta procura. E Portugal, com centenas de quilómetros de costa, tem as condições perfeitas e uma indústria com potencial enorme de crescimento. De um modo equilibrado, aproveitamos as nossas águas marinhas e doces para criarmos os melhores peixes com sabores autênticos. Asseguramos a saúde animal, a segurança alimentar, a qualidade da água e a proteção ambiental, sempre com o máximo respeito pela natureza. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. A indústria conserveira é um dos setores mais tradicionais da economia portuguesa. Resistente e resiliente, soube como sobreviver e crescer. Temos mais de 1 século de aprendizagens, o peixe com o sabor mais autêntico, as melhores técnicas de conservação e o espírito empreendedor. Hoje, disponibilizamos através da conservação uma oferta diversificada de espécies. Uma clara aposta na inovação e modernização permitiu-nos captar novos públicos e aumentar o volume de exportações. Há mais de 1 século que marcamos Portugal e sentimos que ainda só agora estamos a começar. Faz parte deste presente e cria o amanhã conosco. Do mar português para o mundo. ExpoFish Portugal. A Doca Pesca, sediada em Lisboa, é uma empresa do setor empresarial do Estado português. Gere todos os portos de pesca em Portugal continental, que integram 24 lotas e 36 postos de apoio à primeira venda de pescado. Um dos seus objetivos estratégicos é a valorização do pescado transacionado nas lotas portuguesas, através da etiqueta CCL, comprovativo de compra em lota, que identifica nos pontos de venda o pescado fresco capturado na costa portuguesa por embarcações nacionais, representando menores consumos energéticos associados à sua captura. Por ser transacionado em lota, significa também que as regras de rastreabilidade, cotas e tamanhos mínimos foram cumpridas, disponibilizando ao consumidor final a informação da arte de pesca e zona de captura, permitindo assim uma compra consciente e responsável. As embarcações da Frota de Pesca Nacional descarregam nas lotas do continente uma grande diversidade de espécies de pescado.
Sendo essencialmente uma pesca de proximidade e sustentável, o pescado é descarregado nas lotas poucas horas após a captura, garantindo assim um elevado grau de frescura. Desde 2017, a Doca Pesca tem procedido à certificação do seu sistema de segurança alimentar, através do referencial ISO 22000. Nas suas lotas, através do leilão presencial ou do sistema de leilão online, são transacionadas cerca de 120 mil toneladas de pescado por ano, correspondentes a cerca de 200 milhões de euros. Está em curso a implementação de novos sistemas de venda mais inteligentes que irão conferir inovação ao processo. Nas lotas nacionais, o pescado capturado é submetido ao controlo higiosanitário, à verificação dos tamanhos mínimos e grau de frescura antes de ser colocado no leilão de primeira venda. Para além das 24 lotas do continente português com número de controlo veterinário, a Doca Pesca possui também outras infraestruturas e serviços, como os mercados de segunda venda e os armazéns de aprestos de pesca e de comerciantes. A Doca Pesca presta também outros serviços à frota nacional, nomeadamente na cadeia de frio, através do fornecimento de gelo a embarcações, essencial à manutenção da frescura e qualidade do pescado. Através do seu plano de investimentos, a empresa aplica cerca de 6 milhões de euros por ano na melhoria das condições de trabalho e de segurança dos operadores de todos os portos de Portugal continental. A Doca Pesca é uma empresa ao serviço do setor da pesca, disponível para cooperar com todos os intervenientes da fileira, desde a produção à transformação e comercialização do pescado, contribuindo para um setor moderno e dinâmico. Em território nacional, a Doca Pesca tem vindo a desenvolver várias ações de promoção do pescado, em associação ao CCL, Comprovativo de Compra em Lota, e em articulação com os municípios e as organizações do setor, nomeadamente através da campanha da cavala e da campanha do carapau, com o objetivo de valorizar duas das espécies mais abundantes na costa portuguesa e com baixo valor comercial. No âmbito dos seus projetos, a Doca Pesca tem apoiado também a criação de uma rede nacional de circuitos comerciais curtos, os cabazes de pescado. Em 2014, a Doca Pesca assumiu as funções de autoridade portuária nos portos de pesca, bem como nas marinas e portos de recreio sob sua jurisdição. Existem 14 infraestruturas dedicadas à náutica de recreio na área administrada pela Doca Pesca, concessionadas a privados, com exceção de Peniche. Infraestruturas estas que representam 93% da oferta náutica no Algarve e mais de 40% em Portugal continental. Nestas áreas, desenvolve-se também uma grande diversidade de atividades marítimo-turísticas, essenciais para as economias locais, que oferecem vários tipos de serviços, como a observação de cetáceos, a pesca desportiva ou o mergulho. Na área de jurisdição da Doca Pesca, existem 29 empresas que se dedicam à reparação e construção naval. Os estaleiros navais prestam também outros serviços, incluindo a comercialização de embarcações e produtos náuticos. Além do papel essencial na transmissão de saberes de geração em geração e de assegurar a continuidade de atividades tradicionais, como é o caso da construção naval, são também responsáveis pela renovação da frota de pesca nacional.
Os estaleiros navais têm, através da elevada qualificação técnica dos seus profissionais, uma forte componente de inovação, sendo assim responsáveis por assegurar, com altos padrões de qualidade, a continuação do fabrico e reparação de embarcações de pesca. A Doca Pesca volta a inovar e aproxima a rede de pescadores dos compradores. Leilão a bordo, um novo canal que permite a venda do pescado ainda no mar. Agora é possível comprar pescado ainda mais fresco através da antecipação da sua venda a bordo num leilão crescente. No leilão a bordo, terão acesso a uma maior rede de compradores nacionais e internacionais. Esta inovação facilita a digitalização dos processos e a rastreabilidade da origem dos seus produtos. O leilão a bordo abre também novas possibilidades aos compradores de pescado. A possibilidade de efetuar uma compra totalmente transparente e segura antes do leilão presencial passa a ser uma realidade. Com uma montra do pescado mais fresco de Portugal, as lotas do país ficam à distância de um clique. O leilão a bordo chegou e aproxima todos os parceiros. Nunca o alto mar esteve tão perto da terra. Bom dia, Eduardo. Olá, Fátima. Bom Tudo dia. bem? Tudo bem? Estamos prontos? Vamos embora. Estou num barco-táxi a caminho da Ilha da Colatra, a ilha que continua a atrair jovens empreendedores. Aqui as gerações mais velhas encarregam-se de passar toda a sua experiência e as gerações mais novas acrescentam conhecimento e acrescentam também uma capacidade de profissionalizar a arte da pesca dos bivalves. Vamos conhecer esta ilha e perceber porque é que aqui os jovens continuam a encontrar um grande ponto de atração para começar as suas carreiras profissionais. Até já, Eduardo, obrigada. Até já, bom trabalho. Não se esqueça de me vir buscar. A vida começa cedo na ilha, vai navegando ao ritmo das marés. E é quando está baixa que os viveiristas se dedicam à apanha e produção de bivalves. Bom dia, Madalena. Ó da casa. Vamos à mãe, ou não? Vamos. Vamos embora. Já está tudo preparado. Tem tudo? Sapatinhos para mim? Sapatinhos para a minha boa. Fátima. Está tudo preparado. O que é que quer que eu leve? Dê-me coisas que eu não vim aqui para... Os sapatos, cá. que é para ir calçadinha, para não se não magoar. Magoar os pés, coitadinha, que a menina não está habituada. É verdade. Então para onde é que é agora o caminho? Para este lado aqui, vamos assim para este caminho. Ver as pessoas aqui as mulheres e homens também vão à mesma lida que eu vou. É a nossa vida. Cristininha, bom dia, Cristininha, já está a gritar por mim. Está boa. Olha, a Mariazinha, olha. Está boa, tudo bem? Já estou-me a equipar, então, pois... Se eu não me equipar, como é que eu trabalho? Pois, com certeza. Isto é tudo a mesminha. Mas isto não se apanha. Apanha-se. Então apanha-se para quê? Para pôr no viveiro? Sim. Vocês têm que ter olho muito bom. Sim, é prática, minha querida. Tem que ter prática e olho bom. E olho bom, olha lá. Madalena, isto é mesmo um trabalho que é duro. Eu vou ver se eu consigo perceber onde é que elas andam. É isto assim? Isto é enorme. Isso é um berbigão. Isto é um berbigão. Madalena, então é assim, por aquilo que eu estou a perceber, apanha-se aqui as ameijas pequeninas, portanto vamos dizer, é como se fossem a semente, não é? Exato. Depois leva-se para o viveiro e são lá que elas são criadas. Exato. Mas eu já percebi porque é que esta arte, vamos dizer assim, é puxada, porque olha as suas costas, quantas horas é que está assim? Às vezes a Helena cava 2, 3 horas. 2, 3 horas. Eu digo assim, o domingo é para descansar.
A apanha da amêijoa é vista pelas novas gerações como uma atividade muito árdua e, por isso, não é seguida pela maioria dos filhos destes pescadores. Mas é aqui que entra uma nova visão para não se perder a identidade da comunidade pescatória da ilha e a sustentabilidade da produção de bivalves. Seguimos a nossa caminhada para o outro lado da culatra, onde é possível, na baixa mar, observar as extensas estruturas de viveiros de ostras. São domínio de jovens que encontram nesta atividade uma oportunidade para mudar e, segundo eles, para melhor. Miguel, como é que tu vieste parar esta área? Porque, segundo sei, a tua família já estava ligada à produção dos bivalves. Desde miúdo que sempre cresci dentro dos viveiros e ajudei o meu pai. Era uma criança, o meu irmão mais velho ajudou o meu pai a fazer muitos dos viveiros que ele tem. Mas a partir dos 13 anos, de verão, ia sempre trabalhar para ganhar o meu próprio dinheiro. Gostava de ter as minhas coisas. E quando tu chegaste à idade de escolher o que querias fazer, esta foi logo uma opção ou não? Não. Não. Eu na escola nunca gostei de estudar. Sempre passei todos os anos e até não era mau aluno. Mas dizia a brincar, eu vou para o mar quando for grande. Mas era a brincar, porque na verdade sentia o mesmo que muitos jovens sentem, que isto não era um trabalho para mim. Achavas que não era vida para ti? Não era vida para mim. Então explica-me uma coisa, é possível qualquer jovem que tenha esta paixão pelo mar, que tenha paixão pela água, vamos dizer assim, aprender e pôr em prática? Claro. Isto não é nada do outro mundo, isto é mesmo, só tem que ter força de vontade e força física. Eu sei que tu és das pessoas com melhores resultados, ou seja, tu és realmente um produtor muito capaz. É um negócio rentável? Para mim é um negócio rentável. Atingi os meus objetivos no primeiro ano. Parabéns. Nos 2 primeiros anos. Olha, e uma curiosidade, quando tu conheces alguém novo e te pergunta, então o que é que tu fazes, qual é a tua profissão? Tu dizes que és o quê? Digo que sou aquacultor. E não, as pessoas ficam assim... Sim, ficam. O quê? Mas isso não é uma coisa dos antigos. Como é que tu Alguns nem sabem o que significa. Aquacultor. E depois explico. E como as ostras também estão a ganhar algum nome em Portugal, e alguma fama, alguma fama, acham logo piada. Especialmente o pessoal do surf, estrangeiros, o pessoal da Austrália. Se calhar aquelas mentes mais aqui da cidade, as pessoas mais velhas às vezes dizem has de arranjar uma coisa melhor. E eu fico, melhor? Que diferença, não é, de mentalidade. Exato. A diferença de mentalidade, ou seja, para eles isso é o melhor, até porque estás em contacto com a natureza e aqui vocês têm uma grande preocupação de sustentabilidade, que eu sei que tu também tens, mas outras não reconhecem isso. Tu és feliz a fazer o que fazes? Sou feliz. Miguel? Isto é o melhor escritório que é. Não posso esconder que fiquei entusiasmada e surpreendida com esta nova geração de produtores de ostras na culatra. Encorajada por quem acredita que a paixão pelo mar e pela pesca tem futuro nas mãos do talento jovem, com uma forte consciência ambiental. Nuno Leonardo foi-me apresentado como o impulsionador desta incubadora a céu aberto de empreendedores na arte da ostreicultura. Ele que veio parar à ilha à procura de ostras de qualidade para exportação. Inicialmente começa com um projeto de criar volume, eu como produtor, e então comecei aqui, junto de jovens e de outros mais velhos, a criar aqui um grupo de trabalho onde prestei, entre aspas, consultoria, não é? Para que conseguíssemos todos fazer o mesmo produto e chegar ao mesmo objetivo. E pronto, mas segundo sei, isto hoje funciona de uma forma muito profissional, ou seja, o Nuno consegue atrair gente jovem, prepará-la, formá-la e no fundo terem o seu próprio negócio rentável. Exatamente. São pessoas que têm concessões, que as suas famílias têm concessões e que estavam desaproveitadas ou que os pais queriam que os filhos pudessem agarrar nesses espaços. E pronto, e a nossa empresa presta essa ajuda de consultoria, de início, como é que vamos montar as coisas, como é que vamos fazer, como é que vamos atingir, e depois dá garantias de escoamento e também dá algum apoio financeiro quando é preciso. Mas qual é para si a grande mais-valia deste trabalho? O que é que estas pessoas podem tirar, além da parte económica, o que é que podem tirar deste trabalho? O que é para si a grande mais-valia? A grande mais-valia, penso que é nós nos posicionarmos como também produtores de ostras a nível europeu. A nossa localização é muito melhor que a dos franceses, por exemplo, porque temos mais recrutamento primário de fitoplâncton e todas essas coisas, que é o alimento delas. Uma atividade que consegue ser amiga do ambiente, exatamente. Porque ela é Eu feita até de chamo forma... produção de ostra responsável, que é isto que está aqui. Tem a ver com densidades, tem a ver com o cuidado do espaço. Fantástico. E esse conjunto de cuidados vamos obter o resultado final, que é o que a gente quer, que é a ostra especial. Nós abrimos os sacos
e temos que depois escolher por tamanhos. Vocês têm quantas horas para fazer isto? Porque vocês estão dependentes das marés, exatamente, não é? Quantas horas? Aqui é uma zona interdital e nós só temos aqui 3, 4 horas para poder trabalhar. É uma janela de tempo, não é? Exatamente. Okay. E então o processo aqui chama-se engorda. Nós aqui, como temos muito alimento e temos muito sol, nós conseguimos ter resultados aqui muito melhores do que no resto. É isso mesmo. Vira-se ao contrário, corta-se o músculo e pum. Que tal? Desta é a parte, são muito boas. Nesta é a parte do trabalho, está bem feito. Quem os produziu sabe da coisa. O caminho da felicidade é também o da sustentabilidade da ilha. Sílvia Padinha foi quase sempre a minha cicerone nesta viagem. É neta de pescadores, produtora de ostras e presidente da Associação de Moradores da Colatra. Uma mulher com uma visão inovadora para manter o equilíbrio do ecossistema natural e humano. A melhor forma de fazer deste lugar um bom sítio para viver, para trabalhar e para visitar é defender a identidade. E a identidade está aqui presente, esta é uma essência pescatória. Portanto, a preocupação foi com o evoluir do tempo, como é que os jovens iriam lidar com estas posições. Lidar e adaptar a esta realidade. Portanto, era necessário também incentivá-los, motivá-los e sensibilizá-los para a necessidade desta continuidade deste trabalho. Mas como é que se cativam os jovens? Porque hoje, quando eu falo com jovens aqui da Ilha da Colatra, ninguém me retrata como um trabalho duro, toda a gente me retrata como um trabalho muito gratificante, a vários níveis, e um dos aspectos mais importantes é que são felizes a fazer o que fazem. Como é que se cativa? Pois, para já com o exemplo, não é? Porque nós, ao darmos o exemplo de que esta é uma atividade, que era a pesca, que estamos cá para apoiar, criar condições de trabalho e que é uma atividade rentável e que são jovens que o fazem isso. Eu trouxe para este projeto, para além dos que vivem na Colatra e que queremos dar a continuidade, que são as famílias, jovens que têm este amor pela Ria Formosa e este cuidado pela Ria Formosa e pelo ecossistema, mesmo jovens que vêm de fora e que foram um sucesso nesta atividade, que é o caso do Nuno Leonardo. Portanto, ele é um bom exemplo de como esta pode ser uma atividade com dignidade. E depois também com a Universidade do Algarve conseguimos juntar conhecimento, o conhecimento, que o conhecimento é importantíssimo para qualquer coisa que faça. Conhecimento científico, está cientificamente provado. Como é que podemos fazer de forma correta e ainda trazer alguma rentabilidade e ir de encontro ao objetivo que era o inicial, que é a defesa da identidade desta comunidade, não é? Portanto, eu costumo dizer que o meu lema é preservar o passado, não deixar que se perca a tradição, mas trazer também com olhos postos no futuro, defender o futuro. E se o futuro está nos jovens e os jovens querem desenvolver outra atividade, querem inovar, então vamos dar-lhe essas ferramentas. Vocês têm um outro desafio que é a transição energética. O que é isso, este desafio? Que é grande, por sinal. A qualidade da água da ria é tão importante para nós que somos produtores, é quase tão importante como a qualidade da água que bebemos. É preciso mantê-la, este ecossistema ativo, renovar-se, mas com qualidade. E então avançamos para um projeto que é um projeto grandioso, em parceria com a Universidade do Algarve, como eu dizia há pouco, traz-nos aqui este conhecimento. Portanto, a transição é trabalhar com a energia do sol, através de painéis solares que vamos substituir as casas que têm os telhados de amianto e por telha fotovoltaica ou painéis solares para também poder trazer energia para a câmara frigorífica. Portanto, cativar cada vez mais pescadores a trabalhar e sensibilizados com o meio onde estão inseridos e uma embarcação que é esta, que nós queremos dar um exemplo daquilo que gostaríamos de ver na Ria Formosa no futuro. A embarcação com painéis solares, que ela aproveita o sol e navega e não polui a ria. Portanto, é viver em harmonia com o meio e este é o próximo passo. À medida que a minha visita se aproxima do fim, sinto um enorme orgulho nestas pessoas, pela forma como se reinventaram, mantendo intacto o amor pela sua ilha e pelo seu trabalho. Foram as histórias de sacrifício que os trouxeram até aqui, como nos conta o nosso pescador, Rui Conceição, lançando a rede às memórias. Não existia saneamento básico, não existia água, não existia luz, não existia este porto de abrigo. Nós trazíamos os barcos, encalhávamos os barcos na praia, quando havia vendavais tínhamos que sair de casa sem luz, sem nada, se havia ventos, tínhamos que vir a tirar o barco e pôr noutro local em segurança, ia muitos barcos ao fundo, porque isto, como sabe e como estão a ver, é uma ilha
o vento, se fosse norte, ou sueste, ou oeste, punha os barcos no fundo. Nós andávamos sempre acordados. Quase que não dormíamos com a situação dos barcos. Meu Deus! Em termos de saúde, vocês também, por exemplo, se alguém precisasse de ser socorrido, na altura não havia o barco, a ambulância que vocês têm agora também? Em termos de saúde era igual. Eu vou dar o meu exemplo. A minha mãe e a senhora minha mãe, quando eu estava para nascer, ela teve que ir para Olhão. E naquela altura havia uns barquinhos já com motor a gás óleo, que para chegar a Olhão levava aí quase 2 horas. Ui, dava para nascer a criança. E o bebê, nasci no meio do mar. Foi? Por sorte. Eu estou-me a rir, mas quer dizer, podia ter corrido mal, não é? Por sorte, a minha mãe tinha umas luzinhas de parteira e ensinou ao meu pai como é que retirava o bebê da senhora, pronto. Impossível o Rui não ter esta ligação, quer dizer, enfim, à zona, à sua ilha, etc. Ainda por cima nasce no meio do mar, não é? Por isso eu digo que o meu sangue corre areia. É este sangue que faz a força da comunidade, cruzando gerações nas águas e no areal. Aqui percebe-se bem como não é preciso desprender da alma a tradição para viver a vida próspera com que sonhamos. São 4 da madrugada. A calma que se sente no cais da doca de Sesimbra a esta hora nada tem a ver com a azáfama que se vive à luz do dia. Largamos as amarras de terra firme e rumamos ao alto mar, enfrentando o desconhecido. As águas estão tranquilas e ainda bem, só assim o mestre Carlos aceitaria levar uma tripulação pouco experiente como a nossa equipa a bordo. O Leonis é um dos barcos da frota da Testa e Cunhas, uma empresa com mais de 90 anos, também especializada na arte da pesca de arrasto costeira. Neste tipo de atividade existe habitualmente um elevado grau de maquinaria e por isso a equipa, por norma constituída por 8 ou 9 homens, é chamada a intervir numa primeira fase do trabalho quando se faz o lance. As redes são mergulhadas no mar pelas portas de fundo em aço muito pesadas e ali permanecem até ao nascer do dia. Foi algo que aprendi e não estava à espera. O descanso da tripulação é de facto sagrado. A sensação que tive é que se dormem umas boas horas, principalmente quem não está ao leme. Isto é o fundo, temos 93 braças de profundidade. Ok. Isto é o peixe que está a marcar. Está marcado, quer dizer que está na... Está a entrar para a rede. Ah! Uau! Então está aqui em cima, mas quase que os vai contando, ou não? O mestre aqui a contar que vão 2 garopas e vamos que garopa se calhar nem. É à base de carapau. Ah, pronto, eu já estava na garopa, não tarda muito, já estou nas baleias. Olha, que espécies é que vocês apanham? Aqui na nossa costa o que há mais é carapau, cabala, sardinha, pescada. Explique-me como é que foi parar a este trabalho, como é que foi parar ao mar? Na altura já era a tradição dos filhos irem para a profissão dos pais. Para a profissão dos pais. Então o mestre abraçou a mesma profissão que o pai, tinha que idade? Tinha 17 anos. 17 anos. Em 1985. Lembra-se bem dessa altura? Lembro-me bem. E faça-me assim uma caracterização
Podemos regressar às cadeiras, por favor, aí ao fundo. Marcha. We'll be having a cocktail later, so you will be able later on to carry on with your conversations and networking. Muito bem. Então, vamos para o último painel de hoje. Let's now resume the last panel of today. Tomorrow we'll have more panels. So as you know, we have one more panel to analyze. The topic is accelerating aquaculture. So I would like to call to the floor Cristina Borges. She is the head of the aquaculture division of DGRM. She will stay here. Then via video conference we will have Luís Souza from the 2020 program. Cristina Coelho, she represents the national program to diaspora investment support, and also Pedro Ferreira. Mais para cá. Boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. I would like to thank on behalf of DGRM the invitation that the ExpoFish addressed to my organization. This fifth panel, Accelerating Aquaculture, and given DGRM's competences, we will present some information on this. Mas não aparece. Não. Eu já carreguei. So I'd like to say that the General Direction of Marine Resources is the national coordinator of marine waters and transition waters. Just to give you an idea, in terms of aquaculture activity, these data refer to 2020, published by the National Statistic Institute. We have over 1,200 establishments with an area of over 200 hectares. These areas take place in marine and transition waters. When we talk about transition waters, we talk about rivers, estuaries, lagoons. As I referred, these data refers to marine waters. We also try to make an analogy, but these dates refer to marine waters, as I said. I'd like to say that these establishments, 1,239, are distributed in tanks,
farms and breeding units. When we're talking about breeding grounds, we're talking about in areas between tides, intertidal areas. We also have tanks, which are structures which were salt farming areas used for aquaculture, which also have other structures. Floating structures might be in the water, and we also have 6 breeding units, which include nurseries and other areas. In terms of production, but they're still not published by INE. There's been a growth in production. In 2020, we reached a sales volume of about 100 million euros. Regarding access to this activity, and this is why I've brought this table, since the panel is devoted to accelerating aquaculture, one way to accelerate is to de-bureaucratize. This was mentioned by previous speakers. This is often an obstacle, bureaucracy. So what we tried to do was to dematerialize a part of the process in order to decrease the costs and response time. So let me just explain this graph to you. Until 2017, any person wishing to invest in aquaculture in 2017, there was a new legal diploma applied to marine waters and inland waters, whereby there's only one single title of activity. Therefore, in DGRM, we have the BMA platform, which receives all the requests, and only one license is issued. So there is a comparison that there are many complaints. So in order to get a license, 3 years were needed from 2017. Our goal is to shorten that to 3 months. At the time, including all types of requests or transmissions, changes, we have an average of 57 days for approved requests. As I are made for marine and transition waters. We use the Sea Electronic Counter. This is a platform belonging to DGRM. This validation is performed at the website. So this could be an aquaculture request or a seafaring license, anything within our competence. And when you register, when you log in, then you can do any request within our competencies. This is a service available online 24 hours a day, 24/7. It can be accessed via computer, mobile phone, by authenticating one's identity and accessing the available services. Be attended online. We can only request a face-to-face meeting. This is available in the services of registration. In the autonomous regions of Azores and Madeira, we have this counter. In also local municipalities, we have municipalities working with us which have a sea counter, also port administrations, regional directions of agriculture and fisheries, and in the citizen space. These are spaces closer to citizens which provide this type of support. So we call these the BMAR partners because they can help in submitting these requests.
There is a decision, and then there is an issuing two outputs. When I say outputs, I mean two types of title, a digital notification through a PDF with the title, the license, and if you wish to print it, we can also be made available physically. In addition to this, there is a support line working in DGRM. Regarding aquaculture, the license is called aquaculture activity, which allows one to execute such activities, and it can be also added to a new request, including a renovation. You can also ask for a transmission and extinction of the license. To fuel and catching juveniles. So this is a platform which has been developing in the sense of making available new services for aquacultures. This is quite short and summarized, but I just wanted to show you that there will be a license issued digitally, and also if there is also the possibility of having a QR code. The QR code allows at any moment to be read and to verify whether the certificate is valid. Oftentimes, it may happen that the license is removed, so it allows to see whether the license is valid or not. So regarding traceability of the licenses, there are, if you wish to try the Portuguese flag control, which also checks the certification of licenses. This is for issued licenses with this QR code. Regarding benefits, with this dematerialization, we started to have a unique act, so there is an interoperability of systems which avoids further problem. The person wishing to submit a request doesn't need to use different agencies, for example, the Portuguese Environment Agency. So there is a single request, a single action, and through this counter, all these state agencies of also accessing the mobile key through the citizen card. Notifications are always made by email. There is always a process manager, so this is how contacts are usually made via email. There is a personalized request management area. As soon as you enter, you can see something immediately, My Requests. It is effectively more transparent, and at the same time it allows for a faster response from the state to avoid this time-consuming process. So investors wish to have license and want to access activity as soon as possible. Besides the platform, I would also like to highlight, I don't want to exceed my allocation. On September 12th, there was the publication of the Aquaculture and Transition Waters Plan. It's not a perfect plan, but it's dynamic, it will evolve. But this is the first plan issuing in regulating aquaculture. For all these years, this is the first plan we have in terms of regulating. We think this is a very important step for administration, but also for aquacultures who are the main users of these spaces.
This plan contributes, as I said, for the regulation of the activity and its growth because it detects the active and the potential areas. Just to summarize, I can tell you that in this plan is organized according to geographic areas. Water establishments, all this is referenced and it can be verified and accessed with the different layers that might be used. So, as I said, potential areas, delocalization area, bivalve production areas, and also other territorial tools, other geographic tools in terms of georeferencing. I would also like to say that this plan, this is already presently, it's already part of the list of our territorial organization. This is a quite important fact because this tool, above all, it's very important given the dimension of the territorial management tool. It will be very important also for decisions. Many plans are now being changed. Just to summarize a little bit, in this plan we identify the used areas and also potential areas. What we did about potential areas in our work groups was to identify inactive areas which had licenses. We identified them as potential, and also the yellow ones, new areas where we found areas which could have the potential for having the setting of new infrastructure for aquaculture. In 2020, the some differences. In order to conclude, I would just like to leave you with some links. So DGRM link, if you wish to access DGRM webpage, which includes the Geo portal. I will also leave the BMAR link, also the link of the Geo portal Aquaculture and Marine Waters, including transition, and also the National Maritime Space Geo portal, which also includes marine water use. Thank you for your attention. Thank you, Cristina. You can have a seat. Now we will listen to Luís Souza. Olá, Luís. Hello, Luís. Olá, Luís, está a ouvir-nos? Can you Luís? Boa tarde, consegue ouvir-me? Good afternoon. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Sim, perfeitamente. Yes, perfectly well. Olá, Fátima. Olá, como está? Tudo Hello, bem? Fatima, how are Luís, you? pode passar então a sua Luís, apresentação you e can depois... start your Agora presentation. Deixou de me ouvir? Now I cannot Consegue-me hear ouvir? you, Sim? Não? says the speaker. Agora sim. Now, Pronto. yes. Olha, Okay. mais simples que isto não há. Pode falar. You can speak. To be straightforward. Bom, Well, muito boa tarde a todos. good afternoon, everyone. Eu estou a ouvir minha voz com eco. I'm Espero que hearing consigam me ouvir. with an Boa echo. tarde a I todos. hope Quero, you antes de mais, can hear me. cumprimentar Good todos afternoon, os everyone. presentes. First, I would like to greet Endereçar cumprimento the especial à attendees, to Rocapesca address a e na special pessoa do seu presidente, greeting o to the estimado amigo. to accept the invitation Bom, o tema to deste participate painel in this panel. é a aceleração Panel da aquacultura. 5 is O about desafio que nos foi endereçado
aquaculture. The challenge was to give you some notes about the subject from the perspective of the public funder. We are Mar 2020, but the idea would be to leave you with some notes regarding the future and the future program of EU funds. I would start with some framework notes. Aquaculture is since 2020 or the year 2000 an activity encouraged by Asian countries, which in our country, 2017 represented 17% of the Union. Portugal is in the 17th ranking position in terms of economic value. The truth is that we value and we should value even more quality instead of quantity. Although this represents a potential for growth in terms of volume and value. Also, it is good to remember that within the context of the European Union, Portuguese people are still big consumers of fish per capita, 5 times more than the average of the European Union and triple in value. And this greater consumption of fish, adding the fact that the majority of the national exports of the dynamization of the transformation of the fishing and aquaculture product. Within this context, I would say that the next program cycle of European funds, and namely the European Fund for Maritime Matters and Fisheries and Aquaculture, the FEAMPA, as it is called, affirms the concerns of sustainable development, which existed in the Mar 2020 program. This concern is found in the specific goal 2.1 of this fund, emphasizing the need to promote activities of sustainable aquaculture, competitiveness of agriculture, and of seafood, given the national and world demand, requires us to continue with the agriculture under the logic of complementarity. The bet should clearly be made in products of high quality. And here, initiatives within the scope of the organic biological aquaculture is emphasized. The action of this community fund will concentrate in the improvement of the economic and environmental performance of the companies, and to focus a lot and clearly in meeting the established national goal, which is by the year. In addition to the potential for looking for healthy products and the pressure on wild fishing, aquaculture has a great potential to reduce the carbon footprint, since the greenhouse gas emissions is lower. In addition, algae catch CO2 and transform it in biomass, and this contributes
for a large-scale production in line with this decarbonization goal. And initiatives can also be developed, including algae. On the other hand, given the small scale of the national production, one of the main challenges that are placed to the industry is to focus and to reinforce the increased quality and valorization, differentiation of the products. Our goal should or will never be the volume, will always be better quality and differentiation. Through this will include valorization of products. Another challenge consists in, namely in the sector of agriculture, in reinforcing production, aiming to increase we can expect that the FEAM may basically continue a strategy of support to initiatives that will bring more innovation to aquaculture, which initiatives will be guiding business. This involvement between the academy and the economic agents has clearly been encouraged and promoted. It is particularly important to us to have, and namely within the context of community funding and applications to community funds, initiatives of co-production. It makes sense considering innovation. Support should in the past, in the recent past, the approach has not been this one. We had many supports or ads directed to the academy, and not all these initiatives had a direct relation with producing investments and corporate initiatives. It seems that, according to the small dimension of the next community funds, that its scope of intervention should focus this support to the corporate fabric and not only support to fundamental research, because for that there are other funding instruments, and under a logic of complementarity between funds, maybe we will be able in addition, that is important to promote processes, producing processes less and less damaging to the ecosystems, and quality products that are higher and higher, and therefore will be able to reduce the pressure on wild resources. This idea is based on the complementarity and does not follow a logic of alternative activities, because wild fishing will always have its place and will have to go through a strategy of valorization of this fish, which has a differentiator, is wild, and that is all, and being clearly insufficient to
this note and this idea that I share with you. I would like to also tell you that technology applicable to offshore agriculture, as we have seen, has had a good evolution over the last years, being today at a maturity level that seems to us will bring more guarantees than the technology that existed during the cycle of programs by 2025. This is really something very relevant to the success of the investments in agriculture. In offshore, so we have areas with a big potential for the development of agriculture offshore with the existing technologies and with the level of maturity which is higher than the previous ones years ago. Clearly, today it is an area with a great potential and will deserve, for sure, an investment in the future from community funds. Coming back to the subject of sustainability, I would like to underline again that this focus on sustainability should center itself or mainly in technological evolution and productive innovation, despite we will continue to support investments that will bring productive innovation and agricultural productions using technologies and production methods that are more traditional, because by the end of the day we will also have to increase the volume of this activity national-wide, so the focus should be in technological evolution and productive innovation. Please note that the absence of constraints, now there is a situation that is much better. However, this is one of the structuring factors, not only to reduce conditions of our territory, also natural, not only in relation to report, but all the other natural conditions that are typical of Portugal. In addition, there is a need to intervene in health and animal well-being based on research and innovation, and here focusing prophylactic actions of control and eradication of diseases, because a big threat today to this activity has to do with the high level of mortality, which is quite relevant in this activity, and only through research and innovation therefore to increase profitability of companies, contributing them to become more sustainable and resilient. I would say that we should also ensure monitoring of the water conditions. This is key, namely along the coastline, namely in the areas of water culture areas, and operability of the national systems to control mollusks, involving a number
of analysis made with systematic character, allowing to bring to producers information on the health conditions of their products, and this is a key verification health. This was already supported by initiatives ASMA 2020, and I think they will continue to support, to give a support. Other industries will also bet or invest in energy efficiency and circular economy, which are essential not only for its benefits, environmental benefits, but also for the interesting return on investment. Although it is not exclusive for aquaculture, another factor that has been identified as relevant for competitiveness has to do with the increase of some production factors, such as fuel and energy the community funds is not to support costs of production means or operation, only in exceptional situations such as the ones we are living today with this inflationary scenario and the conflict in Ukraine, we will have the possibility to intervene in order to compensate these energy over costs. Under normal circumstances, this is not the scope of the European funds, and I would say that we should find in other initiatives, namely this improvement in energy efficiency, the answers to decrease the costs. We hope that these investments with innovation and technological evolution associated. Regarding the subject of digitalization, this should not only include what we already know, automation of food processes and water quality management. It should also include technological innovation in robotics and underwater sensors. Regardless of the more or less adverse effect, given the scattering of the corporate fabric in water culture, it seems that there is a need to promote capitalization of the companies, making them more national products and to continue to bet in this sector. When we look to the water culture companies, we see a big difference in terms of financial soundness, in terms of resilience, and therefore there is a pathway ahead to do or to follow in the aquaculture industry to bring these indexes closer, as we have in the manufacturing industry. Can you hear me, Luis? Yes. We have exceeded the time. Peço desculpa, mas eu tenho que fazer o papel de mata. Então agora consigo ouvi-la, Fátima. Because we have exceeded a lot the time you had to give your presentation, and I apologize. Okay, thank you.
You don't have to apologize. Since I can't see you and I can't see your faces, I continue. But to finish, just one more note regarding opportunities for development of new products of sea origin for several industries. I would like to underline the potential associated with the microalgae production for supplements for pharmaceutical uses, aesthetic, and in this dimension there is a huge potential for growth in the domains of blue economy. I will be available for any question you may have. Thank you and see you. And now I would like to hand the floor to Cristina Coelho. She represents the National Support Program to Diaspora. Good afternoon. And you will ask me why the National Program to Diaspora Investment. This program is an initiative by the government, which has more than 15 governmental areas involved in its execution and implementation, amongst which fisheries and sea are included. One of the interest focus of our investors is exactly this. So, designed in order to accommodate this. So, at the moment, we have many diaspora investors also watching us online because they have an interest. Very quickly, I will now present the program. It's a program of promoting Portuguese communities. We have more than one-third of our population living abroad. In terms of consulates registered, we're talking about more than 5 million. We know that many of these people are not registered in their consulates and they're now requesting their citizenship, and several consulates are now congested with citizenship requests, especially in the US. This tells us that the potential, the economic potential diaspora, and through diaspora, these are our first ambassadors, but also in exporting Portuguese products through diaspora. If they want to place fisheries, Portuguese products in Macau, there are Portuguese. In Singapore, the same. Rarely there is a place on earth where there are no Portuguese. So this is a great factor. What this program brings is the involvement of all governmental areas to accelerate this investment and to promote the increase of exports through diaspora. Pragmatically, there are 5 objectives. The first objective is to attract people to our territory by supporting the return of those who left and those who were born abroad but are still Portuguese. Populational density, which is natural because it was from these territories, these inland territories, that many of our immigrants left. There are some interesting characteristics. These people, when investing, they invest in their original community, which is a huge opportunity. Besides that, when they invest, they also invest in priority, sustainable sectors, which are naturally global. They are always aimed at export because the networks they bring, the connections, the knowledge are its great asset. Besides that, internationalization of Portuguese economy is an end goal. This program is structured in 4 main pillars. I would like to highlight subsidies and incentives.
also programs which support the return and all the programs which approximate our communities, especially to the younger generation. For example, a special contingent of access to higher education for the children of immigrants. So we have a series of opportunities and of incentives to our diaspora for attracting people to the territory and investment. A second facilitation axis, this is an axis regarding reducing costs and all with the ease of investment in Portugal. I remember that regarding aquaponics, the first investor we had the chance to support came from the US. She'd never been in Portugal. She came in Portugal the first situation was difficult. This is a synergic vegetable production or microalgae production and of fisheries, in this case salmon. But this is a problem. Is this an agriculture product or a sea product? How can we separate these two? How can we finance? And how can we license? Is this freshwater transition? This is in the Algarve and an inland area? So these are the great difficulties. So this axis is exactly for that. There is an office to support that with the Secretary of State for Portuguese communities of the Foreign Affairs Ministry, which allows to follow individually each one of our investors. Obviously, alone we are not able to do so. So one of the first activities we developed, which Christina had the chance to join, municipalities in Portugal. It includes associations, all the entities, incubators, accelerators that might support investors. And we work together. We also expanded our network of support centers for immigrants, which at the moment has a total coverage of 70%. This is something we've been working on in order to make it as easy as possible to create a company for a Portuguese residing here or residing abroad. The last axis is an axis of promotion, mobilization and networks, which besides the diaspora investor support also includes some devices such as the diaspora investor, which allows the access to benefits in incentive programs. This status has already several meetings and events. One of them will take place from 15 to 17 December in Fatima. So let me invite you to join. And this is developed with the purpose of accelerating diaspora, and the other one to allow the exportation of Portuguese products through diaspora. So I would not go much beyond this, but let me just share a video. It's a rather short one, just to attract you to be here. Conheça todas as oportunidades e medidas de apoio ao investimento em Portugal e à internacionalização através da diáspora. Espaço os melhores parceiros e negócios. Com lugares limitados, as inscrições são feitas online. Não perca esta oportunidade. Inscreva-se já. Todas as informações em www.encontrosdiaspora.pt.
So I would also like to briefly mention the diaspora investors. Please know that we're doing everything we can to facilitate this investment together with these governmental areas, which includes people and mechanisms to support you. Secondly, Cristina, let's now move to the next speaker of the afternoon, Pedro Ferreira. He is the General Director of Exporsado. Pedro will now close the day with his final presentation. Thank you. Muito boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. I will divide my presentation para dar uma nota informativa em relação a Exporsado de uma forma to muito give you sucinta. an information. Depois de dar-vos os pontos principais After giving you the main points we consider in terms of embora esta acceleration aquacultura que eu vou apresentar esteja muito ligada aos bivalves, à zona intertidal, à although zona de marés, que é a área em que nós operamos. E finalmente ligar esses pontos ser um projeto que teve uma aceleração, digamos, que acima se calhar da média. Estamos habituados neste setor. Portanto, nós somos uma empresa sitiada em Setúbal, produzimos ostras, somos um dos maiores projetos de investimento neste setor. Pela sua área temos 66 hectares e também pelo investimento que está envolvido. Somos uma empresa exportadora. Estamos na economia azul, portanto, no mar, somos uma empresa que, ao tratar de produzir os bivalves, acaba por ser, são, digamos, animais que filtram as nossas águas, portanto, acabamos por também ter any type of de fármacos na alimentação das nossas ostras e tentamos também desenvolver a empresa com base também na inovação, criando equipamentos próprios de produção. Bom, passando aos nossos pontos principais, aquilo que nós consideramos como muito importante para termos uma aceleração em termos de produção, em termos de desenvolvimento da empresa, nesta área da aquacultura, especificamente das ostras. É muito importante as áreas concessionadas, ou seja, na prática o terreno em que vamos operar. É como quando construímos uma casa, se não tivermos um terreno adequado, vamos estar completamente condicionados. Não podemos pensar que podemos ter uma evolução rápida em termos de produção se não tivermos alguma dimensão. Temos de ter dimensão do terreno que permite não pode ser com meio hectare ou com um hectare que poderemos fazer only with a small portion of land we cannot invest em termos da duração das concessões, é um fator muito importante. This factor is very important com as outras entidades, porque isto é um setor em que os 2 primeiros anos são para nos instalarmos, para resolver uma série de licenciamentos. Depois são mais 2 anos para começar a produzir, depois são mais 2 ou 3 anos para começar a ser rentáveis. 2 or 3 years Portanto, to start being profitable. So it is very difficult in this industry for a company to be profitable before 6 or 5 years. So we will never be able to have short duration activities or licenses. O outro fator nesta área das concessões and we got them, but then operators in the market to grow, they will have to ter terrenos de outra forma, ou seja, land que otherwise, há muitos terrenos to que não estão a ser usados, land transferred.
em efetuar essas transmissões e é muito importante que isso seja permitido. Should be Outro allowed fator to muito importante transfer são the os locais em land. terra. Nós, quando estamos a produzir 200, When 300, we are 500 producing toneladas, 200, 500 tons of oysters, for instance, despite there are other products that happen the same, it's not enough to produce them in the sea. We have to get them to the coastline, we have to select them, we have to handle 600 tons to get to 100. And when the activity grows, this applies even more. We realize land. Other activities are also very important, like in the fishing area, recreational, nautics, tourism. But if we want to accelerate aquaculture, we have to have spaces for these activities. And this is a very important factor. Another factor is the capitalization of the companies. This is an industry when a company is new and is starting, is unable to have access to bank funding or financing. They have to use equity or own capital or investment funds. It's very important for companies to have this type of financing. We have to have a long and then we have research and development and training of human resources. Like in any sector, is competing at international level, so they need to have or to try to be innovative, to be more competitive. Agora vou tentar fazer a ligação com aquilo que aconteceu com o ExpoFish with what happened with ExpoFish. No Estuário do Sado, fizemos in the Sado estuaries, we did applications for licenses. We have acres that are not fully in operation. We are still in the initial phase of the project. We were able, with the help of GNR, we were able to have a unit over 200 tons. It's impossible not to have a support on shore. Then we also have, que acaba em 2030, and it ends in 2030, and we consider this investment is quite short, but the authorities are sensitive to this. We think that renewals for those who work well and comply with what is established should have a priority in the renewals of the licenses, and those who don't comply with should suffer the consequences. So we should not penalize those who comply with, fearing that those who don't comply with may have refusal. It has to be the opposite. Em termos de levantámos fundos junto de fundo de capital de risco. For venture capital funds with Millennium Bank, allowing us, above all, to have cash flow for operations during the starting years or initial years. And this was essential for 3 years, because in terms of loans, it's very difficult to have access to them. And also, in this activity, the risk is high. We also have a support to invest in fixed capital, a support that is very important, the MAR 2020, that has to be completed with equity, because otherwise there is a number
of the type MAR 2020 funding or financing the cash flows. So it is very important. We should take good use of this opportunity with the Banco of Fomento. We are going to see if it works, but because it can be an opportunity for the venture capital funds to be funded and to be easier for them to support this type of activities that have a considerable risk associated with nature. It's like in agriculture, although we have some specificities. In terms of research and development, also we have tried to be innovative. We have developed a basket but with less human intervention, ensuring higher quality. We had 2 Interreg projects with the Academy, both in Portugal, with the Instituto Superior Técnico IPMA and European universities. We were able to develop the traceability of products and a number of issues. We also did, one of the projects allow us to make the traceability of all the most important data, temperatures of the water, chlorophyll, and so forth, sharing with the IPMA and Ideographic Institute and other entities. And that's it. We consider that aquaculture has a good opportunity and an excellent future. And which needs to continue having support, and that the authorities understand that operators alone are unable to perform everything that is needed, because this activity is really highly regulated and subject to licensing and permissions. We have to deal with the Institute of Preservation of Nature that supports nature, but quite often have disputes with economic activities. So we have to find a balance, but the message, the final message I would like to leave here is that it is worthwhile and we should continue to So this is it, our first day of ExpoFish 2022. I would like to thank everyone's present, those of you who are here, the specialists, those of you who are following us online. We will continue and debate new projects on shipbuilding, platforms in the food sector, and what to expect from the future in the fish sector. We will also know the final projects of this project, of this award. We will know the successful applicants and also what the decision was from the jury. So we will see who the winner are. Tomorrow will be a big day, and now we will finish, we will end with a special initiative.